Olá, pessoal, meu nome é Bianca, sou cofundadora da Tail e board member do Open Banking Week. Me dá muito orgulho de estar aqui no 5º dia e olhar para trás e ver que a gente já passou mais de 40 horas de conteúdo. A semana inteira promete com mais de 50 horas de conteúdo, 170 palestrantes, 30 países diferentes, falando sobre tecnologia, segurança, regulamentação e casos de uso para fomentar as nossas ideias e abrir discussões para o que é o potencial do futuro do Open Banking. Na trajetória de um mundo de Open Finance, a gente tem muito a aprender. E eu sou super grata a todos por fazerem parte disso tudo. Para não perder nenhum conteúdo e ter certeza que você está parte do que vai acontecer no dia de hoje, segue os nossos canais da Open Banking Week e eu te vejo em breve. Muito obrigada! Aproveita! Hello everyone, this is Shrikant. I'm the CEO and founder of DigiLi. As DigiLi, the name suggests, we focus on building partnerships in the digital domain. We are based out of Singapore and we are certified FinTech. First, let me send warm wishes to all of you as the pandemic ravages through societies, countries, as well as families. We all need to remain safe and wish you and your close ones health and safety. Today we want to talk about an interesting topic which is important but generally ignored, and we are going to discuss how open banking and digital banking is going to benefit because of trust economy and its underlying components such as digital identity and data privacy. My personal belief is that trust economy is the cornerstone of future finance. It's important to establish trust between participants of the economy. As we know that there is going to be a proliferation of digital, which is going to create immense impact on digital commerce. And a large part of our lives, including entertainment, including communication, education, all of that is moving on to online world. And we know that around 4.5 billion internet users are going to access different type of functionality, and that creates immense opportunity. We know that open banking is here to create immense impact on our lives. And open banking is just the beginning. What we see is the revolution, which is open data revolution, open economy revolution. Large part of the organizations as well as countries are now bringing regulations as well as tapping into new business opportunities to ensure that they are able to build new business models to deliver customer experience as well as comply with the regulators. We also face certain challenges in this particular dimension, that having a lack of openness of data between different entities forces us to re-register, do eKYC or KYC again and again. So there are a lot of pain points which exist without having the sharing of data. But this is a right revolution and it's on the perfect path. We also know that the banks, and these are all incumbent banks who are well-established banks across the world, have taken advantage of open banking by having partnerships in one of the most unexpected places. Now, what is important here
is to realize that these partnerships are quite diverse. For example, if you take DBS, OCBC, Citi, all of these are partnering across different industries. OCBC recently launched the healthcare domain and platform for their customers, while BBA focused on largely financial services partnerships. Similarly, the new banks, which are neobanks like Monzo, Revolut, they learned this quite early in the game, and they have been partnering with not only digital natives, but also physical establishments. For example, Sterling Bank partnering with the UK Post Office to get access to 11,500 physical branches is an amazing collaboration, which you can see digital banking extending its arms and wings to the physical world. Now, all of this is important. We need to understand that in the past, it was the organizations who were competing with each other. But now these ecosystems, which have been built by these partnerships, by these collaborations, are actually creating the competitive advantage for the companies. We also need to know that open banking offers stacking of different segments of business models for financial services. Certain components or certain corporations focus on only client relationships. Certain companies focus on products, and certain organizations would continue to dominate the financial resource management, where large-scale licensing or government regulations come into play. Now, there is another layer of tech platforms which is coming in. For example, TrueLayer, Railsbank, Fedor, all of them are creating technology companies which are enabling financial services. But at the end, what is important is to create trusted digital ecosystem. And what we are going to see now is the important dimension of what constitutes trust and what are the challenges we see in the trust ecosystem. That so far there is immense opportunity. 60% of GDP digitized by next year, 70% of the new revenue coming from the platforms. But this all is leading to multiple challenges. And we've all experienced that, be it healthcare, be it ports, be it any different parts of the ecosystem, they've been attacked. And there have been losses which organizations have faced. There are certain business decisions which were delayed because organizations could not trust their counterparts, be it individuals, be it entities. Today, corporates lose whooping $3 million per minute in 2021, and 60% of those attacks are happening in financial services. One of the things which is missing, and this is an important dimension to acknowledge, that the trust has to be bidirectional. Now, so far, what we have seen is the KYC and multiple other norms are focused specifically on individual proving their credentials, creditworthiness to the enterprises. But where we need to move towards is the bidirectional trust, where can an individual trust the enterprise? Can an individual make sure that they are dealing with the right enterprises? And we have seen certain examples of that in the last year, where a lot of unlicensed money lenders, apps, illegal apps were coming in. Fictitious shell companies come in when import-export teams are not able to identify which companies are those. There are unethical companies where the customers probably do not want to deal with, but this is not transparent, and hence trust is missing a bidirectional dimension in this particular era. What we also need to realize is there are 4 dimensions to digital trust. The first dimension is digital identity. Why this is important is to be able to identify uniquely and positively the individual as well as entity whom you are dealing with is the entity whom you are approaching for business.
And digital identity, while it itself may not offer so what, it creates so many opportunities to identify and solve for many challenges which we face today. Data privacy is important, and data privacy is essential for creating trust, because when we are sharing data, we expect organizations as well as individuals to make sure that they are able to manage the data, be it at rest or in transit. Now, in terms of governance, there are certain dimensions which are evolving. We will look at some of those dimensions. We will talk about three main areas, which is what is the intent of the individual, what is the context in which the individual is sharing data, as well as the consent which the user is giving. One of the big challenges today we face is that these are all treated when we look at the risk management mechanism, whether be it underwriting, be it lending, or any of these organizations, they are pretty black and white. A large part of the organizations or the early stage companies are really facing the challenges where they are still building their reputation, and they may have certain countermeasures which can enable them to move forward with some of the facilities in the financial. When we look at these four dimensions of digital trust, one is essentially identifying the individual and enterprise in the digital realm. Second is ensuring that there is data privacy and corresponding laws have been and regulations have been addressed. There is governance of entire data life cycle, and we'll talk about that. And this last one is how do we measure the trust and quantify the trust between the participants of the economy. Now, if we just focus on digital identity, it is an important topic, and it's really gained a lot of traction across the world. Essentially, examples of that, good examples of that include Singapore, India, Sweden, Estonia, where governments are leveraging digital identity, which is given to their citizens for accessing services which are offered by governments. And for example, in Singapore as well as Sweden, organizations like banks are able to authenticate their users to via the government ID, which has been provided by them. What this does is essentially helps very easy onboarding. It lowers cost of customer acquisitions because you've been already identified and you've been already recognized, your KYC is already taken care of. Hence, a lot of onboarding trouble is saved. It also helps organizations to build association with a single view of customer, and that strengthens their relationship in the long run. One of the important things which comes out as part of the digital identity, and we've seen this happening across many countries, is the digital experience or the customer experience can be completely reimagined, because you can then embed digital identity and authentication across different steps. And in some cases, you could provide customer service. In some cases, you could enable and authenticate financial transaction. So this complete reimagination of customer experience helps organizations to leapfrog from their digital transformation perspective. Now, one of the challenges or one of the things where we definitely need to see more traction is that whether it is a self-sovereign identity, which is the identity which is self-proclaimed as well as managed by the individual, and there is no other entity providing any specific endorsement of that, versus the federated identity where government offers certain form of identity and that identity overlaid with the digital life components of the individual are covering the federated identity. Now, all of this are today largely focused on individuals. What we would like to see is the digital identity to be created for entities. Now, there are certain countries where the digital identity for enterprises, for SME,
is picking up traction, but it's important that the linkages between individual identities as well as the entities or enterprise identity continues to be built. What we also saw now as part of data privacy, that open banking as well as data privacy regulations across the world are evolving very fast. While open banking does not necessarily need regulations, and a large number of use cases across Singapore, North America, different parts of the world are driven by the business ambition as well as the innovation which is driving on ground. There are certain enablers which are coming in, and countries like India where account aggregator could play an important role. So there is regulatory support which is growing big time for data privacy, and there is an important dimension of the customer rights and financial literacy, as we need to build those when we offer these regulations, because a large part of frauds are also addressed or coming via the social engineering way, and customers are not aware of what data they should be sharing and what data they should be holding back. Data privacy helps organizations to get respect, and the quality of interaction goes up significantly. Business decisions are going to be significantly faster. In an open banking environment, one of the challenges we face is how the data moves across different entities. And even when they are doing innovation, are they really sharing the data in the right context, right intent, and with consent of the user? If you think about these three dimensions, context is primarily the scenario or the situation why data sharing must happen, and essentially identifying the purpose of data sharing with this specific scenario or a use case which both organizations would have agreed. Second is the intent, which is very close to why the customer is ready to share the data. And that data is going to create, probably facilitate some of the customer offerings or services for which the customer has applied. Now, consent is a little bit deeper. We will see in the next slide that how consent is really impacting some of the broader dimensions, and there are some modular components of consent. But on a broad level, consent is about ensuring that the user is party to this particular transaction, and he or she is willing to share that data, and that data is going to be used for the right purpose and for the right context. Let's contextualize this a little bit further. Most of us have applied for credit cards either in a digital manner or a physical form. And when we share data, which is personally identified information with the respective parties, we realize that there is a reason why we are applying. We are interested in getting credit card as a service, and we are interested in participating in the economy by having access to credit. Now, these are the context and intent. But when we want to share this information, how can we make sure that the data is not used for something else, or a fraudster is not going to use that information for doing certain other type of transaction or acquiring SIM card? The same thing applies with consent. Now, largely organizations which are holding customer data do not involve customer into the journey. They generally share this information between organizations. And I'll give you a simple example that somebody who's on e-commerce website, the e-commerce website offers a partnership with a bank, and through open banking, both of them are connected. And these organizations now want to capture the customer and ensure that the whole end-to-end journey for the customer is seamless. Now, most of the times when the customer is applying for loan, the data which is being shared with the bank, the customer has no clue for how long the bank is going to share the data, whether the data is going to be available for a certain duration, or the bank is going to keep it into its database.
Now, there are different dimensions to this, and we need to look at them one by one. But what exactly consent covers, right? Now, any individual who would have shared certain data should have flexibility to modularize or granularize the data to the level he or she is comfortable with. That is the first part of the consent. The second dimension of consent is also important to expire the access which is given to data. So data sharing between organizations or individuals to organizations should have a time-bound stamp where the expiry would happen automatically on a particular date. Now, there is another dimension where a lot of digital identity standards talk about is the consent reversal, which is essential because your business situation may change and the user should have flexibility to reverse the consent. And one of the most important dimension is to have audit trail available where the provability of the transaction, consent, as well as the data, the person or entity who has accessed the data should be able to be should be provable. Now, if you think about how do we measure trust, measuring trust is important for maybe not the large organizations because they have very well established relationships, but SMEs who are suffering because of pandemic, who have to go digital and who have to adopt digital. Today, they might be facing challenges on financing. They might be facing challenges on proving their capabilities. Now, if we are able to build a scorecard, which is in the verifiable form for SMEs who can build their own reputation over a period of time, and that digitized format, data, as well as the verified information or certain milestones across the life cycle of the SME can also be captured. Now, these are important dimensions. If you look at some of the SMEs who get benefits due to the ESG credits, if they are able to prove that the environmental dimensions are covered, and they may be able to fulfill some of the important aspects of it. In this particular slide is an opportunity for enterprises, small, medium, as well as large enterprises, to build their digital twin in the entire digital realm and to enable some of these features to benefit from the digitization of some of the capabilities. Now, where do we go from here? Organizations have to focus on 4 actions going forward. One is they need to look at all the new technologies as well as the digital banking infrastructure, which is open banking or digital banking infrastructure, should take care of the trust dimension. And when we say trust dimension, it may sound a bit futuristic, but things may move very fast. And we may see some of these digital trust as well as digital identity and data privacy regulations coming in very quickly. One of the benefits of digital trust is now the complete reimagination of user experience and the user journeys. So it leaves with a lot of opportunity, a lot of money on the table for organizations to revisit their digital transformation and look at some of these new ways of doing things and enabling customer experience in a completely reimagined way. We need to also think about new technology which is evolving. Now, a large part of what I mentioned about is still evolving. We see some good technologies with blockchain addresses some of the challenges, but there are expectations which are set with blockchain. There are complications which might come with blockchain. So choosing the right technology and keeping your eyes and ears open on new technologies is very important. What's also going to happen with digital trust is the operating model is going to evolve as we go further, because you may find a lot of benefits coming out of the new trust model, where some of the post assessment or post validations are not required. Reconciliation may not be required. So all of those redundant activities can be eliminated,
and it is possible that organizations can revisit their operating model. Now, this is a topic, very interesting topic, which will enable open banking as well as digital banking transformation. And please reach out to us. We look forward to address your queries. Thank you very much. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. And I'm the Chief Strategy Officer for Intersect. Thank you very much for joining my session, where today I'll be talking about secure open banking and
turning compliance into a competitive advantage in such an environment. So a quick introduction to Intersect. We're a globally trusted fintech specializing in strong device identity and authentication solutions that make the online world a safe and convenient place for end users. We started in 2010 and we've got offices across the globe, started up in South Africa, and after having quite a successful proof of our technology in that market, expanded up into Africa, Europe, and North America. And I'm based in Atlanta with a team here where we'll look after the North American and LATAM markets. We're live in about 46 countries and do roughly about just north of 1 billion transactions per month. So quite some good volume that we see coming through the systems, and some interesting attacks from the fraudsters that we have to deal with on a daily basis. So what is open banking? Open banking is the practice of securely giving providers access to financial information via open APIs. So opening your banking services via API, effectively as an SDK to third parties to build their own applications on top of that. So quite an interesting and scary, I guess, thought from a bank's point of view. But of course, this whole initiative being driven by the aim to really supercharge innovation and competition in the industry, as well as to make sure that the third-party providers are accessing our services in the financial space via secure APIs versus practices such as screen scraping that's in the market that has to be used in the absence of open APIs, and also to give users the ability to really have choice in the market, right? Being able to leverage some of their existing capabilities to make registration for other services easier, to consolidate services, all of this really making sure that users at the end of the day benefit from all of the services and that they can really bring it together in a very convenient way. So if we look at a reference market, obviously the one that really is the best reference framework at the moment is without a doubt PSD2 in the European Open Banking Framework. And what's quite interesting about this one is just the structure in terms of who the players are, or the roles of the players in the ecosystem. So they define 3 different players, the first being an account information service provider, which is a service provider that can expose account information to third parties that want access to that. In the case of Brazil, this concept isn't really there. It's only the banks that really themselves would be these account information service providers, but the rest of the players in Brazil definitely the same as or similar to the PSD2 framework. So the PISP, payment initiation service provider, being a third party that can initiate payment services against open banking APIs. And of course, the other one being the ASPSP, account servicing payment service provider, which is just a long way to say the bank. So the service provider that actually hosts and looks after the account. And so that typically is the bank. And of course, as I hinted to earlier, say hello to the Super Financial app. Really interesting to kind of start to see these initiatives coming into the market where under one app, fintechs are now able to really bring a complete financial experience to users, which really is quite convenient and exciting from a user's point of view. So we look at the open banking landscape in Brazil, the Central Bank of Brazil, defining 4 phases for the rollout of open banking in the region, starting in February 2021. The first 2 phases look at opening account information, to the public, and specifically not the public, but to the participating institutions. And certainly here, what's interesting is that these first 2 phases are aimed at just the biggest institutions in the market. So typically the 10 to 12 largest banks in the industry really participating in these first 2 phases. And then in phase 3 and 4, where we go into more of the opening up of further services into the payment initiation phase, that being open to
a wider audience, so to speak, in the Brazilian market. So more institutions being able to participate in that phase. And that's really where I think we'll start to see true innovation and really some speed being picked up in this initiative. So if we look at that just a little bit closer, again, as a summary, the first phase, the account information phase, looking at the scope of that, products and services being some of the information that needs to be exposed by these institutions, as well as personal data, if the client permits, where banks must release personal data, including their name, tax identification number. So relatively sensitive information that can be exposed via this API, which is quite important. And then that second part, or that second phase really, where we look at the payment initiation phase, adding to that information transactional data and payment data. So to really kind of give a complete set of banking services that are exposed via that open API. So to look at it a little bit further then, 6 steps kind of being defined by the central bank to say, hey, this is typically how, when the process for requesting data and the steps you would need to go through to actually get access to that data. So as a institution requesting information from a user, you would start by requesting the data and scope of which you want access to. So a request to share, which is the first step there, which would then redirect you to the bank that has, that is hosting that information, right? So the user would then, as a step 3, need to authenticate themselves to that bank to make sure that they are actually the account holder, and then give confirmation, right? So consent from the user for the scope of the data that will be shared to the requesting institution, after which the user will be redirected back to the institution that requested the data. And at that point in time, a notification will be given to the user to say, all right, everything's fine. This scope of information that we requested is now active. And so we now have the ability to leverage that information as consented to by you. So those are the 6 steps typically in sharing data in an open banking ecosystem. And I guess a big question then is to ask, right, it seems fairly simple. Why is this channel so different? And I think one of the big differences to this channel is the fact that it is governed by privacy laws. And so if you look at, once again, looking back to the European example, GDPR being the privacy law that governs that open banking initiative, and the equivalent, of course, being the LGPD in Brazil. And what's quite interesting there is, if you look at the exposure or the risk profile of this channel, it is just vastly different than your typical banking channels, where typically if you have exposure to fraudsters via your online banking or payment channels in a bank, you're typically limited to, I guess, the attack that the fraudster, the money that the fraudster is actually able to extract from your account. Whereas in this case, under the privacy laws, the regulator can really slap a big fine on you if you're not adequately protecting the personal information of the end user. So really important difference here in terms of this new channel that you're opening as a bank is the fact that the protection mechanism that you need to put in place for this channel really needs to be very well thought out, and probably the best state-of-the-art systems that you can put in place, because of the fact that getting it wrong really has a very high penalty associated with it. And here are some examples. I mean, if you look at recent fines in the European Union, an increase of roughly 40% from 2020 to 2021 in terms of the number of fines being issued under GDPR, total penalties reaching 158 million euros. So, a big amount. And then lastly, if you look at some other examples, Google, 50 million euro
for breaching some of the privacy regulations there. British Airways, 22 million euro. Marriott Hotel Group, 20.4 million euros. So big amounts for getting this wrong. So really make sure, and a big requirement to get security for this channel right, and a big motivation, of course, if you look at the size of these fines. And so what are the best practices then to secure this channel? So let's quickly look at that. So if we look at the 6 steps defined by the central bank here, step 3 and 4 really are the high-risk steps in terms of sharing data. This is where the user needs to authenticate themselves to the account servicing payment service provider, so to the bank, to say, well, I am the owner of the information, to give me the access. And then, of course, step 4, confirming that the scope and the duration of the data that I actually want to share, that I give consent to that. Those are the 2 really important steps from a security point of view in this process. And if you look at the lessons again here, if we look towards PSD2 for some inspiration and some lessons learned in this space, what's great about what PSD2, the PSD2 framework did was it has a regulatory technical standard that defines a framework for strong customer authentication to ensure that adequate protection is in place for this channel. And so that's quite convenient. Of course, that really helps us to understand what the best practices are to really open this channel, to the third parties from a bank's point of view. And from an RTS point of view, there are 3 main principles that I think are worth highlighting, from best practice point of view. And they are authentication principles, which we'll look at into a little bit more detail in a second, channel security, and then dynamic linking. So let's look at that. First one being authentication. So PSD2 regulation introduced the need for strong customer authentication, or SCA, on all remote transactions unless exempted, and some exemptions kind of existing for transactions under a certain amount, or if they're a fraud over a certain period of time on the channel is less than a predefined threshold, that would be exempted. But the point being that strong customer authentication, certainly as you start out, has to be in place for this channel to really operate. And it defines specifically the principles of multi-factor authentication. So making sure that you have a combination of something you have, something you know, or something you are. And you have to at least have 2 of those factors to comply with the requirements for strong customer authentication. What we've seen is that something that you have is typically a very good a part of the solution. So typically what you want is something that you have, and then one of the other 2 as a combination to that, to make sure that you have a strong security profile in place. The reason for that being that something you know or something you are, these are capabilities that could be replicated or copied without your knowledge, whereas something you have, a true possession factor, is something that the user typically would notice if it's gone. And of course, that really protects against a attack at scale due to the fact that it is a personal possession factor, which would require a personal or a targeted attack to be successful. So that's from a authentication point of view, something that's really important is the multi-factor principles that needs to be in place, and the regulation actually forces you to comply with that, which is great. The second thing being channel security, and here this is quite interesting, and again a fantastic principle to have in place. The regulatory technical standard actually looks at channel security, right? Making sure that the channel of the device or the mobile app through which the authentication code is generated and received to be independent or segregated from the channel, device or mobile app used for initiating the electronic payment. So typically what that means is, if you look at the image that I have at the bottom of the slide here, at the top, that initiation channel there, if you have a mobile app or whether that be a browser, if you're initiating a payment
over a channel and there is someone kind of looking at or listening in on that channel, what you want to make sure is that your authentication channel is not susceptible to that same vulnerability in that channel. So you want a completely separate channel for authentication to be sure that you are not compromised. And that's a very good principle, and certainly one that we back 100%. And then lastly, dynamic linking, or really just, I guess, another way of saying transaction signing, right? So dynamic linking, again, being very, very well described within the regulatory technical standard, saying that when signing a payment transaction, the payer shall see the information, so making sure that the information is actually displayed to the user, and the amount and the payee must be part of that. And then, of course, the integrity, confidentiality, and authenticity of this information shall be ensured through all phases of authentication. So again, making sure that the integrity of that information is kept intact throughout the entire authentication process. So what that comes down to is the old principle of what you see is what you sign, making sure that what a user is actually consenting to is the same information that actually is being shared behind the scenes. And that's not necessarily as easy to achieve, but of course, a technical challenge that is required to really make sure that what the user consented to is what is behind the scenes actually being shared. So those are three very, very important principles that have to be adhered to make sure that the way that you secure that channel is your open banking channel that is up to scratch, and that you are meeting the minimum standards. So this is something, of course, at Intersect that we've been doing for more than the last decade. So our solution is fully PSD2 compliant. Doing things like dynamic linking via digital transaction signing. We've got a great user experience for that. And I think something that's also worth mentioning, which I didn't mention previously, is of course you want to make sure that your solution also works offline. You don't necessarily want to be in a position where you're not able to authenticate if your mobile device, for example, doesn't have data. So something just to also look into to make sure that you comply with that. We've also got independent validation to make sure that the solution that we have in place is actually compliant. So our solution kind of being really validated and proven in the market as compliant with those very strict regulatory technical standard requirements, which is great. And we have three ways that we can actually deliver this solution. The first being like a white label auth app. So for banks that don't have their own application or that really want to get to the market quickly, we have a white label auth app. You give us your brand, you give us some language packets, and we compile an application for you that is branded with your own branding and supports up to 13 languages that you can then push into the market quickly and comply with a best of breed solution into the market. The second one being, if you have your existing mobile application, you want to include, and this is the one that you want to definitely drive towards, where we actually have an SDK that you can bring into your own mobile banking application and actually benefit from that solution within your own banking application. That's pretty much, I'd say, the Rolls Royce if you want to get to that. So if you really want to get into the market quickly, go for the white label auth app, and then eventually move over to the SDK in the mobile app would be a recommendation. If you don't want to go for the full SDK in your application already right from the start. And of course, we also have some solutions for a web interface, right? If you're not using a mobile device, you want to use something like FIDO capabilities or a web based solution. So we have some authentication options also for a web that doesn't necessarily require a mobile application. So from a speed to market point of view, as I just mentioned, two ways that we can help the bank to comply. The first kind of being an end-to-end open banking solution where we've put an ecosystem that's modular in place with some of our partners. Typically, if you look at an ecobank, an end-to-end
open banking ecosystem. You'll have the third-party providers to the left there. You'll have an open banking API that actually exposes the bank's capabilities, to the industry. So we have some partners that assist with that, and then some middleware partners that really help us to tie that into your backend, in a very quick and seamless way. And so we've got a partner here, partners in these areas to really help put this ecosystem into place. And of course, that white label application at the top there, indicated with a DKB there, that helps you to quickly put a branded application into the market that you can over time then actually bring back into your own mobile application. And so why this is important is what we've seen, and this is something that happened as recently as in the last couple of weeks. We saw the UK regulator come out to push strong customer authentication compliance in the UK out from, I think compliance was supposed to be this year in September. Everyone had to comply with the regulation by then, and it's been delayed a number of times. Recently, once again pushed out from September to March of 2022. And what we've seen there is that typically the banks will try to, just tick the compliance tick box. And what then happens is you get into the cycle where you're always trying to kind of just comply, kind of doing the minimum to actually comply. First of all, what we've seen is a number of those banks typically end up in the media for the wrong reasons, with the wrong headlines. But secondly, what happens is you're spending so much time continuously trying to meet that minimum bar that while all your competitors that actually invested in the right solution that's future-proof right from the start, while they're focusing on leveraging this new channel for innovation, you're in a continuous cycle of compliance, spending a lot of energy and continuous time to keep up with that. And we've seen that with a number of clients coming back after 2 to 3 years even, at first saying, hey, we're just going to stick with what we have to just tick the minimum boxes. And then 2 to 3 years later, coming back to say, actually, that was a bad mistake. We need something more comprehensive that is more future-proof and more modern, that can help us to comply and also to take care of some of these more advanced use cases that we know comes through the innovation journey of open banking. So one of the best pieces of advice and lessons learned from the PSD2 experience that we have is to say, rather than try from the start just to kind of do the minimum to reach that tick box, spend the right amount of time to get a partner that has done it before and that understands and that's got a solution that actually is future-proof and that is proven in the market, because you'll find that saves you a lot of time and will give you the competitive edge, because the majority of the market, unfortunately, no matter what I say today, will still just rush and do the minimum to actually comply. And for the ones that actually hear the message today and decide to do the smart thing and invest in a platform that's future-proof and that can actually help them get ahead of this compliance burden that continues to go, will be the ones that actually are able to really move fast in the market. And in a digital world, user experience and moving fast is what will make you win. And so that is something that we've learned and seen, where a lot of ground was lost by players that were really dominant in the market due to the fact that they chose not to invest right from the start in the right solution that could take them through into this new journey, which is open banking. So coming back to this example here, this is one of the ways in which we can help banks to really put in place a future-proof solution that helps them comply, but lays the foundation to actually move fast, for all the future phases that comes with an open banking rollout. And then a second one here is to say, well, as you move to your own bank app integrated solution, we also have that. And let's say you have your own open banking API partner already. No problem. We can link in the solution with that. Put our SDK in your banking application,
And that's really actually where we want to get to, because that's really where the full power of the solution comes into play. So quick to market, white label auth app with our partners for open API and middleware. But if you have your own, we can, augment with the capabilities that you haven't looked at yet, and plug into your existing systems with an SDK and our backend capability to really bring a regulatory compliant, future-proof solution that has been tested and proven in the market. So what does that look like? So what does the end result of this journey look like? Here is my financial advisor example, wanting access to a lot of my details. And as I confirmed that I actually want to go ahead here, we'll look at EDT Bank being my bank, select my bank there. So EDT Bank is the one that I select, which then redirects me. So if we think about step 1 is the request, step 2, redirect to edtbank.com. Here I'll do a passwordless login, right? So hello, Alice, authenticate yourself to the bank here for login. So there we do an out-of-band push auth, just for a quick authentication into edtbank.com. There is the request for the information, right, with all the details. The user confirms. We have Alice also here then consenting to the scope and the duration with strong customer consent, so digitally signing that and having biometrics to make sure that that is a digitally signed transaction. And then, of course, after that confirmation of the scope to be signed, will be redirected back to my financial advisor, where we'll get the notification that everything's now in order, and there is my data, and it can be used by my financial advisor to actually, in this case, show my financial information in a nice dashboard, which EDT Bank did not have as an option. So that's what it can look like. And just to kind of then recap on the message here today, securing your open banking channel really requires a modern, future-proof solution. Don't make the mistake to try and do the minimum, the bare minimum to comply. That is a very expensive decision that you will make, and certainly one that you will pay for the next couple of years to come. Invest in the right solution right from the start. And again, I guess just to re-emphasize that, underestimating the importance of this, I guess the scars on my back in terms of seeing some of the clients doing this wrong, whereas some of our clients that have had our solution really didn't have to do much when PSD2 came into play, because they were already compliant, and while everyone else was trying to scramble to kind of comply, our clients could focus on innovation and their other projects. So really emphasizing that is really, really important. And from our point of view, we've put together an end-to-end modular partner ecosystem to complement and support banks with a best-of-breed quick-to-market solution. So if you need to get to the market quickly, reach out to us. We can really help you. We've had to do this many times before, and our partners really, our partner ecosystem enables us to put that end-to-end system in place in a really, really quick way, and lay the foundation for you to actually start innovating in the market while everyone else tries to catch up with the changing ecosystem and environment. So for more information, contact us at info@intersect.com. And thank you very much for listening today. Love to hear from you. Hello, everyone. My name is Bruno Diniz.
I'm the director for FData, Financial Data and Technology Association in South America. So I basically been here since 2020, helping Brazil and other countries in the discussions around open banking. And the panel here, we're going to discuss and have a conversation, an open, frank conversation with Richard Pryor, which is the CEO of FData. He's going to have the chance to introduce himself in a bit. But before that, I think it's important to, give a little bit of context of this panel. We're gonna talk about what it takes to make an ideal open banking framework. We have here a brand new ecosystem when we talk about open banking, open finance. And we have different players in this field. We have the data aggregators, we have the banks, the financial institutions, the consumer, and we also have the players that do the role of make advocacy in this field. So FData is one of the institutions that makes this kind of thing. FData have been doing that since 2014 in Europe and then in different parts of the world. And I think the main idea here is to navigate through these different countries, how we addressed what we saw, and the role of advocacy in this process, and what it takes to make an ideal open banking and open finance framework. So that being said, I'm going to pass on to Richard Pryor. So Richard, if you could please introduce yourself, and then we can jump into these different countries and how open finance is taking form in different parts of the world. Sure, pleasure to be here and to be with Open Banking Week. So I'm Richard Pryor. I'm the CEO of the Financial Data and Technology Association, or FData Global. So I have a background in consular relations, government relations, academia. I was the former director of international policy and platform technology at Cabbage, the fintech unicorn based in Atlanta, and then served for a while with FData as the global head of policy and research before stepping into the role of CEO. So I've had some really interesting connectivity with both the government relations world and then direct involvement in industry before moving to FData, which, as Bruno has explained, has a major advocacy role in terms of the delivery of open banking and open finance. Fantastic. So Richard, to start, I think it would be good if you could tell a little bit about the elements that makes a good and ideal open banking framework. So we have certainly learned a lot doing the advocacy work that FData have been doing for our members, approaching regulators. So if you could, say what you believe are the main points here when we're talking about open finance, because we've been progressing in this movement from open banking to open finance. And then we can go into specific countries because we have different approaches for sure, but we have some specific things and how we have the chance to address those things on the ground in the field with our members and directly with the regulators. So the first part first, and then we can move to the countries. Sure, a pleasure. So, I mean, obviously these are at a high level because we know and deeply respect the fact that every market is different, and so these would be nuanced appropriately for the interests of that market. But kind of at a general level, we feel that there are 7 common essential elements for a healthy and successful open banking framework. And that being said, obviously with the caveat that open banking is kind of the first step towards open finance, which I think a lot of countries that are further along in the journey for open banking are now obviously entertaining the notion of open finance and even broader applications of data access in general. So again, we think there are 7 common essential elements that we would look for. Fundamentally, we think that this starts with a defined customer data right. So given the right and the ability for a consumer or business to safely share financial data with an authorized provider of their choosing. And it's really what, again, fundamentally, I think, enables an open banking framework.
So from that, we would move to consent. And so the consumer data right obviously has to be enforced, with specific consent of sharing being able to be turned on or turned off, so that there are clear lines of control from the consumer who is desiring that access and the capacity to share. I think it's always worth mentioning that there are essentially two elements to the consent element here for the business model. So first of all, a clear definition of what the data is actually needed for, and then secondly, precisely what data is actually needed for the third-party provider to perform the role. Then once we've got all of this lovely data flowing back and forth for the good of consumer, we also need to protect that within the ecosystem. So the next thing that we would be looking for would be the provision of a liability framework to mitigate any issues of loss or certainly misuse under AML, and then making the customer whole, maybe laying out the prerequisites for cyber insurance to actually protect the actors themselves in the ecosystem as well. Then really you have to have a legal and a regulatory framework or a system that gives force to those first three elements. And so FData, as you would well know, focuses on objective-based regulation that really asks or makes it clear why you are going to do it in the first place. The belief that all parties should be regulated within that ecosystem. And I think also fundamentally that the legislation or the law really can't dictate the technology component, because of course technology moves too quickly, and obviously what you don't want or need is a static technology solution occupying that essential role within the framework. Then alongside the technology applications, we will be looking for high-level technical standards around APIs and obviously a trust framework. And you can't make those decisions before the legislation, otherwise you're going to have to unwind the technology. So these things are also sequential. And I think critical to remember that the technology solution is one element, and it's not a solution to the delivery of, or nor is it open banking itself. I mean, obviously it's critical because technology resides at the heart of open banking, but we've seen some instances of where technology is presented as an enabling force to regulators, and then the regulators assume that, well, that's open banking. And of course, it's not, it's one element. So technology is at the core of open banking, which is in itself an enabling technology, but that doesn't contain a proposition. It allows for propositions, products, services to be brought to the market. That all needs to be kind of contained within a governance and funding model in which ideally all parties would pay in a fair and proportionate way. So you've got to have something that kind of allows for any actor to sort of be in the system appropriately, but is also paying proportionately to participate. A lot, as you would well know, a lot of the most innovative products or services that are brought to the market come from small startups who can't possibly pay the same amount to participate as a major FI. So proportional funding, sort of scaled model is what's appropriate there. And then finally, the seventh element here would be conformance testing, post-implementation monitoring to solve inevitable problems that might arise. And for instance, one sort of good go-to example in the UK is that one bank early on in the implementation of open banking had a 16-page customer journey, which of course is frightening in itself. And then there was a 5-minute timer against that. So I can't imagine being a customer and the stress level trying to get through that process within 5 minutes. Now, technically, that FI were compliant, but the user experience was obviously far from ideal or practically functional. And that, that issue was addressed after being surfaced by the monitoring process and then solved through regulation.
And best not to actually report in the testing and the monitoring through any mechanisms of self-reporting, where the FI and the fintechs can obviously have a great divergence of opinion on API connectivity or whether or not it was available or not. So we would look for the best use of a neutral central technology to measure technology, and one that doesn't have a commercial interest in what they find or report. So I think that's a great sort of element for transparency within the market. So just again, to knock off those 7 points as bullet points, we've got a fundamental consumer data right, consent mechanism, liability framework, a legal and regulatory system, high-level technical standards, governance and funding, and then conformance testing and post-implementation monitoring, we think all make for a happy and successful open banking framework. Fantastic, Richard. I think you brought here like a very, very good summary of what is needed to make an ideal framework. And taking from that, I think it's important for us to take a look, because all of those things that you just said here are part of a learning curve that we had here at FData, is all summarized also in our blueprints. So it's very important to check on that. But I know that in some cases here, when you look at open banking implementation, or even the countries that are trying to implement that, and I think that could be very good for us if we could take a look in the different elements that are lacking perhaps in some countries that are preventing open banking, open finance from happening. So I have some examples here, because when you look, for example, at Canada, when we have Canada now is in a debate regarding also data protection, and there are some things that are kind of stuck in this process. So we have also the examples from Australia, where we had the opportunity there to perhaps make and use the benchmarks when you talk about technical standards that are, that have been used in the UK, and then we had like a point where they tried to make a specific technical standard on that, and then they get back to the FOPI standard. So if you could explore a little bit of looking at countries such as Canada, as I mentioned, also the Australian experience that now is really happening, but there are other countries which open finance is lacking something, and when you make an analysis of that, perhaps is one of the bullet points that you just said here. So can we make like a critical analysis on some countries, just for us to really see where those bullet points fits into the ecosystem of those countries? Sure. Well, firstly, thinking of Australia in particular, I will never be forgiven by our mutual colleague, Jamie Leach, if I don't mention that, of course, she's prepared this wonderful overview of the state of open banking and journey towards, kind of their much broader vision for open finance or open life as part of an Open Banking Week presentation. So for anybody who wants a really terrific in-depth presentation from our person on the ground in the thick of it, please do hunt that down. But Australia, to take one point, is interesting in terms of the technical standards, because at the beginning, I think there was definitely a desire and an adherence to the FAPI standard, and then for various reasons there appeared to be a momentary deviation from that as a standard that then was, in my view, sort of corrected and went back to that. So I think one of the things that I would definitely want to pull out there is for countries that are a little earlier or at a different stage of the journey, there's an opportunity here to not just create open banking for that region or open banking to kind of flow and work within the country, but there's an opportunity to actually align on kind of more of an international or global level if you have the same standard. Otherwise, what you've done is created open banking, but within borders. And what we're really trying to do is fulfill
kind of open banking or open finance, the open part of that really applies to the open nature of the market and the ability to not just operate within a specific region, but ideally kind of across the globe. And when you think of companies that actually have a multinational footprint, that means that it dramatically reduces the friction and engineering costs if they can essentially build to one common standard. So in my mind, that would sort of be the utopia here, because that's best for the consumer, it's best for businesses that are operating in a global market, and it's an opportunity to not make a mistake by stepping away from a worthwhile appraisal of what other countries are doing. And I think there's got to be some sensitivity here, because I think some countries feel that, they shouldn't necessarily have to follow the pathway that another country that's more mature in the journey has adopted. They can sort of do their own thing and make, Australian open banking Australian, or Indian open banking Indian. But it shouldn't be done at the expense of missing that sort of interoperable or interconnective element of what we're trying to create. It's about the foundations, right, Richard? Because it's just like the example that Gavin Littlejohn, which is our chairman, always likes to give. Is just like the plug in the socket. So and when we talk about that and looking long term, because we are trying here to build something that now is local, but once you have like a common standard and it's globally used, I think everyone benefits from that, and also because we have different experiences that are all brought back to, in this case, OpenID Foundation that created the FOPI standards, and it makes it more resilient. It improves it. So it's very important. That's a perfect point here, and I believe that serves as a guide for other countries that may be interested in trying to implement open banking or open finance locally. So perfect, and you nailed that. I think it's very, very good point. And moving now to other countries, because in this case for Canada, it's just like addressing this technical standards and try to be aligned with the best practice that we see globally. What about Canada? Because there are also other elements that are preventing open banking from really happening there. If you could give a brief view on that, because Steve Bonds, my colleague from North America, for sure he addressed that in one of the panels, because he's also on Open Banking Week. But it's good to connecting that to the summary that we just spoke about. Yeah, absolutely. So yeah, I mean, as you are doing certainly in Brazil and also kind of within the region, I mean, Steve and his team in North America have done an extraordinary job in advancing the interests in the delivery of open banking or an open banking framework, and much to the benefit of customers, consumers, be they individual citizens or certainly banks. Sorry, not banks, certainly small businesses and banks. I mean, banks would obviously benefit if they have the vision to kind of see the benefits here. So yeah, for Canada, I mean, various sort of obstacles to sort of weigh and overcome, but certainly one of the things that springs to my mind is solving the component for digital identity within the trust framework. And so some of the push and pull there is, should there be a federated digital ID system that sort of plugs into kind of the planned sort of consumer or customer CDF, customer data, right there. So I'm not sure that that's a necessity, because there are other mechanisms that you can provide, certainly trust frameworks from your commercial standpoint, and so you don't need to have that in place for open banking to function. That's not the UK experience, but I think it's very easy for those who might not be fans of the introduction of open banking to kind of put barriers in the way there. And I think one of the rationales and one of the
certainly one of the functions or missions of FData is to sort of help explain why that is not a necessity. So digital identity and trust framework would be one of the things that's certainly currently within the scope of debate for Canada. Okay, nice. And trying to push it a little further to other regions, do you have any considerations regarding the status in places like India and Japan that we hear from FData? We got the chance to interact with the regulators and do rounds of conversations around what's going on there, what they are, how they are addressing open banking implementation there. Yeah, so I mean, India obviously has extraordinary market potential that is moving down the pathway to sort of being unleashed. One would hope through open banking, and a starting place there is the guiding framework, the Data Empowerment and Protection Architecture, the DEPA. Developed by a volunteer software collective, and actually goes beyond the financial sector, sort of not too dissimilar to the Australian model, and articulates an architecture for all data. And so, and it's covered by the overarching data protection bill there. So there's kind of a conglomerate of account aggregators that have sort of been blended into Sahamati to help deliver kind of open banking in India there. But there are still a number of steps for sure that need to be taken, can be taken, and will be taken, I'm sure, within India to that regard. So it's interesting. I mean, it's come about in a somewhat different way, in part driven top down. By regulation, but sort of met halfway or maybe a third of the way by the market. And that's obviously, as you would know, one of the push and pulls here, that do we get to open banking through market forces, or is it regulatory driven? Yeah, and from your view and experience, what are the pros and cons that you see in this different approach? Contrasting the market lead approach and the regulatory one, driven top down by the regulators. I mean, it's a great question, because I mean, obviously we've seen that kind of historically. In Europe, the markets are driven by regulation. In other countries, such as the US, markets are industry led. So in the UK, open banking was delivered top down. In other words, the largest banks, or the so-called CMA9, were compelled to share their data to be part of the framework and share in the cost of delivery. And obviously this caused inevitable friction on a spectrum of anything from the incumbent FI not wishing to yield to competitive advantage, to more willing participants who actually had the vision scrambling to re-engineer legacy systems or recognize or bear the cost of the burden of integrating more agile technology. So the ultimate goal of compulsion was to create a level playing field for the consumer, to harness the potential of the market, to realize growth through a healthy competition. And we're certainly starting to see the benefits of that. But obviously there's friction along the way, kind of around participation. And in markets like the US, open banking has existed for quite some time by virtue of innovative TPPs who've developed products and services that are now firmly embedded in the marketplace. And these would include, the common verticals such as payments, SME lending, PFMs. And the challenge now, of course, is that these market sectors are at a stage of maturity where they would greatly benefit from the guardrails of regulation that currently just isn't organized in a comprehensive way, or in some cases exists at all. So now we're starting to see, obviously, some ownership within the alphabet soup of federal regulators being taken. The CFPB signaled proposed rulemaking on the key section of Dodd-Frank 1033. And back to our first bullet point, that, of course, is at the heart
of the journey for open banking, this is predicated around the consumer data right. So I think in an ideal situation, this process will be guided by an active dialogue between all stakeholders, where industry and regulators come to the table for the purposes of information exchange, design, delivery of the framework, and essentially what's happening in Brazil, I believe. And that's one of the great missions of F-Data, is to convene all of the stakeholders so that the conversation, which is supposed to be enabling a framework to benefit everybody, isn't being had by one side of either a two-sided conversation or a multi-sided conversation, which has been an issue in some other jurisdictions. Government has consulted one sector in terms of the design and the delivery, hasn't necessarily talked to the fintechs, and then even the FIs are somewhat perturbed that they need to talk to the fintechs so that they can design that sort of synergy between the two components there. So I think there are pros and cons between market-driven forces and regulatory delivery, but again, as with many things in life, I think it's about a via media or middle pathway where you engage and you convene stakeholder conversation to reach the ideal sort of delivery point and design. Fantastic. And I'm taking the opportunity also to talk a little bit about Brazil, because here in Brazil, we are pretty much following the UK experience. There's a little bit of also what the Australians brought to the table. But I think the main purpose in this case for the central banking is trying to make a level playing field among the different players that are in the space. So to also improve competition. So when you look at the main objectives, they're pretty much aligned what we saw in other jurisdictions, such as UK, for example. And here in Brazil, we are in the process of making that. For you guys that might not be aware, we are going to have 4 different phases here. One phase is already concluded, went live. We have the second one, which is basically about consent and data sharing. The third one about payments initiation, and then the fourth one, which is going to be an expanded scope, but basically bringing products like FX, like investments, all of that into that. So it's going to be at the starting point of our open finance experience. It's a short time frame to do all of that. The process started. In fact, the regulation went live on May last year. We got a little bit more than 1 year of regulation here, but the process is going to go up until mid-December, according to the original roadmap, to the revised roadmap, because we had the original one, and now we made the revision of that, just one in the beginning of the year, and then it was going to be on mid-December. But I think all the different experience that we had here, the central bank is taking into consideration. I think it's very important, just like it was made in the UK and other parts, to bring everyone to the table. So we have multiple, trade associations that are doing the advocacy work as well on behalf of their own different, group that they are representing. And we are seeing that as a very interesting way to make the dialogue happens. And also looking at Brazil, just right after we had the open banking announcement, we also have the open insurance announcement, because we have a different regulator here for insurance. We have 3 regulators in Brazil. In fact, the central bank, the insurance regulator called Suas APIs, and CVM, which is the Brazilian SEC with capital markets and investments. And so it's being rolled out to have a true open finance framework here in Brazil.
It's very exciting. I think what we're doing here is a very ambitious plan because it goes beyond what we saw already in the most advanced open banking experiences. And I think the regulatory approach and the top-down approach is necessary it's here in the country because we have disproportionate forces here when we compare, the big financial institutions that got, a big chunk of the market, something like 80%. And then we have all the other challengers and other players, in this space that need to have a common ground in terms of how to operate in this field. So bringing everyone in the table and try to listen to the different voices and create that based on international standards, as we just spoke here, is crucial, and that's the way that Brazil is moving. And looking at Latin America, we also have other countries. You have Mexico that is also taking some steps towards open finance. We have also Chile that's on early conversations. Colombia also on early conversations. But I strongly believe that once Brazil finish the process here, we can be for sure, a country that is going to help and aid other countries in this process. Despite the difference that we saw in terms of regulatory frameworks, and we're gonna have some common ground and things that we can definitely help on this process, as FData as well, and and the central bank can also go and help somehow in this process. So, Richard, we are approaching the end of our panel here. I would like to hear from you your final considerations on that, and then we can wrap up. For sure. So yeah, I will just echo some of what you said to the extent that FData has certainly always been very excited about Brazil's, and you used the word ambitious, and I was going to use exactly that word. It's ambitious. It's exciting. It is very customer centric, just in the way, for instance, Canada has consumer or customer directed finance. It's for the benefit of the customer there. And I think you're right that Brazil will have this very sort of powerful magnetic force and draw other countries to certainly closely examine the model that Brazil has adopted. And I think the pace of delivery here for Brazil, it's interesting that you can clearly see that here's another iteration of open banking. If we think of it starting in Europe with PSD2, open banking in the UK resides in the regulatory and legal framework of PSD2, but took it steps further. Australia. So each time it rolls out, it's got sort of more ambition, but it's also got kind of a proven set of examples to look at. Mistakes not to make, such as deviation from an international standard, consumer sort of journey guidelines, all of that good stuff is already out there. Nobody has to make the same mistakes that other countries have explored and decided to rectify. So Brazil is on a wonderful trajectory, and I'm so glad that FData and you, as FData's representative on the ground, are there to help guide and deliver that process. Fantastic. And as we always said here at FData, that we don't need to reinvent the wheel here, because there are so many things that are already established in this space. For sure, everything can upgrade, but we have some basic foundations that can shortcut the process. It's been a long process in the UK, but was one of the first countries to really make this deep dive on that. And now we have some templates, so it's basically very good and very powerful for all those countries that are trying to go into this interesting adventure of open data as a whole. So that's the step. Richard, I would like to thank you a lot for taking the time to be here, and I would like to thank you who's watching here and enjoying the event. So please stay tuned and enjoy the rest of the Open Banking Week. See you. Bye-bye. Bye.
What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pede empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. Business performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys.
Hi, my name is Dima Postnikov. I live in Australia and work in banking sector. I specialize in digital identity and trust ecosystems. I was a part of 2 major open banking implementations for 2 largest banks in Australia. I'm also a member of OpenID Foundation FAPI working group that works on an industry standard for open banking security profile. I've also been researching trust ecosystems for open banking and digital identity over the last few years. Today, I will give a brief overview of trust ecosystems, go through some terminology, delve into some comparisons and observations. Then I will talk about what drives the adoption of those ecosystems. I am presenting my personal view only, based on my experience and experience of other people around the globe that I was fortunate enough to discuss this topic with. To set the scene, here's an example of a simple trust ecosystem, classic open banking example. Data providers have existing relationships with the users. Data providers provide data to data consumers via standard interfaces and with the user's consent. This enables users to access additional services from data consumers. It is a network of participants. We can have many users, many data recipients, and many data providers. On this screen, I have some standard definitions of the ecosystem and trust applicable to our topic. For the purpose of this presentation, I will treat open data and open banking ecosystems as the same. I will focus on this type of trust ecosystem. There is also another important flavor, digital identity networks, but this should be a subject of a different presentation. I will use data consumer term, but it could also mean TPP, API consumer, data recipient, API client. Around the world, every jurisdiction seems to pick a slightly different term. Data provider could also mean data holder, API provider, ASPSP. It's not just about the data. It's also about write access and other functions that can be exposed via API. But I will use data provider and data consumer terms for consistency going forward. Open banking is a truly global movement. It started off in Europe with Open Banking UK leading the pack. Open Banking UK has gone live with customer data in January 2018. Australia followed in July 2020. These are just some of the examples. There are a lot of different countries right now working on bringing open banking type of ecosystems to life. So watch this space. By no means this slide is 100% accurate. I've put it together quickly for demonstration purposes only, and I am inviting everyone in the know in each region to help me to keep it up to date. Open banking is usually driven by the government. There are a few examples of industry-driven or commercial ecosystems. Most countries focus on the banking sector only. Some countries like Australia, with consumer data right, trying to extend it to other sectors like energy or telecommunications. What makes it a trusted ecosystem? Presence of key components, a user, data provider, and data consumer that communicate to each other, make it interconnected system. In order to have a set of trusted relationships between different components in a complex network, we need each component to behave reliably with a minimum set of standards and responsibilities. All integrations between the players to be based on a defined specification. Onboarding process to the ecosystem should be clearly defined as well. Rules, regulations, and technical standards make the secret sauce
that make it a trusted ecosystem. So each player can trust another to behave in a predictable manner and to achieve the outcomes required. You might have noticed that I've added another box at the bottom of the diagram in the circle. Most of the ecosystems have a central registry or directory mechanism or discovery mechanism that allows participants to onboard and understand who's already onboarded, what's their status, what are they supposed to do, and what are they allowed to do. Now I would like to drill into these technical standards in detail, one by one, leaving business and legal rules and regulations aside for now. API specifications. These define payload of APIs, inputs and outputs. This area is very aligned to business or domain language and focuses on the resources ecosystem is designed to expose. For example, in banking, this would be customer, account, transactions, scheduled payments, etc. Every ecosystem in the past has typically designed their own API specifications. Some payloads have to be unique for each ecosystem or jurisdiction. Some can be considered common. FDX is one of the organizations that trying right now to standardize some of those API specifications across multiple markets. Security profile is probably the most important part of the technical standards, although I might be biased. It defines the framework for secure API access. This area is also the most standardized at the moment too, with Open Banking UK and CDI in Australia already live with financial grade API. They've chosen financial grade API version 1 advanced security profile. Other jurisdictions like US, FDX and Brazil are looking to adopt it as well. What is FAPI? FAPI is a security and interoperability profile for auth, for open banking and similar use cases with high security requirements. It has been started during Open Banking UK implementation and currently managed, curated by OpenID Foundation FAPI working group. Why would you adopt FAPI? Because you're going to get proven security and interoperability profile, vendor support, developer skills, global data recipient, data consumer familiarity, and conformance test suite that covers large range of positive and negative test cases. In my experience, it's a must. It's a massive help for each organization trying to implement FAPI. Consent capture. Consent capture management has been traditionally done in slightly different way in each jurisdiction. The main reason for it is there was no standard. There is an effort to standardize it at the moment in FAPI working group, and it's focusing on consent management, concurrent consent, and fine-grained consent. These areas haven't been previously covered by FAPI 1, but will be covered by FAPI 2, including new grant management specification. Some jurisdictions have additional requirements like non-repudiation, which should also be covered by FAPI. There is no industry standard used anyway at the moment for the central registry or discovery mechanism, apart from certain aspects like dynamic client registration, where Open Banking UK and Australia use slight variations of the same pattern, where data recipients register with data holders based on software statement assertion from a central authority. This is just a crude example of how coverage of different parts of technical standards could be done with different specifications. This table attempts to compare
just some aspects of technical standards used. For example, Australia has designed its own API specifications. It used same FAPI profile with some minor modifications. Approach to central directory has been copied as well with minor modifications. Again, the only other thing I'd call out here, European market, UK, with PSD2 had mandated strong customer authentication and dynamic linking or transaction signing. Australia didn't have this requirement. The differences between consent implementations in Australia, United Kingdom, and Berlin Group are displayed here. There are typically three types of authorization or consent capture mechanisms: redirect, decoupled, and embedded. Embedded is not recommended for security reasons. Decoupled approach allows for new and innovative ways to capture user consent that's more suitable to some scenarios, like multi-device scenario. Redirect has two flavors: traditional web-to-web or anything-to-web, and app-to-app. App-to-app is important because nowadays, majority of new applications come in the form of native app. And users also tend to authenticate or utilize their banking services via native apps as well. Australia has implemented only anything-to-web. United Kingdom implemented anything-to-web, app-to-app, and decoupled approach, which gives more options to users and data recipients. Fine-grained consent is important because it's more privacy-preserving than coarse-grained consent, but it's also required for some of the use cases like payments. Consent management via consent API or grant management APIs, which is a new FAPI specification that I mentioned. It gives data recipients more understanding of what's going on with the authorization, with the user's authorization. What's the current consent status, authorization status? What exactly had the user consented to? In terms of adoption, UK has been live for 3 years now, including the pilot period, and is doing really well in my opinion. Australia has been on open banking journey for about a year to date, and it's still very early. Unfortunately, we went live with a limited set of functionality, no payments, no fine-grained consent, no consent API, as mentioned before. And in my view, that has impacted the level of adoption. Speaking about adoption drivers and adoption levers, regulation always will be the main driver from the supply side. That's what usually happens. The government prescribes all banks and financial institutions to provide the APIs. So that creates a supply. Minimum set of functionality for key use cases. It needs to be available to users and data recipients, data consumers. This will create the demand side. It is important not to reinvent the wheel because it makes it harder to generate adoption, harder to implement use cases. FAPI is just one of the examples why you would do it, because you get vendor support, you get developer skills in the market, and many other reasons that I've mentioned before. It is important to build a community early, be transparent and open. It's also super important to plan the change carefully. Once you're live, change becomes difficult, especially if the change impacts the way the participants interact with each other.
transition states become, transition periods become important and painful. And I'll repeat it, but I'll repeat it again. Don't do custom. That kills adoption. That's all I was going to cover today. Please reach out to me if you have any other questions or have more information that can be added to this presentation. Find me on LinkedIn or Twitter. Thank you. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
proud board member of Open Banking Week. This conversation is brought to you by Open Banking Week as we have open discussions, open talks as we like to call them, ensuring we're bringing you insights from the leaders across the world actually doing the heavy lifting in open banking. In today's episode, I have the privilege of talking to Thomas, who runs the ecosystem for Eastern Europe and MasterCard. Based in Poland, he was able to share with me some of the advancements and the realities that it takes when looking at our legislation like open banking seriously. From PSD2 implementation changes and standardization, this episode tackles a little bit more than that. What does it really take to have an open banking mindset and mentality, from culture to learning how to actually failing fast, and the new products that MasterCard is looking as they look to become the ecosystem provider, connecting people beyond credit card payments and actually value. So talk to me, who is Thomas? What does he do for this big organization? I know you have a fancy title, but what do you actually do and how did you get into this business? Okay, yeah, so my name is Thomas. Nobody called my title fancy before, yeah, but I think it's like a proper phrasing of it. Yeah, so I'm working for MasterCard. I'm responsible for Polish market in terms of sales and strategy. So I'm basically responsible. I have a team of people responsible for nurturing, maintaining relationship with our clients on the issuing side. Yeah, both regular banks, which used to be our most important component of our client base, but interestingly, the growing another growing sphere is also fintech issuers. Yeah, so all non-banking entities, financial institutions, electronic money institutions. It could be, big retailers or startups or any other, basically from variety of industries. Yeah, so that's the biggest area where actually I'm focusing on. Another one which is also quite interesting is basically strategy development and coordinating various initiatives. At MasterCard, we are lucky in the sense that we are in a well-established industry, which allows us basically to also think about the second and third horizon in terms of, let's say, future and further developments in many areas. So we are well positioned basically to devise various interesting ideas and test them, as a strategic initiatives which are not bringing us immediate profit or value, but should become beneficiary over mid and long run. Yeah? So when you look at how that industry has changed, it's really interesting to see a large organization and a global organization seeing a shift in what is the composition of their customers, effectively, who you're taking care of, because you're there to enable payment services and everything with sort of a transaction. You've been an enabler of that for years. And to see that now you're having to cater to fintechs, to retail, to other sort of technology companies. As you mentioned, it's a wide span of opportunity. How do you look at this as your role has evolved a ton? So what's the value today that you're aiming to provide to some of these partners? How has that shifted as the clients shift? What are they asking for? Because we all know the state of maturity or innovation of some of these digitally native players is at a very different speed than traditional regulated entities might have once been. Okay, so I will answer that question basing on my, let's say, personal story, because in fact because in fact I used to work for MasterCard 2 times. Yeah, firstly I joined the company in 2012 and worked till 2013, and then a sort of crazy but also brilliant idea came to my mind, basically to switch to strategic consulting. Yeah, so I went to McKinsey for 3 years. Afterwards, I returned around 2016, if I remember correctly. Yeah, so I could compare MasterCard. That comparison actually
reveal some, let's say, revolutionary insight. Yeah, because formerly MasterCard around 2012 or 2013 was like I say, typical payment scheme, which we know for last 20 or 30 years, established in 1970s or maybe even earlier in certain cases, purely focused on basically cards, yeah, on traditional client base, meaning banks on issuing side, acquires on the transaction acquiring side, and basically on cards. Yeah. While I returned in 2016, the transformation, which I'm going to touch upon in a moment a bit, has already commenced and was then only continued and was growing at even faster pace. Yeah? And that transformation was multi-layer. Firstly, MasterCard diversified, as I already mentioned, the client base. Yeah? In 2020 or 13, there were some fintechs or non-traditional clients, but it was like a minority. It was a niche. It was like a fancy stuff. Yeah. Now it's something that really consumes a lot of, in a very good sense, a lot of energy. Yeah. It's very diversified sector with multiple use cases, with companies of different size, coming from money industries, etc. Bringing you all this, more or less crazy, but at the same time courageous ideas, pressing you actually to act much faster than you used to act in the former world. So that's first dimension of the change. Second dimension of the change is the fact that MasterCard is not longer saying that we are or card company, and importantly that we want to be a card company. Yeah? We rather want to be a sort of ecosystem orchestrator, which connects multiple stakeholders from various industries, so that they can exchange value in a efficient, secure, and convenient manner to provide value to the end customer. Let it be consumer or business customer. Yeah? And this value exchange is not only about payment. Actually, it's not only about cards payment. Yeah? It can be ACH payments or account-to-account payments. So the type of money flows with the growing popularity. In the future, probably it could be Bitcoin, and something what probably we're also going to talk about even more today. Something what is enabled by the open banking. So the data exchange flow. Yeah. So right now, MasterCard is not only about the payments, cards payments, but it's about the exchanging value. Yeah? And that value could be either money or data or something else. Obviously, a lot of what I have mentioned is still on the, let's say, aspirational or visionary stage. I mean, we made multiple inroads, and we are more or less successful on a couple of them. But we are still learning. Yeah. So obviously, we are also making a lot of mistakes. But the visionary path is actually already outlined. Yeah? So it means that the job here is basically much more interesting, yeah, because you don't need to be, expert in card issuing processing. Yeah, you need to be quite fluent with the topics such as data, digital identity, data flows, open banking, blockchain, and stuff like that. It's lovely to see that transformation. I remember working with transaction ecosystem providers in the past, and seeing and always having the curiosity of being, wait a second, you've kind of been in exchange for these things, and you have a business model in which you take transaction percentages, but it's literally you're being an intermediary, but in a decentralized way globally. So it kind of makes sense that the next thing you would say is, what else is there value that's being digitized that we can
help these parties exchange. And I've been personally super curious as an identity expert to look at all the acquisitions MasterCard has done lately on identity, which I'm sure could be a topic for a whole other episode and conversation. But you brought up the open banking as part of this initiative in these videos, is tell the stories around what's happening, what's really actually happening around open banking, and what are some of the lessons learned that we're having. You've mentioned it making a transformational impact. And there's one thing in particularly that you said that it really interests me. You talked about openly failing. Like we're trying a bunch of stuff. We're experiment with our clients or in our ecosystem. We don't have it all figured out, but we have been okay with testing some things, not maybe succeeding in the traditional way, which I think it's actually a huge part of the mindset shift that is required in larger corporations. Is like, what is your actual license to fail? And then you talked about the talent that is required to have that access and that license to fail, which is much more than, hey, if you want to work a MasterCard, you got to know everything about cards and like POS systems. Is like, you actually have to know the value in the future of digital asset exchange, whatever that asset is. It could be an NFT, it could be Bitcoin, like you mentioned, it could be, I don't know, the digitized version of my coffee. Like we're seeing so many different things. And that's not even talking about things like super world or like an AR world where you have assets that are actually in a different foundationally operating system and language like Unity. How are you handling all these things? Like when you look at the thing I love is open banking technically is about building an open system where the end consumer and humanity at large benefits, which is super aligned with a lot of your corporate responsibility and values overall as MasterCard. But like, how are you as the leader in the organization building that transformation? Like, what is the scope in which you're looking at open banking affecting the evolving payments ecosystem? There is no one silver bullet leading to a success. It's as typically in such situation is a combination of various factors which mingles basically and helps you to move forward. Yeah. So, but to put more structure into it, I think that we started from the corporate aspiration, basically announced on the global executive management level, and then cascaded down to each and every layer of the organization, which is saying that across, let's say, 2023 or 4, we are expected to deliver 40% of our revenue globally from services. Yeah, other than our, let's say, regular cards business. That means basically that you need to start to be creative and look for these other revenue pools which you would like to touch upon to meet that aspiration. Yeah? So it comes from the vision, which can be somehow measured. In this case, it's a share of non traditional or revenues coming outside from core business. Second thing is, I think, the corporate culture. Yeah, because when you want to do such shift, you need to start firstly define, but then encourage and nurture people to behave in different way. Yeah, they need to be much more, let's say, creative. They need to be much more open-minded. They need to be much more collaborative. They need to be much more courageous. Yeah, and ready basically to try multiple times, fail, but then learn. Yeah, because and we like the coined wording saying test and learn. Yeah, basically, you need to test multiple things in cities. You need to be prepared that some of them, and in majority of them will not bring fruits. But then what is critical
is basically learning, gleaning insights, and trying to determine what you can improve, what you can do differently, what are basically sometimes other areas where you need to switch your attention to and test again. So it's not a mistake to fail. It's a mistake not to learn from it. So corporate vision, culture, and the third thing is basically obviously the talent pool. You need to sometimes either train people in this regard to these new competences, but sometimes you need to basically hire a little bit different profile, for instance, which is much more able to learn all this technology stuff and become familiarized with all these buzzwords like AI, process robotic automation, blockchain, etc. But not on the buzzword level. You need to understand the nitty-gritty to at least a certain extent, so that you can basically at least fluently connect various dots and try to find new value for your client. And last but not least, I would say, is the way you, as a leader or as a manager, which you lead your team or manage your team on a daily basis, where you try to inspire people to look for new things, to become more open-minded, and basically to connect various dots, to look for different assets, either within the organization, but sometimes even outside of the organization, because you need to become not only collaborative in an, let's say, inner sense, but I would say also in the outer sense, because in this, let's say, new world which is surrounding us, or which is emerging somehow, you should be less reliant on basically your own proprietary assets, but also be able to look for the assets or tool or talent pools which are outside of a company. So you need to be able to identify them, but you also need to be skilled in basically building these partnerships so that you can jointly provide even greater value to your clients. Now that covers like two of the questions that we wanted to talk about in terms of like how open banking is really supporting and sort of spearheading innovation. And I think you talked about that mentality, that reality of a new business model makes the entire construct of the foundation have to be rethought, from culture to people to skills to how you operate. And I think that that's one of the most fundamental things, and why I frankly think, other than the other point you brought up about some people's level of literacy is around the buzzwords and it ends there. And I think we're leading on to a technologically led age where you're going to have a little bit more depth than just saying APIs, BaaS. Like, you're going to have to understand the construct, not only, I think, to speak to regulators, but to articulate value on a business model to clients and to have an ROI that makes this promise of an open world of finance a little bit more of a reality than anything else. Thomas, you've been working in Poland, and I'm a big fan of all the emerging markets, coming from one myself, of saying that, sure thing, the UK might have started this thing with the CMA a few years ago, but there's a lot of advancement happen. There's a lot of companies investing heavily in talent in Poland. How do you think the country, and when you look at the breadth of different clients that you're responsible for generating that 40% worth of service revenue from, where are you seeing their maturity, and what excites you about open banking in Poland? There are multiple things which are exciting about open banking. Firstly, maybe let's firstly start with the concept, the definition, because there is a lot of confusion about open banking, PSD2, etc. There are, I think, two divergent concepts. Open banking is a sort of vision when you have companies from the financial industry, so mostly banks and non-banking entities, which are connected through APIs, and which are able basically to share the data or initiate payments or
various other activities. Actually, we started from payments, but there is probably much more in the space. So we are able to share and connect through APIs based on clients' consent to provide even greater value. So it's a much broader, let's say, concept. We started obviously with the PSD2, which is basically just the regulation. So a regulatory, I would say, springboard, which helped to great extent to bring this open banking concept into life, at least in Europe. But PSD2 has much narrower meaning that it actually could have in the future. I mean, open banking as such. So first thing which is exciting is basically that you have unlimited, I would say, possibilities. We started with simple functions, so account information service and payment initiation service, and actually it's very narrowly defined to account to transactional accounts. And on the heels of that, we have very, let's say, nascent attempts with a couple of more or less rudimentary use cases like PFM, so account aggregation. When on the dashboard you can see basically your assets accounts or transactions from accounts from different banks. Another example could be basically leveraging open banking data for credit process optimization or scoring enrichment. Not to mention attempts to leverage open banking AIS data for identity confirmation purposes. But this is, in my opinion, this is just the beginning. Maybe even not super encouraging, because there are, let's say, hardly noticeable cases where you are able to monetize in this open banking use cases in a meaningful way. But this is basically just the beginning, and you can extend this basic concept which came to life on the heels of PSD2 in Europe to along various dimensions. So for instance, you can think of extending it into other products. So not only transactional accounts, but also credit, investment product, bank assurance, mortgages, etc. And we have, if you look all over the world, you may find example of geographies where they already started think about it. Another dimension is basically extending it into other industries. Because if you are talking about the data exchange flow, because payments is just for banking, probably, or financial industry. But if you're talking about the data exchange flows, you don't need to limit yourself to just the banking sphere, because you can, in theory, apply the same principles to industries such as, let's say, utilities, telco, etc. Where again you have players connected through APIs, which are able basically to share the data based on client consent. And last but not least, the third dimension is basically the fact that you can go beyond payment initiation and data exchange also to other activities like identity confirmation, accounts, digital product opening, etc. So multiple examples where you go beyond the regulation, which because regulation as such inhibits to a certain extent the monetization, because you need to do it for free. But in the examples which I have mentioned, basically you go beyond the regulation and you are basically able to learn or monetize. So what is exciting, coming to your question, is the fact that even if the road is bumpy at the beginning and we are still at the nascent stage, and what the industry is doing is sometimes be perceived as boring and discouraging, because all these APIs still do not work as efficiently as we'd like to see them, etc. A lot of standard issues. But the horizon, is really distant. I'm glad you brought up the
just the humility of saying, hey, we're early on the road, right? Like there's a lot of room for interpretation of the regulation. There's a ton of room around standardization between API sets and what is considered. And I know, and we all know that a lot of large organizations are in their own digital transformation journey and their own legacy infrastructure change. So enabling some of these things to get to the like pie in the sky or the possible, it's still a little far away. Like, what is your futuristic hope? I got to hear a little bit of it last time you and I spoke. But when I think about this, I think it's pretty obvious to say that it's not about the card anymore. So all these APIs enable way more than cardless payments. They enable payment decisions to be made by algorithms and machines and IoT devices eventually. So what is some of the things that you're thinking about when you look at your hope for MasterCard in the open banking scenario of becoming that orchestrator and that ecosystem provider? Like, what keeps you up at night or getting up in the morning of excitement to work on this? Like the real honest answer. Or what keeps me awake at night about the open banking? So I think that two comments here. So firstly, open banking is, and I think we have already mentioned that, but I really would like to highlight that it's not only about payments. Actually, not at all. Almost not about payments. And if you look, we mentioned the United Kingdom example, and I think it was very rightful, because actually open banking in UK is probably the most advanced. They simply started the earliest, or almost, or they are one of the, let's say, harbingers of open banking. So if you look at the data, because the OBIE, so open banking and entity governing open banking in UK, they publish the data on a monthly basis. For instance, if you look at the March data, but this is basically a trend. So PIS type of API query, so payment initiation, is just a tiny thing in comparison to the data queries, AIS. So it's less than 1%. It's growing faster. If you look at the average month-over-month growth for last, let's say, year, payment initiation growth, if I remember correctly, 4 up to 5 times faster, but it's still super tiny stuff. So if open banking was about payment, then probably it would be much more justified to think about it as a sort of threat to MasterCard, but it's not. Open payments is just one of the use cases. Secondly, as I mentioned at the beginning, the vision of MasterCard is to become a sort of universal ecosystem orchestrator. We started from payments, or even more narrowly defined from cards payments. But now we believe we have assets, we have expertise, we have tools basically to become effective and efficient ecosystem orchestrators also to other areas. And one of that is open banking. So that's why we launched 2 years ago separate and totally new line of business called MasterCard Open Banking Solutions, where we started with 2 products. One a sort of protective tool for banks in the capacity of account servicing payment service provider, and the second one is the connectivity service. So the hub connecting you with all the players. And again, that's a beginning of our journey here, with multiple attempts, sometimes mistakes, but we are learning, and I think that the way forward is a one way, actually. It's a one way journey. So we see ourselves as a sort of ecosystem orchestrator in the open banking world, which is predominantly focused on data exchange. Payments will be part of it, but data tells the story of payments. Data should go through or not. Data story, especially if you look at it from the angle which I mentioned, by extending this open banking concept to other products, industries, etc. So the data pool will be even much
more robust to glean a variety of insights. So we like to provide to this ecosystem efficiency, convenience, and basically protection for the stakeholders, but also for the end users, either on the consumer side or on the business side. I hope that we have more discussions about your progress as you put these products to market, because it kind of makes sense. Like, why would a startup go out there and have to connect to every single one of their banks if they can find a way of being part of your connection hub and speeding their product to market? I really enjoyed having this conversation with you and picking your brain a little bit more about open banking and some of the promises, Thomas. Thank you very much. Pleasure was only mine. Have a Thomas. great day. I look forward to seeing you in Poland. Yeah, Bye. bye. Stay tuned for the next episode, and please leave your comments and let us know who you want to hear from next. I'm Bianca, and I'm proud to be your host. Thanks for watching. Hello, and welcome to the session Open Banking, Open Finance Goes Global. My name is Brendan Jones, and I'm the Chief Commercial Officer of Consensus Limited. Firstly, as we start, let me give you a quick introduction to the Consensus Group. The Consensus Group comprises of Consensus Limited and also Open Banking Europe, which is also made up of Open Banking Exchange. Consensus Limited provides open identity and regulatory checking services to protect our customers and partners from the risk of open banking fraud. Open Banking Europe, SAS, and Open Banking Exchange champion innovation, competition, and efficiency through the OBE community initiatives, engaging all stakeholders in the open banking ecosystem. As an organisation, we're headquartered in the UK. We also have an office in France, but also extensive operations around the rest of Europe, and are now spreading out across the world. As a company, we're made up of experienced payments and financial services professionals. We've learned basically how to manage the gap between regulation and reality, which is really between theory and practice. We recognised in the journey on open banking that it's perfectly possible to be compliant with regulation, but not secure. When running a business founded on trust, obviously it's essential to be aware of the risks of giving third-party providers access to customers' accounts and data. That's why we founded Consensus in January 2018 and have dedicated all our energy into helping the open banking ecosystem to be both open and secure, supporting the players within it to transact with confidence. Earlier this week, we actually announced the launch of Open Banking Exchange into the LATAM region. And Open Banking Exchange is predicated off Open Banking Europe, where we have a community that has been brought together for a membership community for collaboration and discussion on open finance and open topics. Obviously, within Europe, we started with open banking many years ago, and there are many lessons learned that we have overcome through the journey to open banking and moving on to open finance. And
that can be shared with other countries around the world as they engage and drive their open banking programs. As an organization, we have over 600 customers and partners that we operate within the European Union. As you can see from the list of just a sample of our customers here, we've got some of the largest banking groups that operate across the European Union, and also some big American organizations as well, right the way down to small startup challenger banks who are now entering into the market, delivering new innovative offerings to customers via open banking channels. So let's look at open banking. It really is becoming a global movement. Very much started within Europe when we had regulation laid down by what is termed as the Payment Services Directive 2 to allow customers to share their information with other organizations known as third-party providers. And from the laying down of that law within Europe, we've now seen open banking start to very much become a global movement, with many countries around the world looking to adopt similar practices to that we've implemented within Europe. However, within Europe, we really did just start with open banking. And what we've seen with other countries around the world, as they move towards what we call open banking, it is much broader in its application. And really, it should be called open finance, because open banking in the EU is very narrowly defined to transacting payment accounts. But obviously, there are many other types of financial accounts out there, and open finance is a much broader initiative to include every type of account that businesses and consumers may have. You can see on this slide there's two colors to the open banking implementations that are taking place, and that very much is driven around whether countries are implementing open banking due to regulatory driven measures or whether it's market-led implementation. Obviously, in the EU and the UK, it was very much regulatory driven through the Payment Services Directive 2 that I mentioned earlier. But we're seeing in other parts of the world, for example, within Asia, it's very much being a market-led initiative, which means that from a regulatory standpoint, it is much more a light touch environment, whereby regulators are just maybe specifying a few, delivering specifications for APIs, for example, opposed to building whole ecosystems, which we see within the UK, where we have a central entity that manages and monitors the whole of the ecosystem. In terms of open banking and open finance, there are really many different drivers which are driving countries to implementing open banking and open finance. There's customer demand, democratization of data. Customers want to be able to share their data with other financial providers, whether that be a recognized bank or whether that be one of the new innovative fintech organizations that are coming into the market. They want to be able to share their data so they can drive better financial outcomes for themselves. Too long have the incumbent banks had control over the banking ecosystems, and now we're seeing open banking as a force for good, driving competition, driving innovation in these new markets, ultimately delivering better financial outcomes for the users of the system, whether that be consumers or whether that be businesses. We see open banking assisting with economic growth within countries as well. Too long have old traditional payment systems, for example, been in place that have very high costs associated with them. And under the umbrella of open banking, where we're seeing account-to-account payments or payment initiation, as it's more commonly referred to, we can see payments can be executed in real time. So there's benefits for the both participants within the payment chain. The data for the payment can be linked to the transaction, giving greater richness
to the banks and so on and the merchants, instant liquidity within the payment transaction as well, all importantly for a fraction of the cost against using traditional payment channels that exist today, for example, cards, credit cards, debit cards, whatever it may be. Probably the biggest change we're seeing, especially within Europe, the regulation within Europe PSD2, one of the visions was to drive innovation and to increase competition in the market. And open banking has definitely delivered that today. Within the European Union today, we have over 480 regulated third-party providers, fintech organizations that are delivering new financial propositions. On top of this, we have, of the 5,000 credit institutions or banks within Europe, over 1,500 of themselves now operating in this third-party provider capacity. So this now drives for greater competition in the market, greater choice for the consumer, and ultimately better pricing. Financial well-being and financial inclusion are obviously massive drivers for many countries around the world. And I think from the exposure, for example, I've seen within the LATAM region, where we see open banking or really open finance now coming to the fore, initially with the first initiative in Brazil, but with Mexico, Colombia, Chile, other countries looking to follow suit. The real driver here is about financial inclusion and well-being for all the stakeholders and for consumers, and getting more and more people engaged in financial services to drive better financial outcomes. So if we look at some of the success metrics that we've seen within the EU, open banking itself, or access to accounts as it was commonly referred to in the regulation, actually only came into force on September the 14th, 2019. However, since that point where it's come into force, we've got 474 TPPs on the slide here. It's actually over 480 now. These numbers increase on a daily basis. In the UK alone, where we can measure the number of open banking transactions that are taking place on a monthly basis, for the top 9 banks alone, there was 795 million transactions, open banking transactions conducted in March of 2021. And of these 795 million transactions, 99.9% of them were for account access, because account-to-account payments is only now just starting to take off in the United Kingdom. And if we include the whole of the UK economy, open banking economy, actually the number is more like 1 billion transactions which have been conducted across the whole of the open banking ecosystem. So from being a very niche product in the industry, open banking is now starting to become much more mainstream for all to see. We have 43 plus third-party providers who operate now across all EU countries. The EU is a slightly different arrangement to many other countries around the world, in such that there is the right for third parties to be able to what's termed passport their services into other jurisdictions within the European Union. So today, some countries in the EU may not have any third-party providers who are regulated at a local level. However, every country has third-party providers now operating in it through the right of passport of organizations from other countries. As Consentus, we publish on a quarterly basis what we term as our third-party provider TPP tracker across Europe, where we look at the number of TPPs in the various countries and so on. And on this slide here, you can see all the EU countries that are there. And you can see there's a light blue box. The light blue box is the number of third parties who are regulated in that particular jurisdiction. We call it their home state. And then the red boxes are the total number of TPPs that can operate in that country. So if we look at the top, for example, top left, where we see Norway,
Norway has regulated 7 third parties to operate in Norway. However, there is another 59 that have the right to passport their services into Norway and provide services to consumers directly. What we're also seeing within Europe as well is roughly 30% of transactional traffic now is all cross-border. The majority, as I mentioned earlier, is all about account access today. But as we move to account payments, payment initiation, those transaction volumes are going to significantly increase over the coming months through 2021 and onwards. In the UK, we have a slightly unique setup compared to the rest of Europe in such that we have a central entity that monitors the transactions and open banking for the top 9 banks in the UK. And the figures that you see in front of you here are the increase in transaction volumes from June 2018 through to March 2021. These numbers represent roughly 80% of the transactions that are processed, because for the rest of the market, you can add another 20% to the numbers that you see here. And again, I mentioned this is predominantly account information transactions opposed to payment transactions, which will come later this year. But you can see there's a great adoption as we move forward. And in the UK, roughly 3 million people use open banking services within a given month. That equates to roughly 5% of our banked population. And in the UK, we have a population roughly of 65 million, of which 48 million are banked. So we can take those numbers and we can extrapolate how those numbers will also play out in the various EU countries. So you can see, for example, on the left-hand side of this slide here, DE stands for Germany. It's the largest country within Europe in terms of size of population, and probably also the number of banks that operate within that country. And you can see here that for our forecast for June 2021, which is really only next month, that we'll be seeing 93 million transactions being conducted in Germany, right the way down to the right-hand side, a smaller member state within the EU, CZ, which is Czechoslovakia, will be conducting around 8 million transactions. And these transactions will increase month on month as more people engage in open banking services and new innovative propositions are brought to the market. I think it's fairly clear to say and obvious to say that open banking drives innovation. This slide here, I find quite a fascinating slide. In the United Kingdom early this year, our regulator, the Financial Conduct Authority, held a market consultation on open finance. So the move from open banking to open finance, bringing in many more accounts into the ecosystem. And what was interesting was this diagram or this slide was in the consultation process. And it demonstrates quite clearly that regulators are always trying to catch up with the market and innovation in those markets. On the left-hand side, you can see the first column which says envisaged services which have developed. These are the services that the regulator had identified for open banking. Quite a narrow subset. In column 2, they are other services that are now operational within the UK, delivered by third-party providers or indeed some banks, that the regulator had not even identified under the umbrella of open banking. And then the third column is other applications that are currently being developed and tested and will be launched within the UK market over 2021. So there is a very vibrant ecosystem, not just in the UK, across Europe. However, Europe is roughly 2 years behind the UK in terms of its market maturity and the volume of transactions and the number of people that are using today open banking services.
This slide here gives you a good example of the applications that are currently being offered into the market, utilizing open banking rails. And this really shows the innovation of fintechs out there who are not constrained by legacy technology and can develop very, very attractive propositions to market. We have some of the real obvious ones, account aggregation, where a person may hold bank accounts with a number of different banks. And through account aggregation, they can bring them all together to view them in one place for ease also and convenience. We have personal financial management applications that allow people to be able to set their spend limits, understand more where their money is being spent, to give them greater clarity and understanding of their outgoings and so on. But we also see some very clever applications that are launching into the market, which are attempting to automate established processes to increase the speed, but also to get better understanding, to allow people to make much more granular offers to consumers. An example of this is a loan, an unsecured loan. Traditionally, before open banking came along, you would have to fill in quite a bit of paperwork, present that paperwork, then the lender would go away, would go through a credit rating agency to understand your credit file, your background, and then make decisions as to whether they were going to lend to you. That can now all be automated online, and literally instant decisions can be made by offering the lender the ability to look at your bank account. They can obviously see your monthly income, they can see your monthly outgoings, and they can do real-time affordability checking to truly understand if you are able to take that loan and you can repay it. So some of the more old traditional ways of checking people's history and credit go out the window, because lenders now can see that information in real time, online, can see the last 6 months worth of data, can understand who your employer is, your monthly income and so on. So they get to know the consumer with a lot more detail, a lot finer, granular information and so on. But also, let's not forget business. Business is benefiting, and probably business is benefiting more now from open banking than consumers are within Europe, as businesses can start tying in their accounting services to their bank accounts in real time. They can get much more granular treasury management services available to them that help them with cash flow, expenses and outgoings and so on. So there is a real vibrant ecosystem, and it is only constrained by lack of thought, and there'll be many more applications which will launch over the months, years to come. So let's look at what's required for a successful open banking ecosystem. And we can come on to the structures of open banking ecosystem in a second. But when I talk about open banking ecosystem in this context, I'm talking about the infrastructure, the framework that allows participants to securely operate within the open banking ecosystem, securely such that it drives confidence of the users who will then want to engage in those services. First and foremost, we need traditionally regulatory oversight and governance. As I mentioned a little bit earlier, some countries have been a market-led open banking initiatives. And in those environments, you have a much lighter touch from the regulators. However, you tend to see pockets cluster together providing open banking services opposed to whole countries implementing. With regulatory oversight and guidance, you can get frameworks and policies that will help create the structures, the rules of the open banking ecosystem is very important, the processes and procedures that all organizations can follow in order to securely operate within this new paradigm. We're seeing the most successful open banking ecosystems predicated off the back of standards for APIs, for example, that all banks can look to implement. And it's really important that standards are implemented on a country level, because if you have every
implementing its own set of API standards and so on. That really delivers a massive barrier for other organizations who want to attach and integrate to their APIs. Every single bank has to be an individual integration, and that is costly, time consuming, and a massive headache to manage and run on a day-to-day operational basis. There's the APIs themselves, and quite often people just talk about the APIs. The APIs are obviously just the element that's exposed to people wanting to access data. But there's also all the orchestration layer that sits behind that, where we have legacy infrastructure that holds the data. So it's quite a major project that people need to go through. There needs to be control of data and consent management. We need to know what the customer has consented to, with whom, for how long. What sort of data are they able to obtain? Are they allowed to make payments? What happens if the consumer has a change of heart and decides that they either want to revoke that consent and control, or indeed just want to change the definition of it? Trust is the most important thing in the open banking ecosystem. Trust that the participants know who they are transacting with, so they know their true identity, and that they know that they're regulated to provide the services for which they may be accessing a bank's APIs. But that trust then extends into consumers. Consumers having confidence that their information is being collected and used in the appropriate way that they have given consent for. Very important, and without consumers' confidence, open banking ecosystems will not gain the traction and the volume of transactions to make them successful. We have two types of implementation of open banking infrastructure today, and it really falls into two camps. One is where we have centralized directory architectures, and the other is where we have decentralized. Now, directories play an important part within open banking. Typically, directories hold all the information within them of all the participants within the ecosystem, who they are, where they're from, what services are they allowed to provide, and so on. And when a third party attempts to access a bank's interfaces, it's important that that bank can collect that information in real time to be able to ascertain whether third parties should be able to transact or not. In the United Kingdom, for example, we have that central entity, and that's very much the same for the Brazilian model that's currently being implemented today. However, within the rest of Europe, there's a very different approach that was taken place by the regulator, and that was a decentralized architecture whereby banks have to implement their own directory services on a one-by-one basis. Now, arguably, this makes it much more complex to do. However, it is a slightly lighter touch level of regulation that is implemented within Europe from what we've seen, for example, within Brazil and within the United Kingdom. So in terms of Consentus and the directory service type services that we deploy to the market, within Europe, where we have this decentralized directory model, we provide a product called Consensus Verify. This is a SaaS-based platform that sits within the within AWS Cloud, and we collect all the information from all the regulators across Europe, of which there's 115 different registers, and we hold that information centrally. So when a third party attempts to access a bank's interface, firstly, we can authenticate who the third party is, so we know their true identity, and then we can pass back to the bank the regulatory status of that third party, so the bank can be confident in making a decision as to whether to allow that organization to proceed with the transaction. Then we get to a more centralized model, and we offer into the market what we call the Open Banking Hub. And you can see here it's a very different architecture. In the Open Banking Hub, there's many different functional components that are required. Normally within a central model, you have everybody onboarding to the central system.
So you need to have all the verification and identity services available for initial registration of the participants into the system. You need to have the ability to deliver digital credentials to them so they can prove their identity when they're transacting with others in the ecosystem. And you typically have to build what we call transparency databases, whereby you hold information on all, such that when there are problems and issues, people know where to go to get information to be able to contact other third parties, for example, to manage disputes which will arise within the ecosystem. So in summary, open banking is really becoming a global movement, and it is revolutionizing the financial services industry. And it's transforming the way that we as consumers and businesses use and manage our data. As we can see, there's different market drivers depending on which countries around the world are implementing open banking. But all of them, without a doubt, are breaking the monopoly of the existing financial services organizations that have, the incumbents that have had the majority of the business over the years. And it's driving innovation and creating opportunity. I think the UK and Europe can show that open banking is becoming a success. With 700 million transactions, actually more like 1 billion in the UK alone, we can see the curve of volume increasing month on month. We're seeing innovation and development coming through into the market through these fintech organizations who understand and know how to use data and aren't strapped by the legacy of existing infrastructure. And all of this has to be underpinned with these trust frameworks that we talked about, because without security within the ecosystem, then there's not going to be confidence of the participants and consumers to use the services. But most importantly, open banking, open finance is delivering opportunity for new market entrants, and that drives competition. It improves choice, and ultimately it underpins better financial outcomes. Thank you very much for your time today. Bye-bye. Ladies and gentlemen, Open Banking Pioneers, hola. Thank you to Open Banking Week for very generously inviting us to talk with you and spend some time with you today and to share our stories. Open Banking Excellence, OBE as we affectionately call it, is a global community of fintechs, banks, policymakers, regulators, service providers, and big techs. And we believe that when you get great people together, amazing things happen. And what Ravi and I are going to do during our time together today is talk to you more around what we're doing in Brazil and how we can share lessons learned with you. Now, Ravi is our Strategic Partnership Director, and he is spearheading the launch in Brazil with many of our partners. But you will be hearing more from him later during our time together. Okay, so OBE launches in Brazil on the 11th of August at 2 p.m. with Excelência and MasterCard and F-Data and more of our partners that we will be sharing with you. Now, let's have a look at a bit of a deep dive into who we are and what we do. We are the global center of a community, and we believe in driving knowledge and sharing that knowledge to drive change within open finance.
We believe in enabling our community to connect, collaborate, an absolutely key word for us, and to innovate. And we're going to be talking more around inspiring innovation with our hackathon. And importantly, this all maximizes the impact and allows growth within our sector. Now, we create, or we're told we create exceptional platforms, and it's all around the quality of the content, and that promotes red hot new thinking, partnerships, and different ways of working with financial services. So OBE is this place where everybody gathers around the campfire to share their stories and to learn and to collaborate. And it really does catalyze the growth and adoption. It's what we've seen in Europe, and it's what we want to share with you today. And we believe in the strength and the power of a community. And I think we've all felt and seen that during COVID. And it's emphasized more than ever our place within the ecosystem. And what OBE does is a huge amount behind the scenes that we don't put on LinkedIn and we don't put on social media, but we are working very hard, and I'm very, very proud of the team of how they have kept the community connected. So a little bit of a shout out and a big thank you to them all. So let's have a look at Brazil. Now, as everybody knows, on our advisory board, I've made a commitment to learn Portuguese. It was, if nothing else, an icebreaker when we had our first advisory board meeting. I would love to come back to Open Banking Week next year and do a couple of slides and be very fluent in Portuguese. So that's my very public commitment. But just to start with, we believe we have a lot to share and to learn, and we're all on this journey together. Now, this isn't the Helen Show. Many of you may have heard me say that many times before. So I would like to pass the mic over to Ravi. And Ravi will now talk to you more around open finance and really what it's good for. Ravi, over to you, please. Thank you, Helen. And hola was not a bad start for Portuguese, so hola, everyone. Now, I think what is good for all of us in open finance. We all know that we have all heard that data is the new oil. Information is very precious, but then unless the value of information of the data is not unlocked, it will always remain as best kept secret. And that is what open finance, open banking is attempting to do, which is to kind of share the consumer data, not just the personal data, but the transaction data, of course, with the consent of the consumer. And once this particular data is out there and open and grabs, it will drive competition, it will drive ideas, and from ideas it will foster innovation. So you will see a lot of ideas converted into use cases, into a minimum viable product, and something which potentially creates new startups and potential unicorns. So immense possibilities there. But it is, end of the day, it is all about a customer. It is about personalization. It is about hyper personalization, and that means that how much of the customer do I know? And that cannot be on a broad brush basis, but we need to really slice and dice the consumer behavior to the micro point, which is how the consumer shops, how the consumer buys the insurance, and all of these, the open banking data will make it possible in terms of understanding the customer. And if you understand the customer and the behavior, then the products which are hyper personalized can be created with customer right in the center. But it is not only about consumer and customers. It is also about a bigger, objective, societal objective, which is about inclusion, which is about sustainability. If you look at Brazil, which is over 200 million population, close to 1/3 of them are unbanked, and most of this unbanked population lives in remote, poor areas, poorly housed areas. Even bigger population than this 1/3 would be underserved. So even if they have bank account, but the services that are offered to them are not very attractive to them, so therefore they would not buy it, and you're missing out on the opportunities there. So essentially, this data will again allow different ideas, different ways of delivering services, and these services are not just financial services, but it is also about any services that will touch the consumer, which could be in terms of energy, utility, health, retail.
So the whole world is out in open in terms of addressing the inclusion aspects of the citizens. The other one is, we all talk about, we all have heard about climate change and all, and we all want to do something about it, whether it is in the individual capacity or whether it's as a business or as a community or government. So, we see new behaviors like responsible purchases, which is backtracked to the carbon footprint, so that kind of behavior, which is very positive, which is coming up. And what is really enabling them is the API economy. And I think, this is another area where open banking will have a massive opportunity to contribute. It's an exciting space, isn't it, Helen? So I think, we can't have a better timing for this. Over to you. Thank you. Beautiful scene setting, some solid positioning there. And open banking excellence is about inspiring. So if anybody does want to be inspired and to just have a bit of a deep dive, all of those use cases, and it is all about the use case, the use case, the use case, the use case. All of those use cases have been topics for our campfires. So you can nip over to our website and have a look at those. Okay, so we've got a timeline here, and I am going to just touch on this. This presentation will be available on our website, and we'll be sharing it on social as well. So our journey in the UK has got many parallels with the Brazilian market, and we're going to be touching on some of those. But where did we start? Well, we started with PSD2. That came out of the last crash we had. And that really was around opening up the market to competition, to stimulate that market growth and to drive fintech. And I would be as bold to say that I believe that open banking actually fuels fintech growth, particularly when we have a delve into some of the use cases I'm going to touch on in a minute. So we were born out of a piece of European regulation. And then what actually happened, and it's absolutely key for me, is that we had a government order, and that government order mandated that there would be a regulatory framework, and that was set up by OBIE. And what OBIE have done is really created the infrastructure that has enabled adoption, and they've created the standards and the regulatory framework. And that infrastructure, I believe, has been absolutely key and has enabled us to grow at the pace that we have grown in the UK, and has facilitated the adoption. Okay, so we've had the PSD2, then the CMA order. We've also had, you can see there, the Finkleton report. There's been a couple of reports by Finkleton. And one of them actually says that the UK created the blueprint for open banking. And it did. And that's one of the reasons that we've been asked to share our stories and launch in Brazil, because there are a lot of lessons learned, because we may not have been the first, and obviously there was screen scraping in other parts of the world, but we certainly created the blueprint in the UK. So let's actually have a look at some other key dates in our timeline. I would say that another key date would be when we got the CMA 9 together, and the CMA 9 are 9 of the great banks in the UK and the building society. And what we will be doing is they were mandated to adopt the APIs. And what we will be doing is asking them to come to our campfires and share their stories. Now, we've been asked particularly to bring the CMA 9, and this is a big topic that you want to hear more about. So we heard you, and that's exactly what we're doing. Okay, so if we move on to where I believe it gets really exciting and also really relevant for Brazil. Okay, so 2009, this is when we are beginning to motor. So we've got our framework, the CMA 9 have adopted all the APIs, and it's all about the use case. So just have a look at that market adoption, and also have a look at the type of people that are taking open banking to market. And this is where I see the parallels with the Brazilian market, with the TTPs and the account service providers. And you know what? This is a sector that is full of jargon. And what we have on our website is a glossary of terms. And I was once told this was the most bookmarked page in the industry. So do nip over and
It'll help you through all the acronyms. Okay, so, but what is driving, 137 regulated providers? What is driving that? It's the use cases. So let's actually have a look at some of those use cases. And this is what I find fascinating. So they are around the apps that enable you to pay inside an app, okay? Or the personal finance management, buying crypto, buying stocks, and of course, accounting platforms count for a huge proportion of our market growth. It's a huge segment. And obviously in the UK, we've got our government, HM Treasury, will soon to be collecting our taxes by open banking. And if that isn't gold-plated endorsement, I really don't know what is. Now, the use cases have driven our rapid adoption, and eventually OBE will become mainstream. At this moment in time, it's sort of early majority, and we will go through that trajectory and we will be mainstream. And it's payments that are driving that. And I'm going to come back to payments in a moment. So at Open Banking Excellence, we believe that payments is ubiquitous. And what do I mean by that? I mean that everybody should be adopting and using open banking payments. And that is what fuels the fintech growth. So at the top of this talk with you, I actually said that open banking payments drives the growth. It's actually the use cases, those apps that are that have payments embedded into them. It's whether you're buying stocks, shares, or crypto, or personal finance management. Its payments should be ubiquitous. And if you want to go to our LinkedIn page, you can, or to our blog, you can learn more around some of the use cases in payments. Now, if we then move on to some of the APIs, that this business is funded by a bedrock of API calls, and we've now got a very stable, okay, and robust platform of APIs, and that has led to the adoption. And just look at those numbers, and that has been driven by market growth and adoption, and we can only do that because OBIE have created that framework, created that directory, and we are all moving forward and driving forward the robust platform of API calls. And if there's one thing I'd like to stress, it would be that. And I think a picture tells 1,000 words. It really, really does. And just look at that baseline of blue at the bottom. Yeah, the UK is leading the way, and it really does reinforce our position in the market. And thank you to Consensus for sharing that data with us. Okay, so let's actually now have a look at some of the numbers. Okay, it's all about the numbers, and any conversation of depth and to be red hot relevant, which is what we want to be at Open Banking Excellence, it's got to be numbers and data driven. Now, I'm just going to pick out a couple. So 3 million, that is a whopping 3 million people and businesses use open banking. And that's the apps and all those use cases that I was talking about before, embedded into apps, into the payment processes, the accounting software, our government now using it. That is a coup. So that's a whopping number, and that is on the rise for when open banking payments will become more mainstream. Okay, so let's have a look at some other numbers. I believe another key number is the number of open banking payments that are made, and just look at the 4 million number compared to 20,000 in 2018. And that's OBIE are the source of data there. But probably one of the biggest numbers, and what I would like to be a key takeaway for you all here to inspire the market growth that we've seen in the UK, is that 71%. That 71% of SMEs are expected even to adopt open banking by 2022. That's next year. Now, SMEs are the bedrock of any economy,
And that really does fuel growth. And that number should inspire people to get their FinTech mojo on and to get developing those use cases. Okay, so we've talked about some of the numbers. What I would like to do is hand over to Ravi. This isn't the Helen show. It's all around collaboration, and I'm going to collaborate with my team and pass the mic back over to Ravi. Ravi, floor's yours. Thank you, Helen, again, and it's me. Why Brazil? For all the other great places in the world. I think first and foremost is the roadmap that Brazil has adopted is, I can say, is very, very progressive, not just within the LATAM region, but even from a global perspective. It is progressive as well as aggressive, and I'm saying aggressive because of the timelines that has been set up in this coming year. That is really fast forwarding and catching up with where the rest of the world, like UK and the other countries, have been leading. What does it really do? I think I already talked about, a massive population of yours of Brazil is unbanked and underserved, both put together, and they are living in remote areas which are can be considered as poorer sections of the society. So essentially, more and more sort of use cases which has been already proven can be adopted, statewide replicated, but also local innovation can make it more relevant to the local challenges and to the local problems. And I think another uniqueness which has been adopted is it is competition, but it is collaboration as well. So the traditional and the new players are coming together, forming an ecosystem of collaboration, and which is creating opportunities for everyone. And the reflection of that is really, in terms of how much of investments Brazil is attracting. And we see that, just between 2019 and 2020, 910 million has gone up to 1.7 billion. And obviously it's going to be much more impressive number for 2021. So that is another, positive symptoms I can see for Brazil. But I think the major opportunity on the back of open banking is worth 10 billion Brazilian real, and which is again to be harvested by this ecosystem. Brazil is unique for other two reasons. So one is it is in a unique position to not discover through the journey of hurdles, but learn from some of the other countries. So all those learnings are there. And if I really have to go down to the granular level, it boils down to what sort of sandboxes, what sort of API connections, what sort of dummy data is required. So all of that is already defined, baked into the standards and policies, and can be readily used. So there is a lot of huge replicability out here. But then also, you can leapfrog and apply these learnings and make it more relevant, which means, you can create, new ideas, new ways of doing things, which, the rest of the world learns from you. UK learns some of the, applications of open banking from Brazil. So that's why Brazil is an exciting space and is a unique place to implement, start this journey of open banking. Helen, over to you. Thank you. So I talked about some numbers before, the 71% of SMEs that were due to adopt open banking in 2022 in the UK. Now let's look even closer to home at some of OBE's numbers. We're about to have our third birthday in September, and I do hope we'll be having our in-person campfire to celebrate our third birthday. But we started as 30-odd fintechs in a room, open banking pioneers. You will often hear me referring to them. And somebody put a mic in my hand and said, let's riff, and asked me to help out. I'd just finished a big payments project. And I riffed, and I think that's still what we're doing now. And what I heard in that room was something very exciting, a real energy and a real drive. And it's exactly the same energy and drive that I heard many years ago when I built a prepaid card issuer.
And that issuer was the first to get licenses from both MasterCard and Visa. When we had our e-money license, we were number 5 in the country, and Google was number 6. And it was that pioneering spirit that I heard and wanted to capture and to take forward. And when I was asked if we could meet again, of course I said yes. And the community grew and it grew. And I'm very privileged to say that we have had some amazing speakers. And when we went online, something quite incredible happened. We went online with our OBE heroes, and we supported some of the great pioneers, some of the industry leaders that were innovating and supporting the UK with our pandemic, really. A huge, an amazing effort from everybody in the way we all collaborated. And that's when we started doing a lot of work behind the scenes, as you would do with any family. And that's when we started making those connections with purpose behind the scenes. It's when we started developing our PR platform. It's when we started generally just sharing data and making stuff happen, making things happen. And that's what I believe is a very, very exciting part of OBE. We are that arbitrator for that independent, impartial conversation. And that makes it very, very special. And it is now a gigantic global family. So we're now, when we go out live for our campfires, it's in 40 countries across the world, which I find phenomenal and exceptionally proud of. And we've got a massive reach, and it's an absolute privilege. And, you know, behind those numbers, there is an amazing OBE team. So again, a huge thank you and a shout out to them all. It's an absolute privilege for us to play our part at a very special and exciting time. So let's talk about Brazil and what you can expect. First and foremost, you can expect not only for me to polish up my Portuguese, but you can expect us to listen, to really listen. And that's one of the key things that we do and we always do, and that has helped with the growth trajectory we saw on the previous slide. And when we started listening to what people wanted, they wanted local campfires, they wanted us to bring those use cases that would inspire, and they wanted to hear from the CMA 9. So on the 11th of August at 2 p.m, we will have our first campfire. And then later in the year, we'll have a hackathon, and that's to inspire you all to get your FinTech mojo on and to get innovating. And that is, I believe, the it's the most exciting place you can be to build a product and to see it come live. We've been asked to do masterclasses, and those masterclasses will be in pace with your regulatory rollout. So we are aligned, and we have more planned, and we will be releasing that. So please do follow us on social. Do keep an eye out in the local FinTech press as well. Okay, let's just talk to you a little bit about our infrastructure. We have an advisory board, and my role is to listen, to gather a team, the best team I can in Brazil, that will shape that market, will collaborate, will build that exceptional content that allows us to drive forward that fresh thinking, that passion for being red hot relevant, and to keep our community connected. And as I keep mentioning throughout our time together, to collaborate. That's one of the key things that will allow your market in Brazil to really, really accelerate, is that collaboration. And that will have an amazing effect on your growth. So please do join us with our partners, Excelência, F-Data, MasterCard, and others on the 11th of August at 2 p.m. Can't wait to share more around the stories that we can share, some war stories and some great success cases as well. So please do connect with us, do collaborate with us, and we look forward to talking to you again. Thank you very much for your time today. So that's goodbye from myself and Ravi. Thank you. Goodbye. See you soon again. Yeah. Thank you. Bye-bye now. Bye.
My name is Martin Sladeček. I'm coming from Societe Generale, and I would like to take you today through the journey of accelerated open platforms. Hope you will enjoy it. I came to Societe Generale from KB, from the Societe Generale Czech Republic entity, where I was leading the open banking. And later, I moved to SG itself, and today I'm taking care about digital strategic studies for the French part of Societe Generale. Let's start with the short reminder, what is the platform business model? If you will have a look through internet and through information sources, you can find out this one definition, which is pretty nice and pretty simple. So it's a business model that creates value by facilitating exchanges between two or more independent groups, and usually customers and producers. Today we will go through these 5 parts. So let's take a look on what is driving the success of platforms today. There are 2 main approaches, so-called bank as a platform or bank as a service. So let's discuss this or that. Next, we will go through energizers and catalysts of platforms, through possible business opportunities. And last but not least, let's check the value, experience, and satisfaction of the customer. In the beginning, I would like to share with you a motto, my favorite one, which I see as a true definition of openness or open platform. It's the motto by Shalong Chang, the founder of WeChat, which is a Chinese super app today serving more than 1 billion of users. And he said, we are building a forest, not a palace. Rather than establish everything by ourselves, we create an ecosystem that nurtures things to grow within it. And it's pretty right. We are all limited in our resources, either human or financial ones. So we are not able to delight and satisfy everyone our customers' needs. But if we will focus rather on satisfaction by unlimited variants and alternatives of our products into building and creating an open ecosystem, it is possible. Because if you build the open ecosystem, open platform, which is open for third parties, in the combination of your own core products with third parties products, you can build a perfect proposition which is perfectly tailored and fit perfectly the customer needs. If you will take a look a little bit into history, openness and as well as APIs, which are part of the open banking, as well. They are not new here, and they did already in 2015 significant part or proportion of some of companies' business. So just 3 examples. Expedia, which is well known in the travel industry, generated already in 2015 90% of its revenue through APIs. eBay, which is auction platform typically, generated 60% of its revenue. And Salesforce, which is as well as great example because it is not only the platform, but itself equipped with APIs, but it is as well as equipped by marketplace with hundreds of apps created by partners and third parties and distributed through this platform. It generated over 50% of its revenue. We can see that they are really strongly coming in or marching in GAFAM in the Western world, so-called Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
that big techs, and these are as well as entering finances or financial market or industry, but still none of them acquired the banking license itself. Maybe you wonder why. It's no wonder behind, because as the financial world is pretty regulated, it will be absolutely against their innovations, against their business. It's much more better to do a partnership with the financial partner and either co-brand their product or take a white label and brand it by themselves. And it looks like it will stay like this as well as in an upcoming years or upcoming time. But on the other hand, let's check how these big techs, and here is a nice example of Amazon, are already today unbundling the bank. So if you will just take this Chase example and try to put it in small Lego pieces, you can find out that the Amazon has nearly for every one single part or domain its own proposition, which is comparable. So we can say that they are nearly equal. Today, we can see change of the bank role paradigm. As it was usual, banks are acting in a financial services provider role, but more and more, these are becoming to advice provider, value aggregator, and access facilitator. The first one is pretty common, but what about that other two? Value aggregator, you can imagine in the role where your own core bank products are equipped or enriched by other third parties propositions into meaningful packages which you are serving to your clients. So you are aggregating value together and providing it to your clients. Access facilitator, on the other hand, is allowing or easing access to third-party space, services, products, and you are providing, for example, kind of subscription to your clients or pre-registration or such stuff. If we will continue in the journey, 2017, bankers export APIs, the true catalyst of platforms. It was becoming public how will look like the upcoming regulation PSD2, and bankers started to think, what is it about? And here, for example, you can see the remark of a really nice video, which was done by bankers for bankers. This is the video of Euro Banking Association, which is trying in a simple way to describe what are APIs and how they can be used in the financial world. And this is true catalyst. As we mentioned, that three roles which are banks acting, here you can see more detailed picture. And honestly, in the combination of banking and non-banking services, this is the way how to perfectly satisfy the bank customer, or we can say the customer of the bank and the third party as well. So if you will go through all the circle of life needs of every one client, you can see there are enormous opportunities which could be served or followed and fulfilled by the combination of the bank and the third party. And if you are combining both together within one service, you can perfectly target every one client's needs in particular time, place, and time.
So few examples of banking platforms and ecosystems today, as I'm coming to you from France. So I'm focusing more on the Europe. At first, let me mention Société Générale, where I belong to, and its platform called Le Cashback, which is allowing clients to get coupons or special offers for enormous network of third parties in the space of the bank. Next example is by Boursorama Bank with platform called the Corner. This is the Boursorama Bank is the member of Société Générale in France. It's the digital tiger, very well ranked in digital maturity of its services. And the Corner is the platform, such kind of marketplace where you can buy a new vacation, where you can access third parties propositions, and again with special conditions, unique possibilities, and so on. Next example of platform is my previous experience, which is KB Czech Société Générale entity. It has its own KB store integrated within its internet banking, where you can find out not only products and services by the bank itself, but as well as the third parties. And these are really various. So if you are individual, you can get new life insurance, you can get special services for travelers, and so on. If you are entrepreneur, you can let the company ask to set up your new business, originate you new company, and equip you with accounting, taxation, and other services as well. Next example is Barclays. For me, it's a nice example of how to build a dashboard which is helping you to manage your own small, smart business. This dashboard is possible to be connected with third-party apps. So it gives you one simple overview of your business, and don't hesitate to think just about the bank account or its balance. There could be information from your accounting system, for example, like Sage, or as well as there could be connected to your eShop, so you can see the flow of orders, invoices, bills, and all of that important indicators of your business. And last but not least, let me mention Erste Group, which is serving more or less clients in the Central and Eastern Europe. And it's a nice platform, George. George, again, is a really good example of the internet banking combined with bank as a platform approach. So you can find out there its own store, and you can buy banking and non-banking products as well. But what I like the most here is that they are as well as trying to go into very promising area, which is the content. So if you follow the success of Netflix, Spotify, and others, even the banks has to explore what is the most important and interesting content for their clients. And Erste is a nice example which is trying to find out. Now the part about the approach, bank as a platform or bank as a service. My answer is pretty simple. Winners combine both. So on the right side, you can access third-party service providers, other banks, and aggregate them through API into the bank platform or ecosystem. So bank customers can access third-party offers within the platform of the bank itself. Left side, it's the part of bank as a service. So when the bank is exposing its APIs to the third parties, and it is enabling client to meet the bank even in the space and situations where it was not possible never before.
And let's maybe distinguish as well as when the bank is acting as the distributor and orchestrator versus prescriber. So the distributor and orchestrator is aggregating third-party propositions into the space of the bank, and it's enabling or managing the process of product acquisition, sales, contracting, and usage end-to-end within the environment. If you check the prescriber way, the bank is reaching the client, easing the prescription of the new product or service, but the process of prescription and contractual part of the process is managed by the third party itself. So the client is going simply from one platform to another, and in ideal way, frictionless and quickly. Now, few words about energizers and catalysts of platform. So what I see as energizers, this is the part which is trying to tease the client to come into platform, to return on a daily manner, to create it behavior. And if I may just wish to make the bank platform the usual first point of first choice of every authenticated interaction with the bank, with third party, or even with the e-government, for example. These energizers should attract clients to come, increase the traffic, intensify curiosity, higher engagement, and boost sympathy. And what are the tools how to achieve it? It's fear of missing out, FOMO effect, which is pretty well known in social networks, for example. It's creation of communities and enabling of social sharing of the content, as well as empowering of gamification, participation, and creation of loyalty with loyalty tools. On the other hand, what about the catalysts? These are the ways and tools how to attract third parties and partners to come to the platform and to equip it with third parties propositions, products, and services. So catalysts ease partner readiness, simplify accessibility, accelerate third-party onboarding, remove barriers, and provide adaptability. And through which we can achieve that? Through frictionless interconnectivity in between the bank and the third-party space, one click or zero click from one platform to another and back. Federated identity, which allows to come into third-party space in my own context as the client without any necessity of any additional registrations, logins, and so on. Embedded identity and payment experience. Once I am at the partner zone, still I can meet my bank when it is needed. So if I need to authorize any action or transaction, or if I need to do any payment, for example, do the payment for any invoice in the accounting system, I can let my bank to pop up and enjoy the embedded experience, and then I can continue in the third-party platform again. Standardized and industrialized development SDKs, guidelines and tools for developers, which are satisfying and improving the developer experience, and enabling the third parties to develop simply and fast. And last but not least, the point, big tech level marketplace store. So let's check how big techs are doing that. Check the App Store, check Google Play Store, Amazon, and just follow these nice principles and examples as lessons learned. There's no necessity to reinvent it. It is already done. Just apply it in the banking, financial industry. Few words how to do it. Because if you would like to apply the platform, for sure you would like to aim to do exponential and not linear growth. So check the Singularity Hub with this nice canvas, which is helping designers to design their services or applications in an exponential business model way. And
there are really simple points navigating the designer or the team through the design sprint activities to define the service in the right way. As well as I would like to emphasize the approach and or method, how you are solving your issues and how you are trying to cooperate with your third parties, your partners, and how you are evolving the platform itself. Of course, you have to constantly apply iterative design thinking in ideal world in absolutely in agile way. Yeah. And time to time, you will see the valley of disillusion and impatience. You can see it on the right side mentioned. Yeah, this is absolutely normal, but you have to go over and just to see that instead of doing nothing, even in very small change, like 1% can do a lot. So if you do just a 1% up to the average, you will do in the end a lot of. So now is the time for the wrap up. So if I could, I wish if you can take these takeaways with you today. So what is value, experience, and satisfaction of the customer? It brings long-term relation and transform our society because satisfied and loyal client is the most. So be the first choice of your client in digital and physical space. At the bank, you can have positive impact on society and environment. Today, it is on one side very trendy, but on second side, very, very needed. So let's focus on sustainability, build open ecosystems, and support our future green growth and transition in energies. As well as you can have relevant services and sustainable business. So just cross your limits and go out to beyond banking. I would like to remind our Societe Generale purpose, which is building together with our clients a better and sustainable future through responsible and innovative financial solutions. And for sure, platforms are a nice example combined with sustainability, how it could work together. And let me remind you in the end, again, something from history. Here is the painting of Venice in 16th century. And it was usual that in that time, there were banks in the port, and at these banks were sitting three people: the trader who wanted new goods to sell it in the continent, typically spice and treasures and many other stuff. On a second side, there was sitting sailor who wanted to go over the sea for that goods, but he was not equipped with money, but the trader was. And in the middle, there was sitting somebody, and because it was on the bank, he was called banker, and he was the intermediator in between the two sides, helping them to find out same point of view, to align their needs together, and to maintain the contract in between them. And we can say the banking was the platform since its origins, because what else it is. Thank you for your attention today. I hope you have enjoyed this session, and you can reach me on my social network profiles, follow me, and enjoy the content. Goodbye. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz.
é gerar as respostas, antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transform your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. O Banco original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. Or TAIL, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
Hello, everyone. My name is Carlos Figueredo, and I am the CEO of OpenVector. OpenVector, for those who don't know who we are a consultancy firm specializing in open banking and open finance. I have over 30 years of experience in the financial sector, but more importantly, I was the head of data standards for the open banking implementation entity in the UK. I also participated as OpenVector in assisting the Mexican government in the creation of open finance and the implementation of open finance, establishing the first data standards and some of the regulatory features and architectural features that are in place today. So very proud of the work that we have done, and we continue to do so around the globe, specializing ourselves in open banking and open finance. But today I'm here to talk to you about a very important subject, which is where open banking is today. In fact, is open banking isn't going anywhere, but why is it moving so slow? And I think that that is what brings us to today's conversation and a reason why I am speaking to you today. So in light of that, I'd like to go ahead and present to you what this topic is about, why open banking is moving so slow, and where we are today. So I'm going to go ahead and share with you my screen that will have my slides and first thoughts. So once again, open banking isn't going anywhere, but why is it moving so slow? I'd like to thank Open Banking Week for allowing me to be here and speak to you, and hope that you really enjoy the information that we are going to talk about going forward. So the two topics, very simply, open banking is not going anywhere, and why is it moving so slow? So let's start with the first one. As you all know, open banking and open finance is a global reality. So it's really not going anywhere. It was established in the UK in 2016, of which I was part of that pioneering team as the head of data standards for the OBIE, as I mentioned earlier. And we never really thought that it was going to take off the way it did, and has been implemented and continues to be implemented worldwide in such an exciting, strategic movement that has taken on worldwide. Why this is so important? Because simply of all of the opportunities that it opens. When we think of open banking, we have to think about everything that it can bring, not only for in the sense of financial and social inclusion, but also the difference that it can make to people that are banked, but also non-banked. So again, we never really thought that open banking was going to take off the way it has, and here we are. It is a global reality. And this is one of the first myths that I'd like to break, that open banking isn't going anywhere. There were a lot of people at the very beginning that were saying that this was just some kind of a fashion or something that was just going to disappear, that nobody was going to undertake. Well, just only 3 years from the time that it started, look how far we've gotten, and it's only the beginning. As everybody knows, the beginning of open banking, we talk about now about open finance, we're talking about open data or open sector. So it's an incredible, incredible opportunity for all of us in the creation of these new products and services, putting the consumer at the center of it all. So having said that, I think it's really important that we define what is open banking. So what is it? It's to encourage the sharing of data between the entities authorized to consume that data, first of all. It increases collaboration between financial institutions and fintechs. So very important here is this aspect of collaboration, the ability for financial institutions to work with fintechs of any size to be able to create these products and services. It ensures that all efforts made by participants have a common goal. And as I mentioned right at the very beginning, we're all here it's all about the consumer. It's consumer is at the center of everything. So what is open banking not? Open banking is not another regulatory compliance project. It's a movement. It's an initiative, a global initiative. It's not an initiative to favor the banks. If anyone thinks that open banking was created to save the banks, they are completely wrong. An initiative that is going to disappear, well, I think we've already proved that is not true, as you saw from the slide before. If anything, open banking is becoming a much bigger movement. And it's a movement that only covers the financial sector. Well, definitely not. We're moving it from open banking into open finance. And it's definitely the future where we're seeing the ability of cross-sector products and services. So this is definitely not something that's just going to stop in the open banking side of things. So again, open banking is now viewed as the most revolutionary initiative in the financial sector. So why is this not going anywhere? Why is it that open banking is not going anywhere? Simply because we're looking at a potential value of open banking of $9.4 billion by 2022.
So that means that we see a huge benefit in the opportunity of open banking in just a couple of years' time. As a matter of fact, in just a year's time. So the value that we're seeing in what open banking can bring is enormous. And we're going to see in a couple of slides of where that value can come from. Today's consumer is much more aware of the power of its data and of its specific needs. And this is, again, and I will continue to talk about, this is a consumer-centric initiative. So today's consumer is much more aware of the power of its data, the ability to make decisions on its own, and to find those solutions, that customizable aspects of it that a consumer wants, to be able to get information, to get it now, and to get it in the format and through the channels that they would like to receive it in, not the way that banks or financial institutions as a whole want to present it in their traditional structures. This is all about the consumer. And the way that we can demonstrate that is that 47% of consumers want mobile access to financial products. So that means that they are diversifying in the way they access this information. It's not about bricks and mortars anymore. It's not about clients going or consumers going to a branch. This is about them accessing this information in any way that they see possible. And finally, big techs are well aware of their business potential with the arrival of open banking. So big techs have become definitely, and not only big techs, fintechs themselves have become a huge rival, and they understand the power of data, and they will become and are becoming a huge opportunity, threat, depends how you see it, in this whole movement of open. And I think this is another reason why open banking is not going anywhere, because it's definitely the movement that the big techs, the fintechs have been waiting for, to be able to create products and services, to finally have access to data that they can now create products and services to benefit, once again, that consumer. So again, on the right, we have another bit of information there with 66% of consumers want faster, customized services, custom services. Again, this isn't about a one-size-fits-all traditional structure. This is about consumers wanting to find information that is custom to them, to their needs, and to how they want to receive that information. Very, very important as we look at that aspect. So now let's go on the flip side, a little bit as to the second part of what we're talking about. So why is it moving so slow? There's three key reasons why this is moving so slow. The first one is there's a lack of true baseline understanding of what open banking really is. As Open Vector, we have seen this over and over, not only when we work with regulators, but when we work with financial institutions. We see that over and over, they do not understand truly what open banking is. Or maybe a department understands it, their innovation, somebody within the innovation team or their innovation team as a whole. But when you talk to their C-levels, all the way down to anyone within the institution, there's a different understanding of what open banking is. And that is a huge problem. So this is why it's moving slow. It's one of the key aspects of why it's moving slow, because that lack of understanding is the one that's holding back financial institutions from moving forward. If you have a C-level that has the pressure of investors, has pressure of coming up with revenue year after year, they see open banking as, first of all, not as a short-term gain or as a short-term opportunity. They see it as a medium to long-term, if they see it as an opportunity at all. At some levels of executive levels, they actually don't see this as an opportunity, or very few institutions see it as an opportunity. Instead, they struggle with the cultural changes that's required to be able to move forward. And I think that is what also is preventing is that disparate understanding of what open banking is. And that moves me on to the second, which is a lack of understanding by the banks of the commercial opportunity of open banking. We have to remember as financial institutions that we don't only have to provide data, we can also consume data in the same manner. And that's a very important aspect, that financial institutions can also be a very, very active participant in the movement. By consuming the information or behaving like a tech, they can consume the information and only create, enrich, or have new products and services they otherwise would not have had before. And if it's not for new consumers, even for their own current consumers, they can certainly create a much better consumer experience through that ability of being able to use that data. So again, it's that lack of understanding and visualizing the commercial opportunity. And lastly, it's the inability to break traditional banking structures.
Truly, and what I mean by that is realistically. And what I mean by this is that to be able to participate in open banking, financial institutions have to think and act like a fintech, like a big tech. They have to be able to move fast. They have to be able to be much more agile. They have to be able to quickly adopt and adapt to consumer needs and to the market and to competition. And this is not what traditionally banks do. And that aspect of breaking these traditional ways of financial institutions is the third reason why I believe it is moving so slow. Similar to all, or taking into account all these three pillars, another aspect of this is that when we talk about, and I won't be touching about this in this specific presentation, but I have spoken about this before, is that when we look at regulation, we talk about whether we need a fully regulated market or a completely open, non-regulated market. And I truly believe that we need a regulated market because unfortunately, financial institutions will do the bare minimum to comply unless they are pushed to move forward. And it is simply because of that lack of understanding of the opportunity and the fear of these traditional structures that have to be broken down in order to be able to really participate and move faster. So again, it's a real, I'm not going to call it a shame because I think that many institutions are starting to turn and realize it. But for the time being, we're seeing that slow chugging aspect of open banking simply because of these three aspects in my point of view. And I'm happy to discuss this with any of you as to a good example of what has happened in the UK or even some of the aspects of Mexico, where even though we have regulation and standards and all these kinds of things that are allowing for an amazing aspect of being able to take full opportunity of this data and create products and services, we still see how financial institutions are not really embracing or creating the products and services that we would expect, considering the amount of budget, technology, other aspects. There are always many excuses that come up as to why they seem to not be able to move quickly. So having said that, let's look at this a little bit closer. So when we look at open banking versus traditional banking, what exactly do we mean, and what is it that I believe happens? If we look at the graph below, we have the GAFAs, which is the Google, Apple, Facebooks, and Amazon as an example. So here what I'm looking at are just big techs, fintechs. How do they treat the end goal of reaching a consumer? So let's look at the two tracks as if it was a race between two competitors. On the top side, you see a GAFA or a fintech, a big tech. They look at innovation as an opportunity. So they take this data, they look at the opportunity and create products and services based on that, with potentially a final aspect of monetization, but use that data at the very, very end to access those consumers via a range of different channels and different ways, customizable ways, et cetera, to reach that consumer. If you look at the traditional bank, which is labeled at the bottom with the red arrows, they see innovation, but immediately they skip to a more of a responsibility aspect, where they don't see it necessarily as an opportunity, but more as to guarding the aspect of the data and of the consumer itself. They do create products and services, but those products and services are more one size fits all. They don't really see it as trying to use that data to create that value or that customizable aspect. It's more about that responsibility of creating a 1, 2, 3, 4 tiered product of which consumers then have to come into the market to go get as a one size fits all. And finally, you have the consumer at the end that has to take a look at these products and services that the bank is creating. And it's though it can be through different channels, it's not with the same target. So two different aspects of how banks versus fintechs approach the subject of reaching to a client or the aspect of the end goal of the product and the service. They both have data available to them. Banks have had the data for many, many, many years. They both create products and services. There is an element of monetization, but the end goal is different. From trying to reach a client via diverse different channels and using that data to enrich the customer experience, products and services, customization, flexibility, to more of a traditional structure where it's more about creating products and services for a one-size-fits-all model, not taking into the account of what the needs are of the consumer.
So I think that this has been some of the hindrance around the difference between traditional banking and what the opportunity of open banking is. Now, it doesn't mean that a bank cannot take that aspect of being more of a fintech thinking, big tech thinking. It's certainly available, and they certainly have the capability, and I truly hope that they continue to embrace that. We are working with clients that are completely on that boat, that understand the opportunity and are changing their structures to act more like a big tech, and certainly we're there to help in that drive. So if we take a look at in the middle piece there, what I said was that fintechs utilize client data to create and offer new products and services. They use technology to improve the efficiency in the financial services by making them more accessible, faster, while reducing their cost. And this is, again, a very important point, is to trying to not only use the technology for that faster service, but also to look at it from a cost perspective. So when we look at how should a bank then move into that more breaking those traditional molds, I have to look at this graph, which is about, this all starts with internal decisions. The changes come from within. And how do we do that? It's basically looking at, you have the client in that circle that's labeled in between the structural changes that have to come from the outside, but also from within the inside. And some of those important pieces are education. Make sure that your institution has some kind of an educational level that is even par across the entire company or the entire institution. Make sure that everyone understands what open banking is and takes the necessary steps to ensure that everyone does. Create the support structures necessary to be able to provide those services within. Have a strategy that is clear, that understands what the opportunity of open banking is. And like I said earlier, is that cultural change that starts from the top. This doesn't start from an innovation or a commercial department. It needs to start from the top. So again, you have that client that sits in the middle, that is now the one being the one that will be affected by these changes positively. So then you can start to create those more internal changes, which are changes in your architecture to create products and services that are more related to that customer-centric ability. It's that collaboration with fintechs of all sizes to be able to create those products and services. Something I want to highlight is that the time of being I build it all kind of a solution, those days are over. This is really about collaboration and finding where you can leverage the strength of fintechs of any size to be able to help you create these products and services. And lastly, it's just that ability of commercializing the opportunity in just the right way to make sure that you are reaching out to your clients, but also the opportunity for yourselves in what that would mean for the bank to make money, obviously, off of the opportunity, should that be, again, the big driver within your structures. So use international methodologies and structures. We don't need to reinvent the wheel. We already have core structures that have been created either in the UK-based open banking, or we can look at what was done in Mexico. That is basically a bit of a copy of the UK structure, which I completely supported. We were there helping them build it, as I said. Brazil, the same thing, using core international structures and architecture, using ISO-based data standards, or using architectural security and strategic other methods like that. So again, having those structures in place, no need to reinvent the wheel. Have a vision for the future, realizing where you can go with open banking. Implement a roadmap of strategic deliverables, I mentioned that earlier, and form and implement an open banking office, should that be something that you're able to do. Have at least a tiger team or a strategic team that looks at open banking from top down. And lastly, identify distribution channels relevant to the customer. So really important to be able to reach out to your customer and how you can continue to be centric to that consumer. So where do we go from here? Having said all of that, what do we think? So the three key parts that I want you to take away here is understand through education, embrace the opportunity, and finally, understand that those cultural changes are important for you to exist. And I'm talking to financial institutions, obviously. On the left, I highlighted some of the things that are out in the news and out on the press that are incredibly relevant, and are some of the comments as to why, or how do we see open banking, or the threat that financial institutions believe that open banking is. We have Jamie Dimon of JP Morgan Chase that came out. It was a really important header in one of the newspapers, I think it was CNBC, that said that JP Morgan should absolutely be scared about the fintech threat. He said this to his board.
And again, he gave a list of all of the big techs and fintechs that they should be aware of. And I think that that was a really important point where finally some of these bigger institutions realize the threat. But I really don't want to see it as a threat. I continue to think that if they see it as a threat, it's because they're not realizing the cultural changes required. If they realize that, they would see it as an opportunity. A financial institution that has the ability and takes on those cultural changes, breaks traditional barriers of acting like a traditional bank and acts more in a much more agile way, will definitely see open banking as an opportunity. Facebook relaunches WhatsApp money transfers in Brazil. Facebook failed at the beginning to launch. It was pushed back. Financial institutions went to the central bank, screamed bloody, that it was unfair, et cetera, whatever it is that happened. And finally, WhatsApp prevailed. It is going to go ahead. And it only tells you that, again, the power of the consumer needs, the power of the big techs, the power of the products and services is not going to stop. We're not going to be able to stop. And like I said here on the right, big techs and fintechs are coming whether you like it or not. They're there to stay simply because we ourselves are consumer. And what we want are products and services. We want them to be fast. We want them to be chic. We want them to deliver what we need. And how do we do that? It's mainly the big techs, fintechs that are providing us those very unique products and services. And nothing stops financial institutions from collaborating to be able to create those products and services. At the very bottom, you see the Huawei ban explained, a complete timeline and everything you need to know. Again, Huawei was banned from the US. Why? It was banned because, again, it was posing a threat to the financial institutions of the US and to the US market as a whole. And that's not something that the US market accepted. Now, we can put a lot of politics around it and we can say whatever it is, but it's just like the WhatsApp element in Brazil. It is just seen as a threat. And financial institutions will place their muscle and their power to stop these kinds of aspects. It's only a question of time before this all comes back to play, whether it's Huawei or the example of WhatsApp. We simply won't stop fintechs from coming simply because we as consumers will continue to want that. So the lessons learned here is, like I said, big techs and fintechs are coming whether you like it or not. Embrace open banking as an opportunity or become a background processor. So it is very, very clear that for financial institutions, if they don't see this as an opportunity, Bill Gates said this years and years ago. He says, we don't need banks, we need banking. Now, I have nothing against financial institutions. I started my career in a bank. I continue to help financial institutions to come forward in this opportunity, to commercialize, to see the vision, to change their aspects. But again, if they don't realize the opportunity, and for those financial institutions that think that they can wait a year or two, unfortunately, we may not see them as we see them today, simply because the demands, the way the market is moving so fast, it's just a question of time. It is the era of the consumer. This is completely customer-centric. Financial institutions that believe that open banking was created for them, or on the other flip side, that see this as a complete threat, they're just wasting their time. This is the era of the consumer. The consumer is the one in control. The consumer is the one making the decisions, and the one of which this entire initiative was built around and of which we're focusing on. And lastly, collaborate and then collaborate again. And what I mean by this is that collaboration is the biggest key to all of this, because we can't do it all. No financial institution, no fintech can do it all. We need each other. And I think it's just an amazing opportunity. What open banking, open finance is allowing us to do is to collaborate in ways that we have never would have done before. We've never done this. And I think it's just a great opportunity for us to really come together and leverage our strengths to be able to create and benefit from these things. I think a clear example of this lack of collaboration is that even though we have all of these incubators and all this investment that's been done between financial institutions and giving prizes to fintechs and, again, these incubator models, it's very difficult to show or to state how really the collaboration between financial institutions and fintechs when there aren't many products and services to show for it. And that only tells me that basically financial institutions are pushing back against that collaboration, because with all of the incubation, all these incubator investments that have been done in fintechs, there should be overwhelming amounts of products and services that should be already available. And the only reason why they're not, I believe, is because there's just a concern about that
collaboration and that ability to put these products and services out the way they could. But again, it's something that we will see. I think there's a lot of financial institutions that are working on changing that. They are leveraging the collaboration, and those are the ones that are going to come to the top and be successful and continue to drive and be at the forefront to the consumer. So again, with that said, I just like to say thank you very much again to Open Banking Week for having me, for allowing me to speak here, and again, an absolute pleasure to be doing this. And thank you very much. Have a great day. Olá! As ameaças cibernéticas estão tirando o sono da sua empresa? Não se preocupe, venha conhecer a RTM Cybersecurity. Com monitoramento e suporte especializado 24/7 e expertise no mercado financeiro, ofertamos Firewall como serviço, CIEM e gestão de ambiente. E ainda podemos ajudá-los a ficar compliance com a resolução 4893 do Bacen. Estão interessados? Entre em contato conosco. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. This is a journey. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud.
Hi there, and welcome to Open Banking Week. I am super excited to bring another powerhouse to this conference. She's no less than the head of Global Clearing Market Engagement and the head of Global Clearing and Innovation Solutions for LATAM, responsible for driving growth in Latin America, a region of the world that open banking is from. It was my pleasure and obvious reason to invite her here. Angelica, welcome. Hi, Ivanka, and hi to the open banking community. It's very nice to be here with you. I'm very excited to have this conversation and exchange ideas on how we continue driving the payments business forward. So payments is at the center of a lot of where open banking derived from PSD2 in the UK to doing all the things that we're seeing Brazil do with PIX and the incredible things you're driving at JP Morgan in the innovation agenda. I know you are a bit of a big nerd like me, and that's why we hit it off when we first met, and like studying and understanding the value of how mega trends are really impacting humans and technology. Tell me a little bit about your approach around this, because I know you're pretty passionate around looking at how are these big things going to influence the world of payments and clearing? Yeah, very good question. And so let's talk about cross-border payments. But before we jump into like what are those mega trends, let's take a step back and talk what cross-border payments are, right? And I feel that they're like the backbone of the economy, especially now, where we are basically connecting people around the world. And the way we do it is through cross-border payments, right? And they are the transactions that underpin international trade. They underpin remittances, right? If you are from Mexico, you move to the US and you're looking to send money back home. Or if you're in Taiwan, Indonesia, like all these flows is what cross-border payments are. And now with the expansion of e-commerce, right? As we look for companies to continue expanding, always like how I'm gonna get paid. So that's cross-border. And they tend to be a lot more complex than a domestic payment. So I would like to also emphasize, and why are those complexities? It's because we're talking about multiple jurisdictions, we're talking about different regulations, multiple players in the chain, and it's an industry that is not standardized yet. Yeah. So because of all this, we know that it's complex to make an international payment, a cross-border payment. And that's why we want to really focus on bringing simplicity, transparency, because there are many trends that are affecting the visibility of when I send a payment. And it's a very different experience when I send a domestic payment where I know exactly where it is. I know that it can take just a few seconds. But if I'm sending $1 million payment, it's, you send it and you wish for the best. Yeah, so totally. So let me talk about what are the trends that are driving in the next, well, they're already happening, but they're going to continue to happen in the next 5-10 years from now. So there are tons of trends, but I kind of like summarize into like 5 mega trends that I'm sure that I love something like consumable, like 3s, 5s. It's great. So like let's help the open banking community to like get it. So number one, and we all know customer expectations are changing, right? And why? The main reason is because there are new generations, right? Millennials, post-millennials. We live in a completely different world and we're demanding transparency. We want payments to be cheaper, faster, better, safer. Totally. And today, all the generations that's born in a digital world, right? They're used to coins and other V-Bucks and other bucks way before us. So for sure. Yeah, it's funny because many generations, they have never seen a world without the internet. Totally. So little kids with their phones, right? Like that's the bare minimum, and talking to the air, expecting it to do stuff. Yeah, so it's and you see millennials taking a significant seat on the table, right? Over 70% are all already like making decisions for business, and they are part of all the international trade. And we're going to see more and more. So that's why it's super important to identify what are the customer expectations. And so that's one of those mega trends that we all, whether it's domestic or international, need to pay very close attention.
Number two will be the emergence of new technologies. So we're constantly hearing about whether it's blockchain, artificial intelligence, machine learning. We're starting to hear about quantum. So all these technologies can definitely help drive the innovation forward. So that's another significant mega trend. We started with the internet back in the 90s, how it drastically changed industry. If you think about the telecommunication, and I don't know if you remember that it used to be charged by calling locally or I remember. I moved out of Brazil when I was 17. I remember the pay phones. I've been there. I appreciate the compliment, but I remember. Yeah, but and it's changed, right? How has it changed? And yeah. It's and the companies that were able to adapt, they're still around, and there were so many new companies, because basically right before the phone used to be just to make a phone call. Today you hardly make a phone call on your phone. You text, you video chat, like all this. So that's the impact of technologies, and that's where we need to start thinking of how we can continue to bring those technologies, innovate with a purpose, and use it to benefit the expectations of the customers and to benefit the industry. So I'll move to the other one. To the next, the number 3 is that standards and regulations are becoming very important. Well, they have always been important, but right now, like, standards are changing. And the main reason is because the goal that I think we all as a banking community, we want to connect the local and the international payments to be instantaneous. Totally. However, because they're not standards, today it's super complex. And so many different states of maturity of different central banks, different faster payments or PIX in Brazil, like clearing systems. There's just so much work to be done. And yeah, and the standardization is super important, because like, even if it's API, like there are multiple versions of it, or the way that we communicate. So that's why there's a big movement for the ones that are very like close to standardization with ISO 222, looking to standardize local and international markets in order to move. But that itself, we can talk for hours, because it's gonna be very expensive, and especially every organization needs to understand what is their strategy moving forward and what is the investment that they're gonna put in order to facilitate this new language, basically, of speaking in a standardized way. So that's number 3. I'll move quickly to the last 2. So number 4, it's the proliferation of new solutions, right? We're hearing about closed loop networks, cryptocurrencies, central bank digital currency. So a lot of this they're formed in a closed loop network in a way that if you're not part of it, right now it's very hard to take advantage. We also see the entrance of new participants to the market. So I'm sure here if you're a fintech, a digital company, like all of this, which is really good for the industry, because it's kind of like challenging traditional ways that we have done business for years, and kind of like pushing the industry to continue to innovate. At the same time, it may not add complexities to the system, but at the end of the day, it's like how we can connect and interoperate to, at the end of the day, facilitate the movement of payments, not only domestically, but also globally. And last one, you're gonna say something? And I think the last one, it's what keeps us, probably most of us, at night. It's cybersecurity. We cannot forget about that as we innovate, right? We have also the other side. They're innovating, they're being very smart about it. And real-time payments can also mean real-time fraud. So we have to be extremely careful. And Bianca, I know you're doing a lot of work in terms of identity. So that's something that, regardless of what we're doing, we always have to keep that in mind, and how our solutions
are fully covered against potential cyber attacks. Yeah, and that's a constant, always evolving battle. Like, how do you keep track of that as you're trying to transform the mindset of a massive organization like JP Morgan? As being the person responsible for innovation and originally being from LATAM, I'm excited to ask you, like, is it helping that understanding of that? Because obviously Latin America has one of the highest fraud ratios. I often say this to my banking clients. I'm like, you know, they don't follow POCs. They don't really care if there's like a 3-year track record of the technology. They're out there using the greatest and latest things and tools and testing them to try to break a system that needs to catch up. How has it been for you on driving that innovation in Latin America and seeing that change? And then I want to get to some of this new space around digital assets and cryptocurrencies and maybe break some jargon together. Yeah, perfect. So I'll say on the cybersecurity, yeah, and it's really sad to see that our region in Latin America is one of the most impacted, because normally they're looking for the weakest links. And oftentimes, and that was more traditionally, like we just set it up and we never thought of like what could eventually happen. And we have seen over and over again. So first of all, for us, it's super important to do a lot of trainings, a lot of education to each of the organizations in the financial industry. We're constantly doing webinars and talk about, like, think about a scenario where you're under attack. Like, how do you react? Where do you start? And we're bringing all like real cases, right? Especially at a big institution like us, we get constantly hacked, right? Because everyone's trying to break in. And we heard from, if you remember, the Central Bank of Bangladesh, right? That's one of the biggest examples. And we're creating actually many solutions that are helping our clients to add extra layers or control. It's actually, the more layers is better, because you never know. It can go through your employee because they just have access, or they're being very creative. So we do constantly bring that innovation. We have a significant budget especially allocated for cyber prevention and doing a lot of campaign. We have tools, and we're constantly we're looking to bring, for example, technologies like blockchain to help us prevent a lot of this fraud, cyber attacks, etc. So, you know, it's a constant dialogue, and I will say connect with the industry's collaboration also, right? Because we have to share best practices, share examples, what happened, and in Latin America, that's what we have been very focused on to help us prevent, because oftentimes another thing that we realize is that when in Latam we're sleeping, that's when we get a lot of these attacks, because on the other side of the world, like, something's happening. So some basic human behavior data there on understanding time zones. That's interesting to look at the parameters. Yeah, so you got to be very careful, do tons of training, add controls, and constantly be thinking. And then probably in a few years, we have to be thinking about quantum computing in terms of cyber. So, you know, just put it on your to-do on my list. You've been actually doing so much around this, not only around Onyx and other innovations. Do you want to maybe share a few of the projects that you're particularly seeing that regulatory meets tech meets data meets understanding of consumer meets cybersecurity awareness is really, I think I said your 5. It's really coming together in action in the work that you've been doing. Yeah, definitely. And I'll say in JP Morgan, for us, it's super important to invest in technology. We have big pockets, very deep, of $12 billion every year. So if you translate it, we're talking about millions per day. And the way that we're using is to obviously maintain our infrastructure, and also constantly be innovating to do a lot of R&D. So actually Onyx within the wholesale payments at JP Morgan, it's that area that allow us to be creative.
right? Is to how do we bring the technology and be able to think outside of the traditional models. And let me talk specifically within Onyx, we have Link, which probably many of you have heard if you are not. So Link is our blockchain network we created back in 2017. I was actually part of that initial team. I know, which is why I'm digging. I want to hear the story. I want to tell the people out there the story behind this thing that you keep hearing about. Yeah, so Link, it was formerly known as Interbank Information Network, or IN. Now is what's rebranded to Link. And the idea here, to your point, Bianca, is how do we bring technology to solve for pain points that we're seeing in the industry? We talk about cross-border payments, the lack of visibility, the delays that we see when to execute payments. So that was the really real time, right? The reality of real time, I think. It's a little bit of what you talked about. Yeah, so when I wanted to bring the technology, and that's where we're like, okay, we have this great idea, create a network in order to connect the industry participants using the technology and solving for real use cases. So we had at the time one that it was very focused on compliance, in able to facilitate the exchange of messages and move actually the payments faster. And the idea here, like right now, we have over 400 participants on Link. I actually personally went through many of the ones that are here, and we had over 50 in Latin America. And we're talking about, across many countries in Latam where like they thought it was a great idea. And the main purpose of Link is not only to connect, but also to give the tools for all the participants to start thinking how we can use this technology in order to continue innovating. We recently launched within the Link platform, one application that is called Confirm. So basically what it is that before you send the payment, your international payment, you can actually confirm that your bank account is correct, that the name is correct. So that way you avoid delays, extra fees, and you will process the payment a lot faster. So there are a ton of ideas that we have on linking, and again, leveraging these emerging technologies, leveraging blockchain, leveraging API in order to create efficiencies. Because to my initial point, what we're looking to do is facilitate and simplify the user experience so they feel like it's a domestic payment. But trying to bring convenience and value. I think that's like, and you talked about openness, which I think is at the core of a lot of this open banking legislation. I can't help to think, Angelica, though, that things like Link and things like this conference and conversations need to happen more and more often to connect these worlds, talking about worlds that seem to be intertwined, but yet moving at different paces. I have to ask you, working in payments and innovation, about the digital asset space. One, because I'm selfishly really curious. Two, because I want Open Banking Week to be talking about how we merge these worlds together. Because in the end of the day, if we think about the essence of all of this, is what you said in the very beginning. It's people, it's value, whether it's wholesale and it's a business decision or a business decision millennial maker, or as you and I, having access to more things that are actually real-time safe. How are you looking at technologies and these trends around digital currency? Some people out there might know that JP Morgan does have a coin, but is it really a coin? Like, let's break some jargon here. Like, I know you have a good explanation and you've done it before, and you and I have laughed about this, that people pretend they know what the stuff is. So maybe level set for people, and then tell us what JP is doing and maybe a bit about JP Morgan Chase coin in your view. Yeah, so actually before we dive into the actually what we're doing, let's, as you mentioned, level set. And talk about, because a lot of people, they get confused still, that you'll be surprised what Bitcoin, blockchain, like what is the difference? I'm not surprised, Angelica, because people don't know what money is. Like, society at large, frankly, sorry, no offense to JP, but banking in general has not done a pretty good job at explaining to
humanity what this stuff is. So we'll cut you guys some slack at Open Banking Week. So Angelica, cheat notes, go. What is the like level set for them? Yeah, so very basic, and I can bring an analogy, right? Is when you talk about blockchain, think about the platform, or like think about like the internet, in which you have many different applications. In the blockchain, one of the applications can be cryptocurrencies such as Bitcoin, but then on the back of it, the technology that is supporting is the blockchain. The analogy is with the internet. Internet is the technology underneath many applications. So one of the many applications is the email, right? But it's not like email is not necessarily the internet, and Bitcoin is not necessarily blockchain. So I just want to make sure that that difference is very clear to all of us. Probably it's going to be a very basic example, but it's great one. Start helping you to visualize and understand all this complex terminology, etc. So that's one point. Then we move to, okay, cryptocurrencies, stable coins, central bank digital currencies, like, okay, what? NFTs, digital assets. Oh my God, I died. Synthetic products. There's like, we could do a whole show on this. It should probably be fun. Yeah, maybe we should do that. So very, very basic, right? Cryptocurrencies are these decentralized networks that are using blockchain. They're highly volatile, right? And they're restricted in certain countries. So great example, Bitcoin. Then you have stable coins, right? So it's a new class of crypto but without this volatility, and all often backed by a fiat currency. So it moves one-on-one. So for example, if it's a dollar digital currency, if the dollar moves, then it's going to follow the same flow. It's pegged. And then central bank digital currencies, right? It's also a digital fiat currency issued by a central bank. So again, at the end of the day, we're all trying to solve this big problem of how do we make payments a lot easier, take all the complexity that we have discussed so far out, and this could be different ways of doing it. Yeah, deal with a new layer of complexity because we're building a new infrastructure to exchange and store value. Yeah, so and if you think about it, all the money, like most of it is already digitized. Like I hardly carry cash, and I'm not sure about you, but a lot of it is already electronic. Depends on which country I'm in, unfortunately or fortunately, but yes, majority electronically. Yeah, I know, for example, in Latin America, cash is still king, but you're starting to see, I mean, I think like Pix is a really good example and I was very impressed what it was done by Brazil. But especially after COVID, we saw the need of digitization and move less of cash and more of electronic exchange. At JP Morgan, we process over $3 trillion every single day. Wow. And a lot of it is, I can count that cash, physical or digital, in my head. We process trillions of dollars every day, and for us, it's super important to bring that technology. And it's very interesting because when it's your responsibility, which is awesome that you're doing it. Yeah, and if you think about our market share, we have over 24% market share. So basically, 1 in every $4 that are moved in the money, it goes through us. It's a massive responsibility. Yeah. So that's why for us, it's super important to keep pushing the industry forward, to innovate, and to add all the the new trends and adapt to the needs of the customer. And we have. So you heard about JPM Coins, right? It's our account that is digitized account. And we have done, and if you are following the news, we recently talked about this new technology company where JP Morgan, DBS, and Temasek have agreed to establish. And the basic idea here is to bring technology, as I mentioned, the blockchain, and digitize commercial bank money.
with a shared ledger, and we're bringing smart contract technology to it. So at the end of the day, we can do what we call atomic settlement. So instantaneous settlement to, again, remove a lot of the complexity that we have today. So it's actually really interesting because it's how we can adapt to the needs, again, to the customer. And our intention over time is to continue to innovate, expand our offering, have participants build new solution, create this 24/7 infrastructure in which we can co-create and have cases of effects of payment versus payment, delivery versus payments, machine to machine payment. Because, like, this is all evolving, and the idea is how we push that industry forward by creating these use cases and drive value out of it. So it's basically kind of disrupting the models that we have today and reimagine the future of payments. So that's what we're doing. That's a lot of work, and I can't imagine transforming. Like, I commend the transformation around even what this means on liquidity, or what this means in your own processes, getting ready for what real time and real risk actually look like. Is a battle around how do you keep up with all this stuff and all the regulation and move it all at the same time and have the mindset to change the people along the way. When you look at what excites you, I clearly see so many things, and I think I hear a reoccurring theme around education and let's innovate, let's collaborate, let's bring something together. Starting up a new technology company with what most would call a competitor was probably not in the cards a few years ago. For people out there listening that think some of this stuff is like make-believe, what is your maybe leaving piece of advice to them on what should they be thinking about as a bank if they're not, perhaps not even clear on the definition, but not clear on the commercial value of the opportunity around the digital space and the transformation of payments? Yeah, well, as I have mentioned many times, start with the customer, right? Start like, how can you add and how you can innovate and bring technology to facilitate that, and make it simple, make it understandable. I think, especially as banks, we have added too much complexity. So I think for us it's super important. And as you continue to build solution, simpler, it's a lot better. Less is more. So I will say, innovate with a purpose, have it very clear what is the pain point that you're trying to solve. And because that's the foundation, then you start bringing the different technologies. But once you start at the core, like understanding what are the pain points, then it's going to make it very simple for you to continue and to reimagine, right? Like the art of the possible, right? We keep hearing. So always imagine of what we're looking to do and be very creative. On being creative and being a senior executive at a large bank, maybe what for people out there looking in awe like I do, looking at people like yourself taking places in global banks and making that change and driving that narrative conversation to be collaborative, it's inspiring to me. Do you have any advice to people about their own career and curiosity in the space, as like you're in the edge of where banking is going, even though you are working at a big bank that we just talked about, the $1 trillion, I'm still trying to wrap that around me. So for people out there that are young and like are listening and watching, or even for people that are in a different vintage in their life or time that are curious about this stuff, what is your perhaps career advice around this? Well, I will say always learn, be very curious. So I think it's like, to me, it's super important, right? I'm going to be a forever student. I love reading. I love doing research, connecting with people in events like this, listening to what others have to say. Even if you don't agree, they probably have a point. So always start. Yeah. Learning is super important, and it can never be taken away from you. So that's going to be one. And be able to, bring new ideas to the table, right? Share your views.
And because initially at the early start of your career, you are not confident enough to share. And sometimes it's super important. Like you have probably a different perspective because each of us brings a totally different background. Like Bianca, you're from Brazil, you're in Denmark now. So I'm sure if and you are diversity, to me, it's super important. So make sure that, speak up, you can connect. And for the ones that are more senior, make sure that you listen across, because a lot of the younger generation, those are your clients, so in many ways. So they bring a very different experience. So I think that diversity of thought, of ideas is super important. And I would say in your career, or this is what I personally try to do, beyond just the job, it's like, how can you also give back to your community, right? If I know you do that. Yeah, that's very dear to my heart. So it's especially now that we're working from home, it's like, how can you give back to your community? And join a nonprofit organization. It's not only about giving money, provide your skills, your ideas, your network. So it's a lot of that. We can talk about this for another entire episode and why we're doing this. And now people can probably clearly tell what a lot of the things you and I have in common around our digital currency, interest on the future of cross-border payments and technology. Angelique, thank you so much for spending this time with me and coming to Open Banking Week. I cannot wait until this is actually in person and we can bring a lot of different topics and learn more about what you've done and evolve at JP. Thank you for your time. Yeah, no, perfect. I'm happy to connect. I'm also on social media, on LinkedIn. We will leave all your links to our community and they can reach out to you. And hopefully you guys can come back next year telling us what you build or what you did or how you dared or how diverse your perspective became by just collaborating. Thank you so much for your time. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transform your business.
A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Hoy día, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias a los organizadores del Open Banking Week 2021 y hoy día estamos acá presentes para hacer una entrevista y conocer un poco más a Daniel Bonifaz para que nos cuente un poco sobre su emprendimiento, su fintech y cómo ha podido llegar al mundo del Open Banking, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Preséntate, por favor, un poco para que te conozcan en la conferencia.
Excelente, excelente. Bien, gracias más bien por la invitación, Luis. Es verdad que encantado de compartir la experiencia aquí de Perú. Perdóname si a veces ladran mis perros, pero esto del home office Sí, sí, es un claro. tema. Ajá. Pero bueno, me presento. Soy Daniel Bonifaz, soy CEO y cofundador de Cambista. Cambista es la primera casa de cambio digital en el país. Básicamente nace porque aquí en Perú hay una economía muy particular, como algunos países de Latinoamérica, y es que es una economía muy dolarizada. Se está reduciendo en el tiempo, pero más o menos está en 40% dolarizada aquí en el país. Entonces, mucha gente, para que entiendan un poco, hay mucha gente que paga, por ejemplo, deudas hipotecarias, deudas vehiculares, pagan sus viajes, tarjetas de crédito y otras compras que son en dólares. Entonces la gente tiene que hacer constantemente cambios de monedas. Más o menos para que se den una idea, una de cada 3 transacciones en el Perú son en dólares. Entonces el mercado aquí es gigante y tiene la necesidad de cambio. El tema que pasaba hace como un poco más de 4 años, antes de nacer nosotros, es que existía un mercado en la calle en donde habían personas con billetes en la calle cambiando dólares a un buen tipo de cambio, a un buen precio, y por otro lado, que obviamente era un entorno inseguro, ¿no? Un entorno donde daba mucho miedo a la gente, y por otro lado estaban los bancos, entidades financieras, que hay una concentración fuerte aquí de poder de los bancos. Entonces habían precios muy, muy elevados. Era una moneda, era una plataforma segura, perdón, pero con precios más caros. Entonces dijimos, en verdad fue bien sencilla la solución, y es que hay que dar el mismo precio de la calle con la misma seguridad de un banco. Y hasta el día de hoy nos mantenemos con ese propósito, ¿no? A pesar de ser una fintech que no está regulada como un banco, no queríamos dejar de tener los estándares de un banco a nivel de seguridad. Y eso creo que, bueno, es un poco el principio de esta alianza que hemos cerrado con uno de los bancos de este país, ¿no? Sí, justamente, Daniel, queríamos que nos puedas contar, o sea, cómo es que lograste que Cambista se integrara con uno de los grupos económicos más importantes acá en el Perú, con el grupo Interbank. No sé, cuéntame, ¿tú los buscaste, ellos te buscaron? ¿Cómo así llegaste de ellos? Mira, nosotros fue bien interesante porque después de nosotros nacieron muchas casas de cambio digitales. El mercado es inmenso y muchas fintechs de cambio de divisas aparecieron, y de hecho nos juntábamos como para hacer trabajo de gremio. Y una de las cosas que leía en la gente y un poco lo comunicaba era, oye, no puede ser que un banco, por ejemplo, no te abra una cuenta bancaria si es que todo esto es bancarizado, decía. Sin embargo, lo que veíamos nosotros era, el banco es una entidad privada, efectivamente puede usar su poder, como en cualquier industria de negocio, para no abrirte las cuentas. Entonces dijimos, hay que darle algo al banco. O sea, el banco tiene que ganar algo o tiene que darse cuenta que está ganando algo. Así que no es que el banco nos buscó en primer lugar, nosotros fuimos a tocarle las puertas, pero primero dijimos, no podemos ir a entregarle algo al banco si no somos capaces de demostrar que tenemos los mismos estándares de seguridad o mejores incluso. De hecho, nos acercamos primero al BCP, y el BCP, nosotros habíamos sacado un sistema de validación biométrica, ¿ok? Y que te permitía identificar al usuario con su documento de identidad y saber si el usuario estaba vivo y saber si el usuario es quien dice ser. Por el tema de suplantación de identidad es un peligro muy grande, sobre todo en servicios financieros. Y sacamos esa funcionalidad antes que el banco. Y cuando el banco estaba evaluando el accuracy de ese sistema biométrico, ellos habían estado con un proveedor que se llamaba Facetify o algo así, que no tenía el mismo accuracy, sino que era un poco más bajo. Y eso fue bien interesante para la negociación. Al final, creo que los más preparados fueron los de Interbank. Ellos hicieron un hackathon de APIs, de conexión de APIs, en donde abrieron sus APIs a distintas empresas. Ahí se presentaron
distintas fintechs que teníamos el reto en una noche de ver quiénes se conectaban con ese API. Y nos conectamos, pasó un año desde que nos conectamos y que quedamos en un muy buen lugar. Nos ganó una empresa de agroinvesting, creo, pero después de un año nos llaman. Y, o sea, los buscamos y ya nos devuelven la llamada o el mensaje. Dicen, oye, queremos hacer una alianza, pero queremos ver qué valor nos entregan. Y en el valor que les entregamos es, oye, yo te aseguro que a través de Cambista vamos a poder bancarizar a mucha más gente. Nosotros hicimos encuestas con nuestros usuarios y el 87% antes cambiaba en la calle. Entonces le aseguramos que el flujo no se salga nunca del banco. Y en esa apertura de cuentas, de verdad que ha sido un caso bien interesante. Bueno, ya entrando al tema del aporte que le entregamos al banco. Sí. Ellos nos pusieron una meta, nos dijeron, oye, a nosotros nos interesa abrir X cuentas, ¿ok? Y nosotros dijimos, bueno, es un reto, pero vamos a hacerlo. Sin embargo, nuestra visión un poco de la alianza es, ok, yo te abro las cuentas, te voy a intentar y voy a hacer todos mis esfuerzos por abrir cuentas y ser un canal adicional al que ya tienes. Sin embargo, tú me das en un futuro, en un pipeline que ya hemos mapeado, la posibilidad de pagar servicios desde Cambista, la posibilidad de hacer transferencias inmediatas desde Cambista y otros servicios cruzados, que ahí también está el valor. O sea, imagínate que yo le puedo decir al banco, mira, Luis cambia todos los meses $800 para pagar la compra de departamento, ¿no? Su deuda hipotecaria. Entonces, imagínate que viene un Interbank y dice, oye, tiene una deuda hipotecaria, no sé, en otro banco. Yo, como Interbank, hago un producto cruzado y yo le compro la deuda a Luis Barragán. Entonces, ese tipo de propuestas de valor en el que el mayor beneficiado es el cliente final, pueden darse en el camino y están mapeadas en el pipeline, ¿no? Sí, buenísimo. Y ahí, ¿nos puedes comentar un poco más técnico sobre cómo hicieron la integración de las APIs? Ustedes ya tenían las APIs, el banco les abrió las APIs. ¿Cómo fue la conexión ahí? Sin entrar de repente en mucho detalle técnico, pero ¿qué tan fácil es esa integración? No es muy sencilla. O sea, tuvimos todo un equipo dedicado a esto. Nosotros tenemos, o sea, ¿qué pasa? Que si es que el banco no te da la documentación de las APIs para que tú te conectes, es imposible conectarte. O sea, ellos tienen que abrir sus APIs para que nosotros en nuestro sistema podamos colgarnos y ver dónde se pueden dar esas conexiones e integraciones. Ese es como que es difícil porque un ejemplo que me ponía mi CTO es que ya está escrito algo en un idioma. Tú lo has escrito por ejemplo, está en alemán, tú has escrito tu código en inglés. Entonces tú tienes que adecuar este código en inglés al código alemán para poder conectar. Y efectivamente era entender el alemán en primer lugar y dos, ver dónde estaban esas conexiones del inglés y el alemán. Pero básicamente el proceso es, ellos tienen que abrir sus APIs y nosotros nos vamos a esa documentación. Ese proceso no es muy sencillo porque y además tienes que asegurar el tema de la seguridad, como hablábamos el otro día, de la seguridad de los clientes. O sea, fundamental. Si no tienes es fundamental. O sea, si no tienes algo para salvaguardar la data, de verdad que por las puras ¿no? Tienes que tener un sistema muy robusto. Claro, es que el Open Banking nace en Europa y nace justamente de políticas de seguridad de datos. Es una política muy vinculada a ciberseguridad y hoy en día la ciberseguridad se ha convertido en crítica para todas las instituciones financieras porque cada vez hay más apertura de APIs, más apertura, mayor cantidad de aplicaciones y ahí es donde están los ciberdelincuentes buscando ver cómo entran, cómo te roban la cuenta, cómo te hackean. Entonces el tema de ciberseguridad es fundamental en el tema de Open Banking, ¿no es cierto? Mira, para decirte algo, nosotros hemos hecho, cada año contratamos a dos, o sea, se le pueden decir los hackers buenos, y les decimos, háganos una auditoría y traten de de hackear todo nuestro sistema. 2 veces al año. Y ahí es donde vemos dónde pueden haber potencialidades de mejora, de robustecer alguna parte tecnológica, pero
Creo que en servicios financieros debemos estar siempre con estas auditorías que te permitan asegurar la seguridad vale la redundancia, de tu sistema. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué potencial ves en el Open Banking acá en Perú? Mira, yo creo que ahí, o sea, creo que en verdad, aparte de lo que dices de la ciberseguridad en Europa, uno de los reclamos importantes era, oye, la data, ¿a quién le pertenece? Yo le doy mi dinero al banco, el banco guarda el dinero, pero el dinero es mío y yo puedo decidir quién hace qué con mi dinero y a quién le autorizo a hacer qué con mi dinero. En Europa, por ejemplo, acá te voy a poner un caso bien sencillo. Aquí se han tratado de hacer, muchos emprendedores han tratado de hacer aplicaciones de ahorro para la gente, en donde la gente pueda poner sus gastos, donde pueda ir poniendo todo, pero como no hay integración con los bancos, al fin y al cabo tú tienes que ponerlo manual, entonces nunca perseveran. En Canadá, en Europa, hay aplicaciones de ahorro muy, muy buenas y creo que así como esa, se abrirían muchísimas oportunidades en muchos ángulos, en el ámbito gastronómico, en todos los ámbitos, y el banco pasa a tener un rol distinto. Lo que pasa es que el banco a veces quiere ser, pues sí parte, ¿no? O sea, quiere ser el back, que en verdad así funciona en Europa, no tiene ninguna cara frente a la gente y sabe que las empresas pequeñas, él simplemente está detrás, llegan a la gente con una propuesta de valor interesante. Y al final el banco se beneficia a largo plazo de eso. Claro. Simplemente que es una cuestión de ver cómo, o sea, hoy en día puede que, o tenga, yo creo, lo que voy viendo en el mercado y las conversaciones que he tenido con los bancos, es que creo que sí hay un poco de, como hay mucha anclaje en este oligopolio que se podría decir que hay en el país, es muy difícil que esa posición de poder uno la quiera arriesgar. Entonces, es entendible, totalmente entendible, pero igual creo que es una mirada un poco cortoplacista sabiendo que hay casos interesantísimos en otros lugares, ¿no? Sí, sí, sin duda, Daniel. Yo soy un creyente del Open Banking y para mí el foco y lo más importante del Open Banking es el cliente. O sea, el cliente es el dueño de la información, él es el dueño de sus datos, ¿no? Entonces, coincido contigo totalmente en que se requiere, digamos, una apertura de los bancos y que yo creo que el Open Banking le traería muchos beneficios al Perú porque le daría la confianza. O sea, hoy en día creo que el 40% está bancarizado en el Perú, hay 60% que no usan los bancos y si ese 60% ve que los bancos se abren, que los bancos dejan compartir información, creo que eso va a ganar y va a abrir mucha confianza a la gente y eso va a hacer que crezca toda ese monto bancarizado, ¿no? Ahí, más bien, Daniel, para terminar un poco, quería tu opinión, a ver cómo ves a futuro, cuáles crees que deben ser los siguientes pasos que se debe tomar aquí en Perú para realmente tener un Open Banking donde se empodere al cliente y que realmente se logre ese espíritu que tú dices de que alguien pueda entrar a una aplicación y no tenga que estar haciendo las cosas a mano, sino que el cliente tenga su información en la aplicación. Exacto. Mira, yo creo, le veo mucha esperanza a esto. O sea, ya el hecho de haber cerrado una alianza con un banco importante, en verdad, para mí es un hito importante, pero creo que es el inicio. Y ahorita siento una presión ahí en todo el equipo porque ahora hay que demostrar a la industria de que generamos valor. Entonces, si es que, como yo tengo eso, si es que no generamos valor, se cae la hipótesis de que hay algún tipo de alianza. Entonces, creo que hay algún tipo de valor, ¿no? Entonces, ahí creo que va a pasar, lo que creo que puede pasar, o la esperanza, o lo que espero que pase, es que los bancos o las entidades financieras vean ese valor en distintas empresas, que se puedan interconectar con ellas en el cliente. Ahorita el NPS de una entidad financiera, el Net Promoter Score, es uno de los más bajos de todas las industrias. Entonces, la gente no promueve tanto la banca. O sea, nadie quiere ir más al dentista que al banco. Entonces,
como tú dices, me parece súper interesante. O sea, los bancos son como los Titanics que están anclados, que tratan de llegar al usuario, pero el usuario está en la playa, ¿no? Tienen que ver qué lanchas bonitas, interesantes, caras bonitas en las lanchas para que vayan y recojan, o sea, unas lanchas que sean vistosas, y recojan a la gente para llevarlas al barco, ¿no? Si es que no entendemos que por ahí va, pucha, al final el principal afectado, como tú dices, va a ser el usuario. Yo espero mucho que eso pase, y también creo que no solamente, o sea, no mirando tanto a lo local, sino mirando más internacional, hay muchas entidades financieras que están mirando el país y están mirando Latinoamérica, y es que ellos pueden también hacer esa presión para que los bancos locales se pongan las pilas al respecto, ¿no? Tienes un Rappi, que ahora es un banco que trabaja de la mano de Interbank, entonces Claro. Creo que estos jugadores grandes, un Facebook que está entrando, ya entró a servicios financieros, Amazon, creo que eso también va a ser la presión para que los bancos tengan que reinventarse y colaborar con otras empresas, ¿no? Así es, Daniel. Yo también tengo mucho optimismo acá en el Perú. Veo que hay mucho emprendimiento, mucha gente con entusiasmo para salir en todo el ecosistema FinTech acá en Perú. Y el Open Banking es un camino que va a llegar de todas maneras, tarde o temprano, así que estemos listos para ese futuro. Tú has dado un gran paso, la verdad, te felicito, cambista, tener esa integración con un banco líder acá en el Perú, y los mejores éxitos para ustedes en el futuro. Y muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias, Luis, de verdad, por este espacio. De verdad te agradezco muchísimo, y gracias a todos los que estuvieron viendo este panel pequeño. Listo, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. E aí, gente? Estão curtindo? Muita gente fera, né? Muita lição e coisa para aprender. A minha cabeça tá dando volta aqui de várias ideias com as diversas conversas que eu, pessoalmente, tive prazer em trazer para você. Curioso para saber como ter acesso ao material? Super simples. Basta ir no site da Simpla e Open Banking Week e registrar. Animada? Curte esse intervalo e a gente se vê daqui a pouco. A RTM é o principal hub integrador do mercado financeiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente de nuvem privada. Responde pela estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do sistema de pagamentos brasileiro. Empresa da Ambima e da B3, está presente em quase todo o território nacional, conectando mais de 600 instituições a provedores de informações e serviços. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na Plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw.
The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Think about it. This is a journey. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transforme your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pede empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're TAIL, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Pessoal do Open Banking Week.
Eu espero que vocês estejam curtindo muito o evento. Eu sou a Bela e vim cantar 2 músicas especialmente para vocês. Uma música autoral e um remix de uma outra super conhecida. Então, espero que vocês gostem. Funny roads, my feelings sharp
Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na plug. Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud.
Olá a todos, me chamo Fabiano Rocha Loures, eu sou responsável pela área de desenvolvimento de negócios da Mambo aqui no Brasil. Em nome da Mambo, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade nos dada de participar de um evento como esse, né? É muito interessante ver todo o trabalho que toda a comunidade vem fazendo, né? E a Mambo, obviamente, através da sua solução tecnológica, contribuindo para a aceleração desse processo de transformação digital aqui no Brasil. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu sou Rafael Barros, trabalho aqui na Mambo, na parte de vendas, na parte comercial, junto com o Fabiano, estruturando negócios aí. E o objetivo nosso aqui hoje é promover mesmo um bate-papo, uma discussão em cima dessa transformação, né, de todo o movimento de mercado que está acontecendo, como o Open Banking veio transformar mesmo as necessidades na indústria financeira e, de novo, estabelecer um bate-papo aqui entre a gente, mais para a gente mostrar um pouco de como que é a nossa visão, como que a gente está enxergando e como que a gente vê aí a transformação para o futuro. Vamos lá, Fabi. Como é que a gente, dando um panorama aí, né? Como é que a gente queria mostrar um pouco o que está acontecendo, né? A gente vê muito benchmarking, né, nessa indústria, na indústria financeira do Brasil em relação a outros países, né? E o que a gente vê realmente é que o Brasil é um país muito inovador, muito criativo e que inventa muita inovação, traz muita inovação para a indústria financeira, né? Então, a gente já está aí há anos, por exemplo, a gente está aí há anos trabalhando TED de um banco para o outro no mesmo dia, quase que online, e a gente vê grandes sistemas financeiros como o americano que não tem essa realidade hoje, né? Então, o Brasil é evoluído de maneira geral e está trazendo cada vez mais coisas. Então, a gente teve agora o Pix, que foi uma transformação gigante aí no mercado brasileiro, a evolução da LGPD, né, que é algo que na mesma medida aí do GDPR da Europa, a gente vê que isso está ganhando tração, isso está cada vez mais forte, está na agenda de todas as instituições financeiras. E o próprio Open Banking, que, né, é um tema quente, que todas as empresas estão tendo que trabalhar em cima disso. A gente sabe da demanda que isso está dando em todas as instituições financeiras de uma maneira geral. É um elemento transformador realmente que a gente vê que vai mudar o jogo, né? Vai evoluir bastante em termos de informação, de abertura e tudo mais. E a gente trouxe até um highlight aqui de que o Campus Neto colocou recentemente, agora nos últimos dias, fez uma colocação bem interessante falando de que o Open Banking vai acabar entregando um modelo que ele chamou de Open Finance, né? Onde a gente vai entrar num outro mundo sobre o intercâmbio de informações, de conectividade, né, que vai possibilitar as empresas serem cada vez mais assertivas, até mesmo na construção de produto, na evolução mesmo de como é que as empresas do sistema financeiro e outras também que vão consumir essas informações se colocam em relação aos seus clientes, né? A gente está caminhando cada vez mais de uma maneira geral, o mundo caminha mesmo por um marketing one-to-one, né? Uma extrema hipersegmentação, e acho que isso é um pouco dessa visão aí que a gente trouxe do Campus Neto, colocou para nós. É uma evolução, efetivamente, que vai demandar bastante trabalho em termos de adequação, de evolução do que a gente tem hoje no sistema financeiro. E eu acho que, complementando o ponto que você colocou, Rafa, isso está muito ligado à visão do Banco Central e não só criar uma maior competitividade na indústria, mas principalmente viabilizar a desconcentração, né, dentro dos grandes bancos. Acho que são tecnologias que vêm chegando principalmente para facilitar a vida do usuário final, né, e também, obviamente, criar uma maior competitividade e permitir uma maior facilidade do transacional, né? Você vê as primeiras fases do Open Banking, eu acho que um ponto que é importante mencionar da Mambo, né, é que o fato da gente ter nascido na Europa, a gente já acompanhou todos os processos que o Brasil está vivendo hoje já há algum tempo, então a gente traz muito dessa experiência e a vantagem, obviamente, de ter uma plataforma 100% aderente a todo esse momento que o mercado está vivendo, né? E, obviamente, o sucesso do Pix, né? A gente está
em mais de 60 países, e a gente não vê a capacidade tecnológica que o mercado brasileiro traz, através não só dessas inovações, mas principalmente tudo aquilo que vem acontecendo ao longo do tempo. Então, assim, é admirável ver todo o trabalho que o Banco Central do Brasil vem fazendo, que vem permitindo também a entrada de novas tecnologias, a entrada de novas soluções e, obviamente, abrindo o mercado para novas instituições participarem e criarem uma visão muito mais olhando para o cliente e não mais para si mesmo, né, Rafa? Exato. E nessa onda de transformação, né, o que a gente tem visto em termos de o que essa transformação digital do mundo como um todo, e aqui especificamente de financial services, né, do sistema financeiro, o que isso está trazendo? A gente pegou até uns dados de uma pesquisa recente aí da consultoria Bain Company, falando de como os new banks, os neobanks, né, as novas empresas, os entrantes, as fintechs e tudo mais, passam a incomodar as grandes instituições financeiras tradicionais, as grandes instituições financeiras que já existiam antes, né? Então, como esses caras estão aumentando a penetração e como esse mercado, até por conta até de novo, o consumidor mudou também, né? Tem um comportamento diferente do que tinha antes e ele cuida do dinheiro de uma maneira diferente, né? Então, como esses caras, né? Como esse mercado está mudando? Talvez hoje seja o mercado mais impactado, né? Porque a gente vê novos entrantes a todo momento, né? Empresas de varejo querendo virar banco, empresas de utilities querendo virar banco. Então, a gente vê uma transformação mesmo, todo mundo querendo entrar nesse mercado, né? Como essa turma está ameaçada, né? Esse é o grande ponto. Não, e eu acho que não só, Rafa, a parte das big techs, das fintechs e dos neobancos, né? Mas o que a gente vem percebendo, e obviamente, de novo, né? O trabalho que a Mambo faz é justamente promover toda a parte de transformação digital e criar um ambiente que permita que esses novos entrantes consigam viabilizar suas operações de forma ágil, né? Mas muito o mercado do varejo, né? Os bancos digitais surgindo do varejo, surgindo das utilities, surgindo das telcos, que é um movimento super interessante, né? Então, eu vejo assim que é um desafio muito grande para a indústria bancária, né? E a gente vê esse movimento acontecendo. Eu vejo isso como uma oportunidade também para essas instituições se reinventarem, né? Através de novas tecnologias e através de uma visão mais pensada novamente no consumidor final. Que tipo de produto que eu posso oferecer melhor? Qual que é a experiência? A gente precisa lembrar que as pessoas que hoje têm 21 anos já nasceram no mundo da internet, já nasceram no digital, mundo... Já nasceram digital, então esse cara ele não quer ir mais numa agência bancária, esse cara ele não quer mais depender de um contato, diria, físico ou por telefone para poder viabilizar suas operações, né? Então, assim, eu acho que esse número que a gente apresenta aqui, ele pode ser equalizado. Acho que a gente tem um mercado competitivo e a gente tem instituições financeiras no Brasil com a capacidade de ter esse pensamento mais voltado para o cliente, né? Então, assim... É uma visão super interessante, Rafa. Exato. E aí, a gente trazendo um pouco para o mundo de tecnologia, né, como que essas transformações impactam na vida, né, em toda a tecnologia que permeia isso, é interessante esse dado de que como esses sistemas, né, as arquiteturas, os sistemas mais antigos, acabam limitando as empresas a entrar, a embarcar nessa jornada, né? Ou seja, a gente vê aí até através de pesquisas como essa da McKinsey que diz que isso tende, né, o nível de transformação que está demandando dessas empresas e a arquitetura atual, por não ser tão flexível, isso tende a impactar nos próximos anos a perda de competitividade que vai acabar entrando em queda de lucro, né? Ou seja, como que a gente consegue, né, até entrando aí já no próximo slide, Fabi, como que a gente consegue tangibilizar, né,
esse banco do futuro, essa instituição financeira do futuro, né? Como que a gente consegue suportar essa transformação, né, que é necessária, né, vai ser necessário, né? A Mambo tem até um slogan que eu acho muito legal, que é que o futuro dos bancos é um moving target, né? É um alvo em movimento, né? A gente não sabe muito bem para onde vai, a gente só sabe que do jeito que está hoje vai ser difícil chegar lá, né? Porque não está preparado para ser, né? Não é future proof, né? Não está preparado para chegar lá, né? Então, Não, assim, como é que... Desculpa, Rafa, pode ir. Não, eu só Pode queria falar, comentar que o ponto que você comentou anteriormente é que isso também está ligado não só à questão dos custos operacionais de se manter o legado aumentando, né? Você vê uma demanda por serviços de tecnologia enorme, né? A dificuldade hoje de você contratar um profissional qualificado para cuidar e a escassez de pessoas que tem a capacidade de cuidar desses sistemas antigos também, acaba tornando muito complexo o processo de evolução. E eu acho que assim, a questão da competitividade que se surgiu através desse movimento dos neobancos, das fintechs, reduzindo de forma... você não enxerga mais o custo de manutenção por conta mensal, né? Então, como é que eu consigo ter uma estrutura leve, uma estrutura flexível, que permita que eu consiga entregar o mínimo necessário para o meu cliente, né? Sem eu ter que cobrar por isso, né? É um absurdo você ver num dia, num mundo como a gente está vivendo hoje, você cobrar para poder, ou pagar para poder manter a sua conta no banco, ou pagar para poder transacionar. Eu acho que isso está muito ligado ao custo de mantenimento que você traz através desses sistemas legados, né? E, obviamente, o que a gente vem percebendo, né, Rafa, é que, e obviamente de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, não só no mercado brasileiro, mas de uma forma global, é um interesse muito grande em entender como que a gente consegue fazer esse movimento, né? Porém, sem criar algo muito violento, né, ou muito brusco, para que você também não pare a operação de uma instituição que tem 30, 40, 50, 60, 100 milhões de clientes do dia para a noite, né? Então, acho que assim, é como que a gente consegue trazer a transformação digital sem criar algo muito abrupto dentro de toda a estrutura tecnológica de um banco, de uma instituição financeira. Então, a gente diz, né, que o banco do futuro ele não pode ser construído da maneira antiga, mas, ao mesmo tempo, ele não precisa ser feito de forma muito abrupta, né? Exatamente. Assim, como é que a gente, tangibilizando um pouco essa visão, né, como que é a nossa abordagem em relação a isso, né, a esse banco do futuro, a essa transformação e evolução, né? A Mambo desenvolveu um conceito, toda a plataforma da Mambo é desenvolvida em cima de um conceito bem bacana que foi batizado de Composable, né, o Composable Banking. O que isso traz, né? O que é a plataforma da Mambo? É um núcleo, né? Uma visão central aí. Acho que essa mandala representa bem o que a gente traz, né? A gente traz um núcleo onde a gente tem os cores, os motores de crédito, de contas, de depósitos e tudo isso, 100% em nuvem e 100% aberto, ou seja, obedecendo todas essas demandas que a gente falou agora de abertura, de API first, de suportar essa evolução de integração de dados, de Open Banking, que são as demandas do Open Banking, já são atendidas aqui, e onde eu consigo adotar uma arquitetura de componentização, onde primeiro, eu consigo, eventualmente, adotar soluções que eu já tenho dentro de casa, né? Então, eu tenho uma solução de crédito, uma solução de scoring, sei lá, e eu já consigo simplesmente conectar essas soluções aqui na minha plataforma, como eventualmente usar novas estratégias, né? Então, quero ter uma estratégia digital de front-end, eu quero ter um front-end que seja o melhor do mundo com o meu cliente, para aumentar a fidelização, para aumentar relacionamento e tudo mais. Então, consigo escolher o front-end que eu vou usar, minha estrutura de canais, meu atendimento, tudo isso interconectado, usando um conceito de colocar os melhores componentes para serem utilizados, e acho que isso, e um impacto que eu acho que é super importante nessa arquitetura que a gente consegue trazer, é redução drástica de risco, né? Aqui a gente não está falando
de projetos super extensos, onde eu vou consumir uma quantidade gigantesca de recursos, e obviamente, esses são projetos de alto risco, né? A gente sempre falou a vida inteira em que mexer em core bancário são estruturas de super arriscadas, né? Porque demanda muita gente, demanda muito tempo e tudo mais. E aqui a gente já tem casos de bancos pequenos aí que começaram a colocar Mambo com toda essa arquitetura aberta, com API, com microserviços, com uma estrutura ágil e colocando isso para funcionar em 2 ou 3 meses. Então, isso é realmente super disruptivo no mercado hoje, né, Fabi? E só complementando, eu acho que o conceito aqui, né, dado a forma como a plataforma da Mambo foi construída, dentro de todo esse conceito de uma solução, e se você for olhar no mercado, talvez hoje a única solução de core bancário que é 100% nativa na nuvem, né, você acaba trazendo também toda a parte da necessidade de escalabilidade, né, mas também o ponto que o Rafa colocou com relação à questão da integrabilidade, né, ou seja, uma solução 100% baseada em API, onde toda a biblioteca de API da Mambo é 100% pública, então em api.mambo.com é possível consultar toda essa infinidade de APIs que estão disponíveis. Eu acho que um outro ponto que é importante, que traz essa velocidade que o próprio Rafael comentou, né, que é toda a capacidade de parametrização da plataforma, né? A Mambo, eu costumo dizer que a Mambo trouxe para o segmento de core bancário aquilo que o Salesforce fez com a indústria de CRM, né? Que é uma plataforma totalmente parametrizável, que você não depende do time de desenvolvimento para te entregar um produto, você não depende do vendor para que ele customize um produto na plataforma, que você leve 5, 6, 7 meses para ter um produto novo na tua plataforma, mas que sim, você trabalhe dentro de um conceito de habilitação do time do cliente para que ele tenha capacidade de atuar com a plataforma. E dentro desse conceito de arquitetura de componentes, também, né, vim com uma visão que eu preciso acelerar a implantação de um projeto utilizando talvez alguns componentes que eu já tenho dentro de uma estrutura, inclusive se comunicando com sistemas legados, mas a flexibilidade de eu poder trocar soluções que não estejam performando. Então, o que você vê acontecer muito no mercado, né, é uma questão onde você acaba ficando engessado dentro do modelo modular, né, em soluções que você percebe dentro de um conceito de one-stop shop, né, onde caso um desses componentes não esteja performando bem, você acaba tendo que se contentar com isso e acaba não conseguindo evoluir a tua solução porque você não tem flexibilidade nenhuma, né? Então, acho que esses são pontos super importantes de capacidade que a plataforma traz para acelerar esse processo de transformação digital e, obviamente, estar compliant com todas essas mudanças que o mercado vem trazendo, né? A vantagem desse conceito de parametrização é justamente isso, né? Se surge alguma nova demanda, se surge alguma nova solução, qualquer coisa relacionada a isso, você pode facilmente integrar a plataforma da Mambo ou adequar a plataforma através de um conceito de parametrização, né? Assim, Rafa, não sei, seria bacana dar uma visão para o pessoal um pouco do footprint da Mambo. Eu acho que isso a gente também traz uma alusão aí da capacidade de você trazer uma visão global, né? E poder entregar para o mercado local as melhores soluções disponíveis no mercado. Exato. Eu acho que e aí dando um panorama aí, acho que é legal a gente mostrar que a plataforma da Mambo já está presente aí em diversos países, né? Já é algo consolidado. Obviamente, a gente está num momento de extremo crescimento aí de 2 anos para cá. Mas assim, eu acho que é importante dizer que a gente já tem uma história, né? A gente já tem clientes grandes em todo o mundo e que estão usando a plataforma. É uma plataforma de classe global, ou seja, é um modelo já fortemente testado e que a gente está crescendo muito forte no Brasil, né? Já está com presença local e esse é o nosso grande objetivo aqui nos próximos anos, né? Não sei se você quer complementar aí, Fabi. Não, só complementando, eu acho que um ponto que a gente sempre discute aqui, né, e sempre surge, né, Rafa, é a famosa jabuticaba brasileira, né? Eu acho que um ponto que é super legal comentar é que a velocidade que você traz com uma solução SaaS, de toda a parte da evolução e das capacidades da plataforma, você tem isso praticamente em real time, né? Então, assim, não existe mais barreiras
para soluções de classe global, principalmente por causa da evolução tecnológica que você trouxe que trouxe através desse modelo, né? Então, assim, hoje a Mambo ela está abrindo o mercado e está indo para países que até então ela não estava. A gente está, como eu comentei, são mais de 60 países já, são mais de 250 clientes. E eu acho que é interessante mencionar clientes nossos de classe global expandindo para outros países, né, e utilizando a plataforma da Mambo, principalmente pela facilidade que você tem de estarem presente em um país sem você precisar fazer grandes movimentos e principalmente pela capacidade de integração que a plataforma traz, né? Acho Exato, que, né? assim, A escalabilidade global é importante, realmente, verdade. Exatamente. Acho que assim, a gente... Desculpa, Pode ir Rafa. lá, vai lá. Não. A ideia aqui era voltar um pouco nesse ponto, né? A gente vem falando de Pix, a gente vem falando de Open Banking, a gente vem falando de LGPD. E eu acho que essa frase aqui, né? Ela resume muito do trabalho. Eu acho que assim, não é só o trabalho do Banco Central, Rafa, é o trabalho que o mercado, de uma forma geral, vem fazendo, né? A BFintechs, a Febraban e todos os players, né? As consultorias vêm trabalhando justamente para olhar mais para o cliente e deixar de olhar para si mesmo, né? Como que eu ofereço um produto melhor, como eu atendo melhor o meu cliente e como eu trago uma tecnologia que esteja adequada à realidade desse público, né? A gente sabe que é impossível você atender ao gosto de todos, mas ao mesmo tempo você precisa ter um esforço para que você possa ter uma visão mais destinada àquilo que o cliente quer hoje, principalmente pelo grande crescimento da competitividade. E aí isso se traduz nos mais diversos setores, né, Rafa? Então, assim, um pouco da visão que a gente tem que essa transformação digital ou essa evolução tecnológica justamente pode permitir que os bancos, instituições financeiras, varejistas ou qualquer que o sejam, né, possam oferecer produtos melhores, principalmente pela independência que você tem pela condução ou pelo desenvolvimento das suas soluções. Não sei, Rafa, se você quer comentar algo com relação a isso. Acho que é isso. E um ponto bem bacana, que acho que vale a pena ressaltar, é como a gente consegue entregar com a plataforma da Mambo algo muito democrático, né? Então, hoje, qualquer que seja o tipo de instituição, né? Se a gente está falando de uma fintech em estado inicial, se a gente está falando de um banco grande consolidado, banco de investimento, banco múltiplo, qualquer que seja a modalidade, uma empresa de varejo, uma empresa de telecom, de utilities, a gente consegue entregar um valor, né, um time to market bem relevante para todos esses tipos de empresa, em qualquer que seja o estágio, seja um estágio inicial, um estágio mais maduro, que está buscando uma transformação. Acho que a Mambo conseguiu conseguiu desenvolver uma solução em que é democrática e a gente consegue acelerar e entregar valor de maneira bem estruturada, bem interessante mesmo. Acho que a gente está pronto para habilitar todo esse tipo de empresa, qualquer que seja o tipo de empresa, a entrar nesse mundo, né? A mudar a sua jornada ou a iniciar um banco novo, uma operação nova. Acho que a gente está aberto para possibilitar qualquer tipo de empresa nessa jornada aí. Concordo com você, Rafa. Concordo com você. E aí assim, acho que um ponto que é legal da gente colocar a grande facilidade, né? Talvez seja assim, a grande transformação que a gente está vendo agora sistemas, né? Grandes sistemas já foram para a nuvem, né? Eu costumo dizer que core de telecom, core de várias indústrias aí, de utilities como um todo, foram para a nuvem, já fizeram essa transformação. A gente está indo agora, o que a gente está trazendo aqui agora os cores de instituições financeiras também têm uma tendência muito grande de irem para a nuvem, né? A gente sabe que ainda existe muito espaço para essa transformação. Então, isso né, empresas como um todo, arquiteturas como um todo, sistemas como um todo estão indo para a nuvem, né? Alguns já são 100% nuvem. E existe, obviamente, um ganho de escala relevante nisso, e é isso que a gente tem trabalhado de maneira sistemática com todos os nossos clientes, né? Às vezes existem resistências, a gente constrói bastante, avalia bastante business case, qual que é o TCO, qual que é o benefício desse negócio, e normalmente a gente consegue entregar bastante valor, de novo, né, o time to market
completamente diferente do que tem hoje, e entregando mesmo, no final do dia, redução de custo, que eu acho que é o mais importante hoje num mundo tão competitivo, né? Não, e só complementando, eu acho que vale ressaltar aqui, Rafa, todo o esforço que foi feito pelo próprio Banco Central para permitir que as instituições financeiras fossem para a nuvem, né? Desde 2018, o Banco Central já permite toda essa questão relacionada à utilização de nuvens públicas, inclusive permitindo, né, a questão dos dados estarem fora do país. Eu acho que são poucos os países, o que a gente vê acontecer muito aqui na América Latina é ter restrições muito fortes com relação a isso. Eu acho que um outro ponto, só para reforçar essa questão do Journey to Cloud, que não é só simplesmente você pegar uma solução que nasceu on-premise e colocar na nuvem e achar que você vai ter toda a escalabilidade, toda a flexibilidade que você precisa, né? Então, acho que o grande trabalho que a Mamo vem fazendo, né, por ter sido uma solução que já nasceu em todo o conceito de microserviços, escalabilidade, tanto vertical quanto horizontal, é mostrar, né, que uma solução de mercado que passa por uma evolução constante pode justamente atender toda essa necessidade de Journey to Cloud e evolução. Obviamente, o ponto que o Rafa colocou que é muito importante é a questão da redução do custo. No final do dia, o custo de infraestrutura, o custo de tecnologia está ligado diretamente à oferta de melhores produtos mais baratos para o cliente final, né, Rafa? Então, assim, acho que isso é uma visão super interessante. Acho que é isso. Em resumo, acho que o nosso grande objetivo é esse, né? A gente está aqui para ajudar a viabilizar a jornada de transformação digital de todas essas empresas, né? A entrada em novos mercados, obviamente atender as demandas regulatórias aí de Open Banking, né, dos órgãos reguladores. Eu acho que assim a gente consegue entregar todos esses valores e ainda um time to market melhor, com uma plataforma integrada, moderna, e preparar todas essas empresas para o futuro, né? De novo, a gente sabe que a cada ano, né, principalmente em tecnologia, a gente está tendo uma evolução gigantesca, né, de competidores, de mercado, de perfil de consumidores e tudo mais. A gente não sabe muito bem para onde isso vai, né? A gente hoje em dia tem até futuristas aí, né, que vivem disso, né? Os caras vendem visões de futuro. Então, acho que um ponto importante... Enfim, todo benefício que pode trazer, né, Fabi? Não, com certeza. E aí, só um ponto final, antes da gente encerrar, até porque a gente está no finalzinho, né? Obviamente, toda essa questão que traz com relação à solução SaaS. Eu acho que é uma quebra de paradigma, né? Não tenho certeza que é uma quebra de paradigma, mas o benefício que você traz ao utilizar uma solução como essa está muito ligado a você não precisar mais se preocupar com manutenção de infraestrutura, com evolução de software e tudo aquilo que está relacionado hoje aos 70%, né? Ao torno de 70% que hoje é gasto, né, pelas instituições financeiras para fazer a manutenção dos seus sistemas legados. Obviamente, a gente só está falando aqui da parte do core, né, Rafa? Então, isso, obviamente, você acaba tendo que ter uma visão, como a gente disse já, da parte de Journey to Cloud, né? Mas, principalmente, toda a capacidade de soluções como essa, que soluções como essa trazem, de você poder pensar mais no teu cliente e deixar de se preocupar com coisas que não vão influenciar diretamente, né, ao teu to-be, né, que é o quê? Oferecer melhores produtos para os teus clientes, oferecer melhores experiências para os teus clientes e, obviamente, se adequar a essa grande velocidade, né, que o mercado vem exigindo das instituições financeiras com o surgimento dessas novas demandas regulatórias e não regulatórias, mas principalmente você se adequar ao mundo novo, pensado no cliente, né, e pensado em como você oferecer um produto melhor, uma solução melhor para o teu público, né? Então, assim, a ideia aqui, pessoal, hoje era dar uma visão geral para vocês de como que a gente está enxergando todo esse processo de transformação digital e evolução do sistema financeiro, como que a Mamo pode apoiar e suportar os mais diversos tipos de instituição nesse processo, né, nessa evolução, e, obviamente, ficar aberto e à disposição de todos vocês para que a gente possa explorar mais essas possibilidades de que forma que a gente pode ajudá-la. Não sei, Rafa, acho que seria bacana escutar um pouco da tua visão aí antes da gente finalizar e encerrar essa nossa apresentação. Bom, acho que é isso, né? Como mensagem geral, acho
a gente entende aqui que a Mambo é um habilitador mesmo para essa jornada, é um importante habilitador, preparado para suportar os clientes em qualquer que seja o estágio, né? Reforçando aí a mensagem. E, de novo, né? No momento em que... É interessante que no momento em que a empresa decida optar por uma jornada digital de transformação, vale a pena conversar com a Mambo, a gente tem bastante coisa para agregar nesse movimento. E queria agradecer de novo o espaço e ficamos à disposição. Legal. Valeu, pessoal. Obrigado. Boas sessões. Obrigado, boas próximas sessões a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte.
Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo. E contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Um data center para o mercado financeiro precisa de robustez, alto padrão de segurança, desempenho, altíssima disponibilidade, redundância, serviços de backup e conectividade com o setor. O data center da RTM tem tudo isso e ainda é fisicamente próximo do data center BR da B3. Aqui seus dados são bem cuidados, conectados em ultra baixa latência a todo o mercado. Não tenha dúvidas, confie em quem realmente conhece o mercado. Olá a todos, bem-vindo a mais um painel do Open Banking Week. Eu estou aqui com Roberto, Vitor e Ricardo, da T-.
É um prazer estar com vocês e para a gente debater um assunto super interessante, uma pesquisa que vocês fizeram com os participantes do Open Banking Week e principalmente pessoas que trabalham no setor financeiro. E esse é o papo, né? O objetivo desse painel. Então, quero dar as boas-vindas a vocês, Ricardo, Roberto, Vitor. Roberto, quiser começar? Ok. Bom, muito obrigado pelo convite de participar desse Open Banking Week. Esse ano é internacional, nós somos bastante contentes aqui de participar. Muito obrigado mesmo. Legal, Ricardo. Opa, obrigado pelo convite de participar aqui do Open Banking Week. Espero que os nossos participantes estejam gostando. Vitor. Olá a todos, aproveitar a oportunidade também para poder agradecer ao convite do Thiago, agradecer toda a organização da Open Banking Week, e estou bem animado com todo o conteúdo que está sendo compartilhado. Bacana estar aprendendo e compartilhando o que a gente tem de experiência nesse mundo. Muito bacana. E olha, a T- fez um super trabalho, né? Fez uma pesquisa muito interessante, que ela está compartilhando com o público aqui do Open Banking Week em primeira mão. Então, uma pesquisa que eu vou passar um vídeo agora para a gente assistir o resultado dessa pesquisa, e foi feita com pessoas que usam o sistema financeiro, que estão dentro do setor, que entendem, né, do assunto de Open Banking, e aqui a gente vai olhar para o Banco do Futuro. Esse foi o objetivo dessa pesquisa, e que a T- compartilha aqui com a gente, então isso é muito interessante, e depois a gente vai conversar um pouco sobre os resultados dela, tá bom? Pessoal, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e aí depois a gente volta. O mundo não para de se transformar. Em meio a tantas mudanças e num ritmo cada vez mais veloz, temos apenas uma certeza, de que é preciso mudar junto. Nada tem sido tão impactante quanto a evolução da tecnologia, correndo a passos tão largos que a todo o resto cabe apenas ir atrás, e rapidamente. Por isso, para aumentar a eficiência, a diferenciação e a resiliência dos negócios bancários por meio do uso de novas tecnologias no Brasil, a T- vem estudando o comportamento de usuários de instituições financeiras quando o assunto é o que se espera de um banco do futuro. Vamos à primeira pesquisa, realizada pela PowerFi, com usuários de serviços bancários com faixa etária entre 15 e 44 anos. Segundo a pesquisa, 55% dos usuários de bancos tradicionais não utilizam serviços bancários pela web ou celular, e desses, 82% informaram que não fazem por falta de segurança no sistema. O que revela, segundo todos os entrevistados, ser o aspecto mais importante em um banco. Na mesma pesquisa, considerando apenas usuários de contas digitais, a desconfiança desaparece totalmente, mas a segurança continua sendo o valor mais importante. Esses números apontam uma tendência no consumo de serviços bancários e, como contraponto, a T-, junto com a Open Banking Week, preparou uma pesquisa qualitativa para entender outro olhar fundamental, o de quem está dentro das instituições financeiras, as pessoas inscritas no evento. Mais da metade dos entrevistados trabalham em instituições que mesclam suas operações nos meios físico e digital, 1/3 somente no digital e uma minoria no físico. A enquete aponta os serviços mais solicitados pelos clientes no último ano e que já vislumbram ser este tipo de serviço, o digital, o que terá mais força no futuro. Das principais habilidades exigidas do setor, predomina a tecnologia e a experiência do usuário. Sobre o investimento mais relevante para atender o Banco do Futuro, o Open Banking é citado unanimemente, seguido de outros aspectos que demandam equilíbrio entre tecnologia e atendimento humanizado. O que nos faz olhar para as oportunidades que o Open Banking deve proporcionar, revelando também as principais preocupações em relação a esse formato. Das habilidades exigidas no futuro, predomina, assim como no presente, a tecnologia e a experiência do usuário. A T- também perguntou o que melhor resumirá o setor financeiro no futuro, e não deu outra. Conexão, agilidade e humanidade lideram as necessidades e expectativas.
Portanto, pode-se concluir que existe uma preocupação dos profissionais das instituições financeiras com a questão da segurança, revelando um campo vasto e multidisciplinar para se trabalhar em áreas específicas. Por fim, os profissionais das instituições foram questionados se acreditam que há futuro para os bancos tradicionais. E as respostas trazem novamente uma única certeza, de que é preciso mudar. E se o Banco do Futuro fosse uma pessoa, de acordo com a visão dos participantes da enquete, ele seria assim. Obrigado pela participação. Nos vemos no futuro. Legal, bacana, muito legal. Tem bastante coisa para a gente falar, tem bastante dados, tanto na pesquisa qualitativa como a quantitativa, mas acho que antes de a gente começar a falar da pesquisa em si, Roberto, Vitor, Ricardo, eu queria que vocês falassem, talvez o Roberto pode falar, quem são, né, quem é a T-, o que vocês fazem, só para a gente contextualizar. Perfeito. Bom, a T- é uma empresa que se dedica ao mundo bancário. É uma empresa que nasceu há 27 anos atrás e ela somente trabalha no vertical financeiro. Então, a T- hoje ela é considerada a empresa número 1 de software da indústria financeira. E ela tem como carro-chefe a nossa solução de core bancário. Ela também tem as soluções em mais uma plataforma, que é a plataforma de canais digitais. E hoje nós auxiliamos mais de 3 mil clientes no mundo todo, sendo que 800 desses clientes são clientes de core bancário. E nós estamos aí em 150 países do mundo, e estamos aqui no Brasil também. Bacana. Bom, então do assunto vocês entendem bem. É surpresa para vocês, na primeira parte da pesquisa, na primeira parte do vídeo, falou sobre os usuários de bancos tradicionais, né, e uma grande parte, 55%, não usa, né, o banco via digital, seja pela internet, mobile e tal. Isso foi surpresa para vocês? Vocês já conhecem isso? E se não foi uma surpresa, por que isso? Por que as pessoas não utilizam, então, os meios digitais? Pois é, vou abrir, então, os comentários aqui. Quando nós vimos essa pesquisa, ela mostrou, era uma pesquisa quantitativa, na verdade, foram 19 mil usuários de sistema de transporte, eles foram entrevistados nos pontos de transporte, e eles ficam entre 15 e 44 anos de idade. Então, é um filão bem importante, né? E são pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Nós tivemos um segmento bastante importante hoje para o banco, para microfinanceiras, para bancos de varejo, né? E quando nós vimos, ela fala claramente, nós temos 55% de clientes que são somente bancos tradicionais. E desses 55%, 55% desses clientes, eles não utilizam nada de canais digitais. Isso nós estamos falando aqui de 1/4 dos entrevistados, eles têm hoje um bloqueio em relação à confiança de utilizar um canal digital. Isso é uma preocupação não só para os bancos que hoje estão trabalhando a todo vapor para levar esses clientes para os canais mais baratos, canais digitais, mas também é uma preocupação enorme, porque esses clientes também vão estar enfrentando agora um mundo novo, um mundo de Open Banking, onde tem a outra pergunta: se você não confia no canal digital, você também não vai confiar em compartilhar os seus dados. Então, é um desafio grande que os bancos vão estar enfrentando aí.
E lembrando que nós tivemos aí, na epidemia, um crescimento enorme de contas digitais, por causa do auxílio emergencial. Nós estamos aí com 100 milhões de pessoas, que desses 100 milhões são 105 milhões, sendo que 65 milhões não tinham conta corrente. Pela primeira vez, eles estão no mercado. Eu vou até compartilhar aqui essa tela, né, Roberto? E aí perguntar para o Ricardo como é que ele enxerga o papel da tecnologia nesse sentido. Então, como você estava falando, agora, aí, 67 milhões de brasileiros que eram invisíveis têm conta bancária, né, tendo em vista o que a gente passou pela pandemia, o auxílio emergencial, uma concessão de crédito chegando a 4,5 trilhões no primeiro ano da pandemia, então um valor realmente super alto. E aí, por outro lado, a gente viu a pesquisa anterior falando em relação à confiança na segurança em si. E aí, passar para o Ricardo, perguntar como é que ele enxerga o papel da tecnologia para ajudar tudo isso, para ajudar essas novas pessoas que estão entrando no sistema financeiro, né? Eu acho o seguinte, né, a tecnologia tem um papel muito grande, né, quando a gente fala aí de segurança, eu acho que mais do que ter a tecnologia de uma forma segura, é conseguir realmente mudar a mentalidade da população para que a tecnologia no setor bancário, que é uma tecnologia segura, porque hoje em dia não é algo que o usuário não consegue acessar ou não ter acesso à tecnologia, porque muito provavelmente, muito mais da metade, ou quase 100% dos entrevistados, provavelmente hoje já acessam uma rede social diariamente, né? Então, não é o problema do acesso à tecnologia, mas sim uma mentalidade de que o banco hoje, que o banco do futuro é algo seguro. O que acontece, como eu falo muito da mentalidade, não é a aplicação ou a tecnologia em si. As fraudes, elas vêm o quê? Através de uma mensagem numa rede social, através de um SMS, através de um e-mail que você recebe, né? Então, a orientação das pessoas é muito importante, né? Para que realmente eles saibam que o setor bancário, a tecnologia bancária é algo seguro, né? E as fraudes, ou esse medo que a pessoa tem, muitas vezes não vem diretamente da aplicação bancária, vem por outros meios, né? Então eu acho que essa conscientização é um ponto muito importante. Então eu acho que os bancos, o setor financeiro tem que conscientizar isso, né? Porque hoje falar, bem, o Open Bank, abrir meus dados, hoje meus dados já estão abertos numa rede social. Hoje todo mundo vê quem sou eu, muitas vezes onde eu moro, se eu tenho filho, não tenho filho. Então expor uma informação bancária não é algo que eu vou falar, eu vou expor ao mundo. Eu vou ter que dar um consentimento do que eu quero expor. Mas assim, hoje eu conheço isso. Será que a população em si conhece isso? A conscientização é algo muito importante. Tem um papel de educação, né? Então, tem um outro dado que é educação, exatamente. Tem um próximo dado que é super interessante, aí já olhando na pesquisa qualitativa, né, sobre essas principais citações sobre o que você espera, o que você deseja, né, como será o banco aí do futuro. O que eu achei super interessante serviços via celular, smartphone, como a gente estava falando, toda essa parte mobile, que realmente já é hoje, muito mais ainda no futuro, mas aqui, acesso digital a serviços não bancários, como varejo, seguros, etc. Então, quer dizer que as pessoas que responderam à pesquisa esperam uma integração entre as instituições financeiras com o resto do mercado. Acho que é isso que a gente pode tirar daqui, Victor. E aí, como é que seria essa integração desses dois mundos, né? Se isso é possível? Muito interessante, né, este insight aí identificado no interesse das pessoas em criar uma integração mais próxima entre os serviços financeiros e os serviços não financeiros. Eu acredito que as pessoas que mencionaram isso, elas enxergam já antecipadamente o grande valor que há nisso, e realmente há muito valor, Thiago. Se permitir, eu gostaria de compartilhar contigo o fato de que quando uma instituição não financeira, ela tem acesso aos meus dados financeiros, ela consegue direcionar melhores ofertas ao meu perfil.
Tá? Então, veja, o Open Banking vem justamente para auxiliar nesse processo, porque até pouco tempo atrás isso não era possível, agora vai ficar cada vez mais possível isso. Então, se eu tenho uma integração de dados, tanto da minha questão financeira, querendo ou não, é o que move o meu consumo, é o que move o meu entretenimento, é o que move, literalmente, mudança de carro, mudança de casa, mudança de cidade, junto com instituições que utilizem isso de uma forma inteligente, eu consigo receber melhores propostas, uma melhor proposta de férias, um financiamento mais inteligente para a troca do meu carro, uma instituição parceira, ou até mesmo a detentora da minha conta pode identificar que eu já estou finalizando o pagamento do meu financiamento e em contato com uma fábrica, uma montadora, oferecer uma oferta mais inteligente, talvez de um novo carro, ou talvez de um leasing, ou talvez de um aluguel de uma startup de compartilhamento de carro, falando, olha, você gastou tanto de juros ao longo desses últimos anos, que tal considerar um programa de fidelidade com esse compartilhamento de carro? Poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí, detalhe, a gente já fez o cálculo para você. Isso economizaria para você 4, 5 mil reais por ano. Eu não tenho tempo para fazer isso, Thiago. Eu acho que algumas pessoas são bem assim detalhadas, sabe, de calcular quanto que gasta com tudo. Não é o caso de todo mundo, não é o meu caso, por exemplo, de vir calcular quanto que eu gastei da gasolina, quanto que eu gasto do seguro. Às vezes a gente faz isso e fica até nervoso quando a gente percebe que tudo que coloca na ponta do lápis, você fica até ansioso. Mas se eu tenho uma instituição que está trazendo isso, ou um parceiro dela, com os dados que eu já disponibilizei e trazendo insights bacanas para agregar valor para mim, eu acho isso super positivo. Eu dei um exemplo aí na questão de locomoção, porque realmente é um ponto de gasto, mas a nossa vida é mais complexa que isso, correto? É a questão de filhos, é a questão de financiamento de casa, é a questão de férias, é a questão de equipamentos eletrônicos e tudo mais. Então, havendo uma integração de forma criativa, de forma inteligente, de forma responsável entre o mundo financeiro, onde tem os meus dados e o meu comportamento financeiro, com outras instituições, querendo ou não, eu já vou consumi-las de um jeito ou de outro, acredito que há muito ganho para todos os lados. Será que, então, é por isso que aqui, né, nesse próximo slide, lá na pesquisa, Victor, puxando o que o Victor acabou de falar, Roberto, os principais investimentos para o Banco do Futuro, tirando o Open Banking, que é o tema, né, desse painel, que é o tema, né, dessa semana, aqui ele fala de inteligência artificial, experiência do cliente. Acho que tudo que o Victor acabou de falar é exatamente isso, né? O que está por trás de toda essa otimização, dessa proposta que o Victor, né, colocou, dessas experiências, desses casos de uso possíveis, né? Tem muito aprendizado de máquina, inteligência artificial. Como é que isso vai se dar? Por isso que esses investimentos são tão necessários, Roberto, para o Banco do Futuro? Pois é, esse dado é bem mais qualitativo, né? É onde, como você falou, o Open Banking já era um ponto, quando for feita essa pesquisa, foi já a pesquisa qualitativa com a equipe, as pessoas que estão participando do evento. Então, o Open Banking está na mente deles. Mas a gente está falando aí também de inteligência artificial, PIX. Inteligência artificial, todos esses insights que estão vindo, é como você vai utilizar da forma mais inteligente os dados que você vai receber. Não o Open Banking está muito longe de ser simplesmente um compliance. Opa, eu tenho que compartilhar, eu tenho que estar no formato das APIs e tenho que compartilhar. O Open Banking está muito mais das oportunidades que você tem e como você aproveita as oportunidades. Tanto para você oferecer novos serviços, quanto para você fidelizar os clientes que você tem, ou captar mais clientes também. Então, os bancos, eles estão vendo que todas essas tecnologias que existem, elas estão aí para ser utilizadas e o momento é agora. Os bancos devem investir e estarem preparados para eles realmente terem respostas rápidas a essa demanda. É uma nova necessidade que tem no mercado. Você tem como agregar contas, você tem como oferecer novos serviços, mas se você não souber qual é o serviço ou produto mais relevante para aquele novo cliente,
você não vai fidelizar. Ele é um serviço que, por mais que você tenha uma experiência fantástica, experiência do usuário, se você não usar de forma inteligente os dados, você vai oferecer para ele uma experiência linda de cores e de movimentos, mas nada relevante que ele vai voltar quando ele tiver realmente interesse ou quando ele precisar de um novo produto bancário, financeiro. Dessas oportunidades que ele está falando, o que está na tela aqui, que saiu da pesquisa, né, é um pouco disso daqui que você está comentando. Então, score de crédito, agregação de dados, isso o banco, né, juntando com as ideias, sugestões do Vitor, isso é um pouco do que vocês olham aí também, concordam com essas situações? Essa é a pergunta. Tiago, me permita acrescentar que isso isso traz oportunidades aos bancos, às instituições. Em uma época em que está tendo uma corrida, em uma competição onde estão sendo cortadas ou diminuídas as tarifas, que sabemos sempre foi uma fonte de renda para as grandes instituições tradicionais. Então, neste corte desta fonte de renda, nós devemos criar novas fontes de rendas. E é nisso que há a oportunidade, como o Roberto está mencionando, de trazer produtos criativos, trazer serviços novos. Então, o exemplo que eu dei ali, onde você tem uma parceria com uma montadora de carro, por exemplo, pelo fato de estar sendo apresentado para mim pela instituição detentora da minha conta, ela fica com o FII daquele processo, entende? Eu fechei um contrato de locação daquele carro, não foi direto com a montadora, foi através da minha instituição, e por isso ela fica com o FII. Agora, veja, uma nova fonte de renda, de locação, ou de venda, ou de leasing, e isso, as possibilidades são infinitas. Ricardo, você gostaria de acrescentar? O Ricardo tem experiência nesse aspecto de parcerias e de produtos, lançamento de produtos digitais. Sim, na realidade, mais do que acrescentar, eu queria dar um exemplo, né? A gente tem, por exemplo, clientes nos Estados Unidos, né, com toda essa parte da parte do banco digital, não só oferecendo serviços bancários. Por exemplo, tem clientes que hoje em dia vendem ingresso para você assistir um jogo de hóquei, assistir um jogo de futebol, isso dentro da aplicação bancária. E além do mais, eles conseguem fazer uma fidelização. Você é torcedor do time A, do time B, poste aqui um pequeno vídeo. Imagina, isso ele está fazendo dentro da aplicação bancária. Com isso, o que ele pode fazer? Não só ofertar, como ele já está ofertando hoje, um ingresso para poder comprar, como outros produtos do varejo, sei lá, uma camiseta, um equipamento de esporte. Então, quando você vê aqui na pesquisa que mostrou melhor a experiência do cliente, muitas vezes não está falando só da experiência bancária, mas o que o banco pode me proporcionar de algo diferente do setor bancário, porque hoje em dia um banco vai me dar minha conta, vai me dar meus investimentos, vai dar meus produtos bancários, mas muitas vezes o cliente espera algo a mais, né? E o que seria esse algo a mais, né? Ricardo, para fornecer toda essa experiência, fornecer todas essas possibilidades, proporcionar tudo que você acabou de falar, né? Compartilhar aqui uma das outras citações aqui e o que a gente aprendeu com essa pesquisa, das preocupações, né? Então, a gente falou, né, educar os clientes sobre segurança de dados, etc. Agora, incapacidade da infraestrutura existente de TI suportar tudo isso. Para fazer tudo o que a gente está conversando, precisa de muita tecnologia. E aí tem uma das preocupações que estão aí. O que você pensa sobre isso? Eu acredito que a tecnologia ela já existe. Eu acho que a infraestrutura já existe, né? O que a gente está discutindo quando a gente fala muito do Open Banking é padronização de tudo isso daí. Porque se tornar algo mais simples, né? Porque se a gente for parar para pensar desde os meados do surgimento do banco, o exportar dados, compartilhar dados bancários não é algo novo. Mas a padronização, ou seja, deixar um determinado padrão de formato, isso é o que está vindo agora com os reguladores, né? Então, hoje, as instituições bancárias, de uma certa maneira, já têm essa infraestrutura, né? Ela já disponibiliza isso aos seus clientes, né? Lógico, quando a gente fala, agora eu vou abrir o meu banco, né? Vai ter aquelas preocupações de robôs, né? Para ficar extraindo os dados. Então, isso vem na parte de segurança, como disponibilizar. Por isso que fala muito, bem, se eu vou disponibilizar hoje uma informação sobre meus dados pessoais, eu vou conceder
acesso a alguém. Então, eu como cliente concedo dado a algum consumidor. Então, não é algo que está sendo aberto completamente, não é, entrou o Open Bank, meus dados financeiros estão abertos ao mundo. Não, vão estar abertos se eu der autorização para aquele consumidor em si, né? Então tem um controle, por isso que existem os reguladores aí. E a tecnologia ela vem aí, né? A gente fala muito do banco virtual, banco do futuro, o negócio é a nuvem, né? Então a gente está muito na nuvem. Então crescer a infraestrutura não é algo complicado hoje em dia. Agora, os bancos tradicionais, os bancos brasileiros, vocês que têm presença no mundo inteiro, conhecem esse setor bastante, né, trabalham com bastante, né, bancos, os challenger banks, enfim, são os bancos aí que desafiam, né, o status quo. Enfim. Uma das preocupações que saiu, né, aqui no final do vídeo, no final da pesquisa, vou compartilhar aqui, inclusive, essa situação para a gente poder debater sobre ela. Futuro para os bancos tradicionais, né? Existe esse futuro? Sim, mudando atitudes, né? E precisa ter mudança radical. Como é que vocês enxergam, como é que vocês estão enxergando os bancos com quem vocês trabalham, aqui no Brasil e fora do Brasil também, tem uma presença também na América Latina, enfim, Europa, etc., fazendo essa mudança radical? Acho que né, todos vocês poderiam discorrer um pouquinho sobre isso, Roberto, Vitor e Ricardo. Ok. Bom, essa, na verdade, fala-se sobre a mudança radical. A pergunta era assim, o futuro dos bancos tradicionais. O banco tradicional, ele tem futuro, né? E assim, para gerar uma preocupação isso? É uma coisa que realmente existe, sinaliza uma preocupação? Eu acredito que não. Eu acredito que os bancos tradicionais foram justamente os que foram os catalisadores de mudança até hoje. Até hoje, se você pensar muitos anos atrás, quando não existia os canais de autoatendimento, foram os bancos que colocaram isso na nossa vida. Hoje nós não vivemos sem isso, né? E os bancos tradicionais, eles colocaram aí meios de pagamentos novos, eles colocaram moeda digital, eles colocaram todas as mudanças que nós tivemos da nossa vida financeira foram motivadas por esses bancos. Até o Ricardo estava falando agora há pouquinho que não é alguma coisa nova compartilhar os dados. Tem um vídeo que o Ricardo mesmo fez, está apresentando aqui durante as sessões do Open Bank, onde ele mostra lá que já em 1900 alguma coisa aí já existia o Money, que era um software da Microsoft, que ele colocava uma agregação de contas de uma forma offline. Na verdade, ele trazia lá o dado de um banco e você começava a colocar de todos os bancos. Então, você estava fazendo uma agregação. E isso já era alguma coisa que estava no meio, onde você tinha todos os dados em um lugar para você visualizar. Se hoje os bancos tradicionais, os bancos digitais estão proporcionando isso, eles estão fazendo agora, eles vão fazer cada vez mais com o Open Banking, que tem as ferramentas e a conectividade e os canais para você alcançar essa integração. Então, eu acredito que os bancos tradicionais, sim, eles continuam sendo os motivadores, e os digitais, eles estão acelerando realmente a velocidade dessas mudanças. Então, acho que os bancos, tanto tradicionais quanto os digitais, estão no caminho certo aqui. E as fintechs vão colocar mais um pouquinho de óleo em toda essa engrenagem. Muito bom. Vitor, querem fazer alguma consideração? A gente está chegando no finalzinho do nosso painel, aqui do nosso debate, que está sendo super interessante, mas em relação a essa mudança radical ou não, como é que vocês enxergam? Passa rápido o tempo, né? Quando conversa sobre assuntos interessantes como esse. Então, eu tenho a acrescentar 2 pontos, vou ser bem breve, realmente. Você veja que ambos os lados têm vantagens, certo? Você tem as fintechs, os bancos digitais, eles têm vantagens óbvias em questões de agilidade, em questões de preço, marca e outras questões que nós temos visto
em nosso dia a dia, mas os bancos tradicionais, que a gente pode até, não sei se esse é o melhor termo, mas os que já estão consolidados aí, eles também têm determinadas vantagens. Ambos devem usar a favor. Não é o fato de que o banco é digital que ele já nasce 100% competente e fadado ao sucesso. Nós temos visto casos de bancos digitais que não estão decolando assim como foi prometido, independentemente de fundings pesados até por trás. Vou até acrescentar e compartilhar uma pesquisa que foi feita pela Accenture lá no Reino Unido. Ainda era muito forte a questão do PFM, era o começo do Open Bank ali, perguntando como as pessoas se sentiam confortáveis de compartilhar os dados, de ter essa agregação de conta em um aplicativo, e 75% das pessoas falaram o seguinte: eu prefiro que seja o banco onde eu tenho conta, ou seja, o banco tradicional. Então, veja, você tem fintechs surgindo, carteiras digitais, agregadores de contas, e muitas pessoas entrando e abrindo contas, o que é super bacana, mas existe um mindset ainda de uma população grande, não sabemos se é exatamente o mesmo comportamento no Brasil, tá? Porque a pesquisa foi feita em UK, mas pelo menos lá no Reino Unido você vê que uma parcela da população expressiva fala o seguinte: se for para compartilhar os dados e agregar os dados, que seja na conta do banco que eu já tenho há muitos anos. Ou seja, é uma vantagem para o banco tradicional tomar conta disso. Agora, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: os reguladores estão exigindo que você compartilhe os dados. O regulador não está exigindo que você agregue os dados. Só que o grande filão é na agregação dos dados. Muitas vezes a gente vê os exemplos, parece, aqui você tem um banco A, detentor da conta, e aí tem uma entidade agregadora de conta. De quem é essa posição? Não está definido pelo regulador. Você pode assumir essa posição. E nós, como consultores, na minha posição, que estou estudando isso dia e noite, e já há anos nesse mercado, eu digo o seguinte: tome conta dessa posição, seja lá quem for. Eu acredito que há muita vantagem em você buscar oferecer em sua oferta a agregação do comportamento, a agregação da vida financeira do seu cliente. Não significa que você deve fazer tudo. Afinal de contas, é difícil você fazer tudo. É importante você ter agilidade. Vamos lançar um novo serviço. O seu core bancário permite que você lance um serviço rapidamente? Qual é a velocidade? É questão de meses, semanas? Nós temos clientes que lançam um produto novo em questão de horas. O nosso core bancário permite isso, desculpa o jabazinho, mas é necessidade. A gente percebe que está saindo muito esse produto, sei lá, com garantia de imóvel, garantia de carro. Nós não temos esse produto. Em quanto tempo a gente lança isso? Seria interessante que a sua tecnologia permitisse que você lançasse em horas. E isso é possível, porque a gente já viu isso acontecendo. Então, só isso que eu gostaria de compartilhar, e finalizo a minha parte, de dizer que a corrida está aberta para todos, e cada um use as melhores armas possíveis para ser o líder neste novo mercado. Uma coisa que eu acho que é muito importante, né? A gente fala muito da instituição financeira, a gente não pode esquecer o cliente, né? Existem todos os tipos de clientes, né? Então, o banco digital para um segmento de cliente, como o banco tradicional para outro segmento de cliente. Tem aquele cliente ainda que gosta do dinheiro na mão, que vai lá todo dia bater papo na fila do banco, e muitas vezes não muda isso, né? Não vai mudar isso. E quando a gente fala desse cliente, eu não estou falando de um, dois, são muitas pessoas, né? E não é que os jovens que estão surgindo hoje não vão fazer isso. Existem diversos tipos de cliente. Então, eu acho que isso é algo importante. E outro ponto é realmente a agilidade em tudo isso, né? Então, eu acho que o que tem que mudar, uma das grandes mudanças radicais que podem ter um banco tradicional é a agilidade, né? Muitas vezes o banco tradicional ele não é tão ágil como um banco hoje já digital. Então, ele tem que ver isso daí, como se tornar mais ágil, desde abrir, expus meu catálogo de produto. Bem, será que um banco digital que é mais ágil vai começar a roubar os meus clientes? Como que eu consigo ofertar um produto de forma rápida para manter o meu cliente, né? Então, eu acho que a agilidade é uma palavra muito importante para ambos os dois mundos, tanto o banco digital como para o banco tradicional, né? E o Open Bank está aí também, né? Como eu vou ser mais ágil possível para utilizar todas as informações que estão sendo disponibilizadas, né? Legal, Ricardo. Vitor, Roberto, chegamos ao final aqui. Muito, muito obrigado. Esse painel foi excelente. Pelos insights, obrigado pelas sugestões, compartilhamento de ideias, né, de sugestões. Acho que realmente foi bem enriquecedor para todo mundo. E obrigado por vocês terem feito essa pesquisa e compartilhado com o público. Acho que o Open Bank, o Open Finance, desse mundo de aberto, esse é o conceito, isso é o que está por trás, né? Todo mundo
expõe, compartilha e cresce juntos, aprendemos juntos um com o outro. Esse é o objetivo também do Open Banking Week. Então, mais uma vez, obrigado pela T-, obrigado por vocês, e espero que todo mundo continue assistindo e gostem aí da semana, que tem muito conteúdo. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, gente. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open APIs 2021. Open your mind. Transform your business. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer.
Olá, pessoal do Open Banking Week. Nós estamos aqui numa primeira sessão que vai falar de Open Insurance. Tá? E a ideia é a gente mostrar como esse mundo open, né, está transformando totalmente toda a parte de finanças, principalmente, mas depois isso acaba tocando toda a vida de todos nós de alguma forma, né? A gente já usa muito produto open, né? Acho que o primeiro que a gente pode falar é do Waze, que não tem nada a ver com serviço financeiro, mas muito dessa ideia de uso de APIs e dados, que muita gente diz que é o novo petróleo, né? Tá aí para transformar mesmo negócios, né? E mudar um pouco a forma como a gente se relaciona com aqueles serviços históricos que a gente usa. No caso do Open Insurance, tem uma questão muito bacana aí, que essas APIs criadas por empresas de software têm a intenção de que criadores de software desenvolvam produtos e serviços associados a todo o mercado que vocês já conhecem. E a ideia é sempre melhorar a vida do usuário, né? Fazer com que tudo fique mais fácil para ele, e ele até goste de contratar um seguro. Ninguém acorda de manhã cedo dizendo assim, vou contratar um seguro, né? Quero estar protegido. Não, a gente normalmente contrata um seguro quando a gente, de alguma forma, pensa em ter algum problema e quer que esse problema não nos afete, né? Então, eu estou aqui com 2 especialistas na área, o Renato Terzi e o Ricardo Nishimura. Olá, Olá, Cris. pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia. Maravilha, O Ricardo. tudo bom. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bom, vamos lá. Eu queria primeiro pedir a vocês dois que se apresentem. Renato, começando por você. Obrigado, Como é que Cris. você entrou nesse mundo aí, né? Bom, eu trabalho há bastante tempo na indústria de seguros e bancos e sempre com inovação e tecnologia, e há bastante tempo já vinha participando dos fóruns e das discussões de Open Banking, e agora com Open Insurance, com a nova legislação, bastante envolvido em projetos próprios da casa onde eu trabalho, em projetos fora, que estão andando, essas discussões que eu tenho grande paixão, especificamente porque eu acho que essas mudanças do Open são a maior alteração nas relações bancárias e de seguros e de finanças em geral, desde que a primeira vez, 20 e tantos anos atrás, um cliente conseguiu serviços pelo telefone com o seu banco pela primeira vez sem ter que ir à agência. Desde esse dia, que acabou redundando nos app banks agora, a maior revolução vai ser a de Open Banking e Open Insurance que a gente vai ver agora, e eu tenho certeza que tem muito para a gente falar aqui hoje. Obrigado. Bom, vamos lá. Também participante aí do mercado, do ecossistema aí de seguradoras há bastante tempo, há mais de 20 anos. Então, trabalhei muito dentro da parte das seguradoras, com projetos, com a parte de produtos e tudo mais. Então, sei bem como que as coisas funcionam, né, apesar de não ser de tecnologia, né, dentro da área de tecnologia das seguradoras. Mas é um tema bastante importante, então agradeço por estar aqui nesse painel com vocês. É um tema que está super quente, né, pelo lado das seguradoras, então acho que esse painel aqui vai ser muito bacana para a gente poder discutir e trazer esse assunto para todo mundo. Então, eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, a gente já está começando a ver aí o Open Bank, né, começar a ser implantado, os bancos tendo que colocar públicos os seus cadastros de produtos e serviços, né, e a gente vê a SUSEP também trazendo uma regulamentação de Open Insurance, né, então eu queria que vocês contextualizassem isso, né? Como é que uma coisa casa com a outra, né? E que tipo de troca de dados a gente vai ver entre as instituições financeiras com esses dois mundos caminhando juntos. Renato. Legal, obrigado, Cris. Acho que você começou com um tema importante, que é a regulação da SUSEP. A SUSEP está com uma gestão muito ativista, né, bastante intensa na regulação, muito pró-indústria, pró-cliente,
e conseguiu efetivamente construir uma regulamentação de Open Insurance, primeiro muito alinhado ao Open Banking, que é uma regulamentação inclusiva, né, às demais regulamentações, o que no Brasil era um enorme problema. A gente via a SUSEP não falando com o CVM, com o Banco Central, e era uma confusão para quem tinha que operar nesse mercado, e isso foi muito bom, um alinhamento muito forte entre as instituições reguladoras, que está com um buraco incômodo que a gente estava vivendo, né? A gente estava com essa questão de ter o Open Banking que alcançava alguns seguros, né, agora em outubro, mas não alcançava todos, porque aqueles que não eram vendidos no banco não estavam. Então, agora isso está pacificado. Claro, tem discussões ainda para ver, mas está pacificado. A SUSEP, ela endereça as situações mais importantes, ela endereça a vontade, né, o desejo da regulamentação de aumentar a competitividade, melhorar os serviços aos clientes, permitir novos entrantes, e, ao mesmo tempo, ela endereça uma discussão importante sobre o papel do corretor de seguros. Quando ela cria o iniciador de negócios de seguros, ela toca num tema bastante sensível, de uma forma muito hábil. Ela cria oportunidade, cria uma ponte para que o corretor de seguros ele se atualize, se modernize, se digitalize e passe a operar nessa indústria como o resto, né? Evidentemente que isso exigirá um esforço, exigirá sair de uma zona de conforto e passar para um ambiente de mais dedicação às tecnologias, mas permite que ele não só que o corretor entre nesse mundo, mas permite que outros operadores também atuem, o que significa também, de certa forma, uma desregulamentação do setor. Foi muito hábil essa criação do iniciador, foi mais agressivo, mais arrojado do que a própria regulamentação do Banco Central, que só criou o iniciador de pagamentos, não criou iniciador de negócios de crédito, mas não criou uma figura mais ampla como a SUSEP criou aqui. Foi um movimento grande, porque ele começa a formar um ecossistema open. Esse ecossistema de Open Finance, ele é importante, embora sejamos todos filhos da LGPD, que já permitiriam, né, você atuar de uma forma open, sem a necessidade dessa regulamentação, mas isso dificulta a vida do usuário. Com a regulamentação, os operadores ficam obrigados e a vida do usuário fica mais simples. Claro que ainda falta, né, falta a ANS fazer seu Open Health, que atinja não só as operadoras, mas também que atinja toda a indústria de saúde, e falta a CVM abrir as Open Securities para que a gente tenha as informações das empresas de forma mais simples na hora de fazer as suas decisões de investimento. Ainda tem caminho para andar no Brasil na regulamentação, mas eu acho que grande parte, pelo menos do varejo, quando a gente tem o Open Banking, Open Insurance estruturado dessa forma, atende às necessidades de aumentar a competitividade e dar mais segurança para o cliente. Mas lembra uma coisa importante quando a gente fala muito de Open Banking e Open Insurance, porque às vezes eu ouço alguns questionamentos dizendo, não, puxa, mas isso aí o regulador está criando uma situação artificial, que o cliente não vai conseguir lidar com isso é muito arrojado. Eu acho que isso é muito pouco arrojado ainda. Vamos lembrar que tanto o Open Banking quanto o Open Insurance, ele ainda não nos dá a autoridade, ele não nos dá a posse, nós não detemos os dados. O dado que me pertence a vocês, não está sob seu domínio. O que está sob seu domínio é o direito a consentir o acesso a outras entidades, né, de uma forma pulverizada. Então, se eu quiser fazer uma operação maior de crédito ou de seguros, eu vou precisar reunir dados de diversas operadoras e pedir para elas passarem para uma N+1 operadora para fazer uma cotação. E chegará um momento em que vai ser o contrário, vai estar no meu aparelho celular os meus dados. E as operadoras são obrigadas a qualquer novidade, cada vez que eu ligar no call center ou entrar no site, vão ter que falar, você fez essa atividade, está aqui no seu celular guardado para você poder dispor como você quiser. Então tem um passo futuro ainda a ser dado, eu acho que ainda há mais a construir nesse mundo, e acho que o consumidor vai se adaptar muito rapidamente, que é outra preocupação que eu vejo, teve muito quando chegou o Pix, né? Não, vai pegar, não vai pegar, 3 meses depois, 100 milhões de usuários já estavam usando o Pix, né, no Brasil. E não foi porque o usuário só brasileiro ele é aberto a essas novidades e ele aproveita as oportunidades que aparecem. É também porque a indústria fomenta. A indústria, se não, no caso do Pix, foram os incumbentes que fomentaram, mas no caso do Open Banking, vai ter muito entrante, vai ter muita empresa pequena querendo consumir espaço de outros grandes, que vai fomentar o uso do Open Banking. Então, esse negócio, eu tenho certeza que vai ser muito rápida a adoção pelo nosso cliente. O desafio para tudo isso, evidentemente, é ser capaz
de reunir os dados dentro de casa, né, e disponibilizar de uma forma estruturada, como você falou, né, na abertura, Cristina. Dados é o óleo do futuro, desde que você consiga perfurar os 2.000 metros e chegar no óleo lá embaixo. Tem que chegar nele. Essa é a grande dificuldade das empresas hoje. A gente não vê os nossos próprios dados. É muito difícil. Nós temos empresas formadas ao longo dos anos por aquisições, fusões, por compras de sistemas diferentes. Os nossos sistemas legados são muito complexos e a gente conseguir capturar os próprios dados dentro de casa é muito difícil. Imagine capturar, organizar, né, transformar, fazer um processo de ETL nos dados, organizar e disponibilizar em 10 segundos, quando for solicitado pelo cliente que está lá sentado na frente do gerente da outra instituição esperando o dado chegar, é muito complicado, é um enorme desafio, né? E esse desafio vem num ambiente, num momento especialmente desafiante para a indústria de tecnologia. Então, acho que isso o Nishi vai falar um pouquinho, mas acho que esse é o grande desafio. Mas, resumindo um pouco minha visão, veio na hora certa, está atendendo de forma muito robusta a necessidade de completar a estrutura legal para o Open Finance existir, que estava faltando depois do Open Banking, atende às necessidades de competitividade, melhoria de serviços, aprendeu muito com o Open Banking, já trouxe soluções carregadas, amadurecidas. Eu que participei do processo todo do Open Banking atrás, a gente levou um tempo para amadurecer algumas coisas, inclusive bebendo de experiências do exterior. O Open Insurance já se apropria dessas experiências e traz na sua regulamentação isso já ponto pacífico, resolvido. Então, uma legislação muito mais fácil da gente aprovar agora na audiência. Define um ambiente de negócios importante com o iniciadores de negócios seguros, permitindo fazer uma grande quantidade de soluções novas para o cliente ou novos operadores, ou seja, nós vamos ver muitos agregadores, muitas plataformas nascendo, que nasceriam só com produtos bancários, agora já nascem com produtos seguros, que em geral têm capacidade de suportar melhor financeiramente as operações, e traz uma organização que o mercado precisava. Então, acho que foi um passo importante que a SUSEP deu e que agora nós todos estamos aí com o desafio de colocar para funcionar, que eu tenho certeza que os próximos meses serão bem animados para todos nós. É isso aí, Ricardo. Eu estou te passando, mas eu queria colocar 2 perguntas específicas em cima já do que o Renato falou, que é o seguinte: eu fui contratar o seguro do meu automóvel outro dia e pedi para a corretora, para ela cotar com uma empresa de seguros, já uma InsurTech, né? E ela falou assim, eu não trabalho com ela não, porque ela é só digital. Primeira coisa. Tá? Então, assim, eu não consegui fazer a minha corretora trabalhar com uma operadora digital. Você entra lá no site e você faz sozinha. Não quero. Eu quero que você me diga qual é o melhor. Né? Então, tem um mundo aí que a gente realmente vai precisar culturar. O Renato meio que tangenciou isso. A outra coisa eu queria que ela cotasse com operadora digital, porque eu conheço alguns seguros digitais de veículos que já me oferecem algumas vantagens, principalmente no conhecimento que eles têm do perfil do cliente, pelo tipo de transação que esse cliente já faz com eles e faz com outros, né? Que eles já conseguem capturar esses dados e me oferecer um seguro mais em conta, mais apropriado, mais dentro das minhas características. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse recorte também na sua resposta. Bacana, bem legal, Cris. Bom, como eu falei, né, participante do ecossistema, muito tempo pelas seguradoras e agora, bebendo um pouquinho da fonte aí das insurtechs, vejo bastante essas situações, né? De fato, sim, o consumidor está em todo lugar, né? É o que a gente está vendo aqui, e não existe assim um consumidor de insurtech, um consumidor de grandes seguradoras, né? Existe o consumidor procurando o melhor produto, um produto mais adequado a ele, e ele quer achar em qualquer canal, né? Se você quer uma ajuda de um corretor para poder, né, ter escolhas mais acertadas com relação à cobertura, discutir com ele qual que é a sua melhor opção, você sempre fez isso e quer continuar fazendo isso, eu acho que você tem que ter esse direito. Eu acho que é isso que vai tornar o mercado maior, mais competitivo, cada um vai encontrar ainda o seu nicho de trabalho, né? O seu público diferenciado. Então, acho que a graça do negócio é isso, né? Ter várias
vários sabores diferentes para várias pessoas diferentes, várias gerações diferentes, né? Então, acho que nesse corte, eu acho que é isso que eu tenho de pensamento, né? Bom, e falando de desafios, né, que acho que o Tércio colocou bem, né, são muitas oportunidades, ao mesmo tempo, os vários desafios que temos, né, como mercado, para participar do Open Insurance, né? Acho que a primeira coisa que eu vejo aqui é de fato o prazo, né? Nós estamos fazendo aqui várias coisas, né, movimentos importantes, em pouco tempo, né? É inegável, né? Coisas que duraram aí, sei lá, 5 anos, 10 anos para acontecerem, agora não, está acontecendo de uma forma muito mais rápida, né? O mercado segurador, acho que não está muito acostumado com isso, né? Grandes mudanças em pouco tempo, então, com certeza, prazo é alguma coisa que pega, né? Hoje, por exemplo, nós temos uma minuta e uma resolução, né? Em opinião pública, então, os textos, o que a gente conhece de Open Insurance, né, estão baseados nesses 2 documentos, e vai ter alguma mudança, né, vinda do mercado aí para poder fazer isso, então, quer dizer, tem uma modificação a ser feita, vai ser feita dentro dos próximos dias, próximos meses, alguma coisa, e a partir dele vai se criar a base para a criação do Open Insurance, mas já tem datas, algumas datas marcam para acontecer as coisas. Então, acho que a primeira coisa é prazos aqui, quando eu vejo desafios, né? Bom, a segunda coisa que eu vejo de desafio é realmente trabalhar com o compartilhamento dos dados, né? O Tércio colocou bem, e eu fui participante de seguradoras no passado. As seguradoras têm legados diferentes, né? Tem sistemas diferentes. Toda vez que a seguradora passou por uma compra, passou por uma fusão, né? Passou por uma join, são sistemas que às vezes continuam existentes, coexistentes dentro dessa mesma estrutura, né? Então, não é difícil a gente achar seguradoras com 10, 20, 30 sistemas com 10 anos, com 20 anos, com 5 anos, com 1 ano, né? Então, você tem várias gerações de sistemas e linguagens diferentes dentro da seguradora, né, coexistindo lá. Fora isso, né, existe a complexidade diferente de produtos. Então, como você comentou, tem um seguro automóvel, tem um seguro de vida, tem previdência, tem capitalização, né? Enfim, cada produto, às vezes, exige, pela própria complexidade, um sistema diferente. Então, de novo, né, a gente falando de sistemas diferentes, podem estar em banco de dados diferentes, então, tem esse grande desafio do lado da seguradora, né? Bom, um outro desafio que eu vejo bastante grande, que é a seguradora tratar com a gestão de consentimento, né? Como vocês colocaram, são várias informações diferentes, né? Tem vários níveis diferentes de informação, e trabalhar com isso, né, vai ser novo para a seguradora, né? Então, gestão de conhecimento, com certeza, é um tema diferente para a seguradora, né? Trabalhar com isso. Por fim, né, que eu vejo? Expor as APIs para o mercado, né? Então, visto que são sistemas diferentes, cada um com uma linguagem diferente, alguns podem ter, vamos falar assim, nativamente a funcionalidade de expor uma API, mas outros não. Então, de novo, né, a gente falando de APIs, de se desenvolver um padrão para isso, então acho que pode-se falar disso, né, de um padrão para o mercado para desenvolver isso. Então, existe uma discussão de como que vai determinar esse padrão, como que vai ser, como vai funcionar, pode favorecer alguma empresa, ou menos outra. Então, de novo, né, falando existe um esforço tecnológico para que essas coisas aconteçam, né? E uma vez colocado essas APIs e tudo mais, trabalhar os dados, né? Saber como que serão os dados trabalhados, a questão de histórico, né? Então, trabalhar melhor o Know Your Customer, quais os dados que vão ser trabalhados, em qual momento, né? Ressignificar uma oferta, né? Acho que essa é a grande palavra. Então, trazer mais informações, por exemplo, que hoje a seguradora acaba não conseguindo mapear para ela, que são informações de contexto de vida, né? Então, por exemplo, um celular que pode te dar informações ali valiosas para você poder
precificar, poder fazer uma aceitação de um seguro, ou o próprio relógio, né, que vai medir os batimentos, a quantidade de passos que você anda, e a seguradora poder inteligentemente montar produtos em cima disso. Então, o que eu vejo são grandes desafios, mas que depois também trazem grandes oportunidades para esse mercado. Tá, vou pegar o gancho da oportunidade, então, para perguntar para vocês sobre modelos de negócio. Renato, eu me lembro que ano passado a gente teve um papo super bacana sobre Open Banking, né? E você foi uma das pessoas que falou assim, olha, vai ter grande empresa aí de tecnologia entrando nesse segmento. A gente pode esperar as Big Techs pensando em ser banco. E, de fato, elas entraram, né? A gente tem algumas, inclusive, tentando participar ali do ecossistema do Pix, diretamente como um participante direto, né? Bom, aí eu olho para esse mundo todo e eu estou vendo agora algumas insurtechs, né, trazendo para esse mercado, muito provocadas pela própria SUSEP e pelo sandbox regulatório que a SUSEP criou, modelos de negócios muito diferentes. Então, um seguro sob demanda, um seguro de celular em que eu posso contratar só no dia que eu vou para o bloquinho de carnaval, porque o tempo de contratação dele é diferente. Então, assim, eu tenho várias variáveis que podem montar aí uma oferta de produto e serviço que muda completamente o modelo de negócio que traz para o jogo outras empresas. Você falou de empresas pequenas, como são as próprias insurtechs, mas a gente pode estar vendo também grandes companhias tentando entrar nesse segmento. E como eu vou ter a troca de dados, eu posso ter, de repente, um Magazine Luiza oferecendo seguro, né? Então, assim, como é que isso vai acontecer? Que mundo é esse que está se abrindo aí? Cristina, essa pergunta eu vou responder contando uma história rápida. Eu tenho um vizinho aqui que é cineasta, e ele diz que ele, quando faz um filme, são sempre 4 filmes. Ele quer fazer um filme, ele consegue fazer um segundo filme, na prática ele faz um terceiro filme, e o cliente assiste um quarto filme. O que o cliente vê é outra coisa, né? Então, assim, na prática, quer dizer, a legislação foi criada para um monte de coisas. O que virá daí é o que o cliente for ler. Nós não sabemos exatamente o que será criado. O que eu vejo de oportunidades aí são, lembrando, né, na década de 80 e 90, eu tenho já cabelos brancos, poucos, para dizer que eu posso lembrar da década de 80 e 90. Na década de 80 e 90, quando houve quase todo o planeta democrático uma legislação incentivando e migrando produtos de investimentos tradicionais para fundos de previdência com benefícios fiscais. Os governos do mundo inteiro precisavam gerar liquidez de longo prazo, o que está acontecendo agora, e fomentaram a liquidez, os fundos de previdência. As seguradoras cresceram enormemente. Nós vimos uma dinâmica naquela época importante, que foi das seguradoras passando a comprar os bancos. Porque todos os recursos do banco fluíram para as seguradoras, elas ficaram gigantes e elas passaram a comprar bancos, num movimento totalmente desconexo com a realidade financeira do negócio. Mas o negócio ficou tão grande, tão rápido, que elas acabaram vendendo depois. Então, Prudential, MetLife eram donas de grandes bancos. Muito bem. O que eu vejo hoje é uma possibilidade disso acontecer. Porque, veja, hoje, no Open Banking, o serviço bancário é um serviço contratável de uma forma muito simples, com as novas tecnologias. Então, será muito simples para seguradoras com Open Insurance que forem montar suas plataformas, suas agregadoras, para vender o seu próprio produto e o produto do concorrente, para não perder o cliente, montar também um meio de pagamento com uma conta corrente e todos os serviços bancários por trás. Então, a seguradora vira o banco, porque ela já tem um relacionamento profundo. Numa pesquisa feita no final da década passada, 2018, 2019, mostrou que o maior relacionamento financeiro que uma pessoa tem é com o seu plano de saúde. É o mais profundo relacionamento financeiro, né? É mais do que com o banco, com o cartão de crédito. A gente sempre achou que o cartão de crédito era o maior, mas o plano de saúde hoje é o maior relacionamento financeiro. Essa empresa de plano de saúde, se ela disser, olha, eu virei banco agora e você pode fazer todo o resto aqui comigo, eu ponho os reembolsos aqui, você paga por aqui, cara, ela vai ter muito espaço para atrair esse cara. E no Open Banking, ela pode buscar todas as informações dele e oferecer uma oferta bem casadinha para ele.
Claro que surgirão agregadores, surgirão plataformas, surgirão high flyers que vão juntar produtos e mudar produtos. Pessoalmente, você citou um produto, acho assim, em matemática a gente fala das coisas que são Turing computáveis, né, do Turing, que é o matemático, quer dizer, o que a matemática permite e não permite. Acho que esses produtos liga e desliga, eles são contrafinanceiros, eles não sobrevivem a uma conta matemática, né, e você acaba dando lição de casa para o cliente, dele ficar controlando, vai se atrapalhar, vai desligar na hora que tinha que estar ligado, e aí é um problema que acho que você vai ter que construir uma solução que pare de pé com isso, mas acho difícil. De qualquer forma, nós vamos poder agregar soluções de diversas seguradoras e entregar um pacote específico para o cliente com a inteligência que eu, intermediário, tenho e as seguradoras coletivamente não têm. Então, isso efetivamente vai aproximar os operadores que são intermediários, ou as próprias seguradoras, ou os bancos querendo oferecer seguros, ou as seguradoras querendo oferecer banco. O que mais legal nesse momento é que todo mundo tem possibilidade de fazer o que quiser, né? E o Open Insurance complementa as possibilidades do Open Banking e dá tanto para seguradoras a possibilidade de atuar como banco de uma forma mais simples, quanto aos bancos para conseguir oferecer seguros de forma mais simples. E também, para quem não é nada disso, e nem corretor, entrar nesse negócio e oferecer tudo de forma mais simples. Nós vamos ver seguramente, como você falou da Magazine Luiza, a gente pode falar das grandes redes de supermercado, em que a família frequenta muito, tem uma relação importante, né? Principalmente esses de bairro, né, que vai sempre no mesmo, conhece bem, conhece as pessoas, conhece a marca, conhece o jeito. Esse cara tem um potencial muito grande, porque neste mundo open, o que nos diferenciará não vai ser o produto, o que nos diferenciará vai ser o que você conhece do cliente. E se você conhece muito bem o cliente, você tem todas as informações dele, você montar uma oferta precisa para ele entregar, é o que terá mais valor. Sim, o cliente vai ter que perceber esse valor, né? E talvez ele perceba melhor o valor se a oferta for muito específica para o momento de vida dele. Você falou dos momentos de vida, né, Ricardo? E acho que isso entra muito claramente nessa composição de cestas de produto e até para a entrada de outros atores, né? Eu falei de uma grande cadeia varejista, que é o Magazine Luiza, poderia ser um supermercado, que também é uma cadeia varejista, mas poderia ser, por exemplo, a concessionária de automóvel, de veículos, que eu troco de carro todo ano. Claro, então, assim, eu tenho vários pontos aonde eu vou tocar ali em uma oferta que pode ser uma oferta financeira muito complexa e que, para mim, está muito simples de escolher, né? Porque casa com a minha necessidade. Sim, e trago até outro prisma para a mesa, tá, Cris? Você falou de outras empresas oferecendo seguro, mas vão nascer outras empresas também que vão alimentar esse ecossistema novo que está sendo criado. Então, podem surgir empresas especializadas em tratamento de sinistro, por exemplo, né? Ou quando a gente fala de sinistro, né, então, a gente está melhorando, né, uma coisa que é super crítica para as seguradoras, né, que é a hora do pagamento ali, saber se você realmente teve algum problema, e poder fazer isso de forma mais assertiva, né? Então, talvez até usando um IoT para poder fazer isso. Por que eu não usaria um IoT ou uma comunicação API para poder verificar se aquilo aconteceu com você, né, um incidente, e poder te ressarcir, né? Não ficar duvidando, será que a Cris bateu o carro? Né? Então, outra coisa que eu vejo é nascer alguma coisa relacionada a fraudes também, né? Então, por quê? A gente sabe que no seguro, né, um grande percentual do custo é uma fraude, né? Então, você imagina que com troca de informações dentro desse ecossistema, dentro desse mercado, você imagina que a gente pode eliminar algumas fraudes sistêmicas, né? Porque você imagina que existe um fraudador ali, uma quadrilha especializada em fraude, que frauda aqui, frauda ali, frauda ali, frauda ali, frauda ali. Opa, eu tenho um blacklist aqui, né? Então, você fala, olha, legal, porque isso, né, faz com que aquele negócio, sabe, o bom paga hoje pelo ruim, né, pelo mal. Então, você começa a diminuir o mal e aí trazer um benefício melhor para todos que participam aqui. Então, eu vejo essa parte, né, trazer uma eficiência melhor, né, de alguns processos, alguns especialistas que podem ajudar esse ecossistema também, e lógico que são ofertas também diferenciadas. Então, você imagina, quando a gente fala de hoje, uma seguradora que não consegue se comunicar ao mercado com uma API, como que ela pode fazer uma ligação com uma outra API, uma outra, né,
fazer um smart contract, por exemplo, né, para poder fazer um ressarcimento de um seguro de forma automática, se ele não consegue deixar isso online, deixar isso ao vivo. Então, acho que sim, vamos ver grandes eventos aí acontecendo, muitas movimentações. Vocês dois tangenciaram duas coisas aí que é muito importante. Eu entendo que quando a gente está lidando com seguro, a gente está lidando com um risco, né? E quando a gente está montando essa cesta de ofertas e transacionando a API para lá e para cá, a gente também, de alguma forma, está negociando o risco, né? Quem é que assume o risco maior? Quem é que assume o risco menor? Renato, você pegou um modelo que eu dei, que é essa sob demanda, liga-desliga, né? E disse assim, talvez isso não se sustente. Bom, talvez alguém queira correr esse risco, né? Como é que vai ser essa transação de risco entre vocês? Porque eu acho que isso vai definir muita coisa, inclusive de oferta de produto. Você está com mute. O Open Banking e o Open Insurance, eles ajudam muito a proteger a indústria, né? Como o Nishi falou. Agora a gente vai poder ter muito mais dados para tomar risco. Então, um entrante que entra hoje tomando um risco enorme, porque ele tem que fazer as suas métricas isolado, ele agora entra usando os dados reais do cliente para poder medir o risco. Então, seguramente, tudo isso não é só uma medida de aumento de competitividade, mas é uma medida importante de proteção da indústria. Nós seremos uma indústria mais protegida com o uso de dados, conforme estabelecido no Open Banking e no Open Insurance. Concorda, Ricardo? Sim, concordo bastante. Eu acho que são movimentos que a gente vê que estão levando a gente a esse objetivo, sim. Muito bom. Uma outra pergunta para vocês. Olhando para esse mundo todo, imagino que quem está nos ouvindo deve estar lá pensando, né? Falei, bom, eu vou para um mundo em que o Renato falou um pouco isso, né? Pode ser que uma seguradora grande queira comprar um banco, mas pode ser que uma seguradora grande também queira fomentar pequenos produtos ali na ponta. Como é que vocês já estão se preparando, né? Principalmente você, Renato, que vem de uma seguradora grande e expressiva, né? Vocês já estão se preparando para essa ideia de ter novos pequenos negócios, né? Trabalhando aí com startups ou com outro tipo de empresa que possa, de alguma forma, virar um dealer ou virar um parceiro de negócio? Sim, as duas coisas, né? Uma, assim, para uma pequena empresa entrante que trabalha no nicho, ela dá todo o foco e atenção e especialidade dela nesse nicho. Para uma grande empresa, como nós, temos muitos, né, nichos dentro de casa, é um desafio maior. E hoje, parcerias não é mais uma coisa que você pensa, olha, eu vou construir um negócio e gerar parcerias. Hoje eu construo negócios baseados em parcerias. Hoje, né, os ecossistemas são muito robustos. A gente tem uma grande quantidade de fornecedores, parceiros. Nós estamos vendo muitas seguradoras, né, se ligando a insurtechs, né, nós também estamos, e acho que isso é importante a gente adotar esse novo modelo de trazer capacidades especialistas, porque o cliente não vai mais admitir uma oferta genérica para ele. Ele vai exigir uma oferta muito inteligente, muito específica, e esse conhecimento, as grandes, né, não tem. Eu não tenho essa especialização. Os números grandes, né, nós estamos sob a ditadura dos grandes números, que dificulta um pouco a gente ir a fundo em cada caso, dificulta um pouco a gente construir soluções específicas. Então, efetivamente, eu vejo, né, nós já estamos executando dessa forma, uma multiplicação de parcerias que vão nascer, e aí sim, você tem de novo, né, como é que vai ser esse mundo? Provavelmente muitas insurtechs não serão aquelas que falarão com o cliente, mas elas vão prover inteligência para a gente poder falar com o cliente de uma forma específica, né, e vão viver num mundo em que elas não aparecem, mas que serão muito importantes, serão muito relevantes e serão de muito valor, né? Então, acho que essa legislação trará toda essa cor. Então, quem quiser e se interessar por entrar nesse mundo vai ter que olhar ele de ponta a ponta, né? Porque pode ser que a oportunidade esteja ali no meio para uma coisa muito específica que nem toca o consumidor final. É isso? É isso. Ricardo, quer comentar essa?
Para mim, né, os novos entrantes, acho que já entram com essa visão do que o mercado está querendo fazer, para onde o mercado está indo, né? Então, já entra com essas, pensando se ele quer entrar com novos produtos, então já entra imaginando ou já bebendo um pouco dessa estrutura aí de novas coisas que estão saindo, né, com relação a essa parte do Open Insurance. Então, acho que já entram com um mindset um pouco diferente dos que já estão, né, no mercado hoje, mesmo as novas, porque já tem oportunidade de ver o que está acontecendo nos próximos meses. Então, é o que vamos esperar aqui, vai ter grandes mudanças aí. Beleza, a gente precisa encerrar, e aí eu quero que vocês encerrem, mas tocando num último ponto aqui que o Renato falou, que é a questão. O Renato falou assim: nós não somos os donos dos dados, não é mesmo? Pela LGPD, o dono dos dados sou eu, né? E aí o Ricardo falou assim: tem a questão do consentimento, né? Como é que isso vai se dar? Então, eu queria que vocês amarrassem isso, pegando assim, esse mundo que a gente está vindo e vai entrar nele, que vai possibilitar todo esse novo universo e ecossistema de negócios, como é que ele lida com o dado do cidadão, porque o dado não é de vocês são guardiões do dado, né? Esse é um enorme desafio para mim em duas frentes importantes. A primeira é segurança, né? A gente vai começar a trafegar muitos dados, e a gente precisa fazer isso de forma segura. Então, aí as APIs, a tecnologia para a gente fazer, mas a verdade é que vai ter muita empresa que não trafega dados passará a trafegar. Então, a chance de ter erros nesse início é muito grande. Eu acho que é um risco que todos nós devemos estar muito, muito preocupados. Todos os operadores têm que fazer isso com muita calma, apesar do prazo, né, curto que nós temos. Eu acho que todos deveriam já começar a trabalhar nisso, porque não será um desafio fácil fazer tudo isso em segurança. Todos nós nos organizarmos junto com o operador central que vai existir para a gente conseguir trocar dados de forma segura. E a segunda coisa, acho que vai precisar também muita atuação do regulador na fiscalização, porque sempre vai ter alguém querendo flexibilizar a interpretação do consentimento, né? Embora esteja muito claro, de novo, a Suas APIs bebeu muito da experiência passada do Open Banking e das experiências no exterior, e está com uma legislação bastante enxuta e clara, muito objetiva. Mesmo assim, sempre tem gente querendo flexibilizar o entendimento, forçar o cliente, e isso vai precisar, nós vamos precisar muito, tanto de um lado de quem cede o dado, fazer a verificação correta, quanto do lado da SUSEP fazer a verificação correta de que aquele consentimento é realmente aquilo que o cliente queria fazer, porque vai ter sempre todo tipo de pessoa tentando montar, se apropriar dessa facilidade da forma errada, né? Porque a gente tem 10 bases legais para provar o tratamento do dado, né, lá pela LGPD. O consentimento expresso e inequívoco é um deles, né? Mas você também pode, você como uma seguradora pode dizer assim: para eu prestar o meu serviço, eu posso usar lá uma finalidade específica. Então, a própria finalidade eu não preciso pedir o consentimento. E não é bem assim, né? Não é bem assim, exato. Super obrigada, gente. Ricardo, suas considerações finais aí. Tá legal. Bom, a Suzette colocou nos materiais dela, realmente, assim, algumas orientações relacionadas a como fazer essa gestão do consentimento, né? De forma como vocês comentaram, né? A não ser nada que a pessoa não entenda o que está fazendo, né? Então, que tem uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, e que ela, de fato, saiba o que está sendo trabalhado e quais são os benefícios que ela vai obter a partir desse consentimento e compartilhamento de dados. Então, vejo também que a parte do regulador vai ser bastante importante para direcionar isso, poder fazer as fiscalizações, mas também tem o bom senso dos operadores, né, e dos canais que vão capturar esses dados e fazer isso de uma forma que seja ética, vamos falar assim, né? A ética de dados vai entrar muito nesse jogo, né? E é um jogo que vocês conhecem muito bem, porque se a seguradora não for ética, a gente corre da seguradora, né? Então, super obrigada. Espero que muita gente possa tirar proveito desse novo mundo, não só a própria indústria. Legal, com certeza, acho que sim, acho que vai ser um excelente momento para todos nós nos próximos meses e os próximos anos. Como eu falei, estou muito empolgado e acho que vai ser uma mudança, uma revolução na indústria como a gente não vê há muito tempo. Vamos ver, quem viver verá. É isso aí, legal.
Obrigado, Cristina. Ricardo, obrigado. Suas considerações? Obrigado também por participar desse importante painel. Obrigado, Cris. Obrigado, Terzi. Olá, vamos começar aqui mais um painel aqui do Open Bank Week. Sou o Rogério Melfi, consultor de novas plataformas na TecBan. E estou aqui com o Luiz. Luiz, se apresenta aí, por favor. Opa, eu também estou aqui, estou como especialista na TecBan sobre Open Banking, né? Então eu cuido um pouco mais da parte técnica. E a ideia realmente é tirar um pouco de dúvidas aí do pessoal, né? A gente comentar um pouco sobre padrões de segurança, arquitetura. Eu acho que é essa a ideia, certo, Melfi? É isso aí, é isso aí. E daí, qual que eu vou te fazer algumas perguntas aqui, Luiz. O que eu quero saber primeiro é o que é Open Banking como serviço. Me explica aí o que é o OBAS. Eu acho que o Open Banking as a Service, né? Acho que até que a TecBan realmente que lançou isso daí ultimamente aí no mercado, né? Justamente a gente trabalhar com o Open Banking como serviço realmente, né? Não uma infraestrutura dentro da instituição financeira que o pessoal normalmente está acostumado, né? Ofertando o Open Banking realmente padronizado, regulado como serviço, né? As instituições financeiras acabam tendo vários benefícios realmente do as a service, né? De não ter preocupações realmente com infraestrutura, com armazenagem, escalabilidade, monitoria, processo. Então, assim, todos os requisitos realmente de infraestrutura técnicos aqui ficam embedados realmente aí na plataforma, então a gente oferta isso aqui realmente como um serviço, né? Então acho que isso que é o que a gente está trazendo de novidade aí para o mercado, né? Não, legal. E eu vejo assim que faz muito sentido esse modelo, porque o que a gente pode ver é assim, lá o Open Banking, queira ou não queira, ele é um canal que as instituições precisam oferecer aí, disponibilizar e ter toda uma padronização, ter todo um controle e todas vão ser padronizadas, né? Então, uma instituição A tem que estar igual, o mesmo modelo que a instituição B, o mesmo C. Então, você tem uma empresa como a TecBan oferecendo uma plataforma aí como serviço, é muito bom aí para as instituições adotarem, então faz todo sentido. Mas Principalmente o know-how, né, que a TecBan já tem realmente com os ATMs, né? Eu acho que toda essa padronização que a gente já tem hoje com os ATMs, que a gente toda essa infraestrutura que a gente já faz hoje, acaba sendo simplesmente um serviço adicional realmente aí na plataforma, né? Que a gente está até comparando, né? Legal, foi bom você falar nisso, porque era o ponto até que eu ia puxar um pouco dessa experiência, que o que eu ia falar? Uma preocupação aí constante deve ser a segurança. Então, assim, Open Banking tem que ser seguro, daí você acabou de falar de toda a experiência da TecBan operando o banco 24 horas, também é uma estrutura completamente segura, aí, tanto digital como física. Então, o que você fala para a gente aí da segurança, dos desafios de segurança que o Open Banking traz aí para o mercado financeiro e tudo mais? Realmente, assim, além toda essa questão de conhecimento, know-how que a TecBan já tem de segurança, firewall, todo ponto realmente aqui de
de conexão que tem com a internet, a gente já monitora tudo isso. Eu acho que o que o Open Banking realmente está trazendo aqui, eu acho que todo o padrão de segurança já adotado lá no Reino Unido, né, de conexão, autenticação, o mesmo padrão utilizado, hoje a gente utiliza o padrão de autenticação baseado no OpenID, Connect, que é o AUF 2.0, e tem outros padrões aí de segurança que a gente vai falar um pouquinho aí depois, de autenticação, frameworks que são utilizados para realmente garantir todo o fluxo realmente de autenticação e segurança que a gente está trabalhando, né? Então não é nada que a gente inventou, mas sim importando realmente o conhecimento realmente de segurança do Reino Unido, dos padrões aí que já foram adotados e comprovados de segurança, né? Legal. Muitos, assim, esses padrões, principalmente definidos lá pela estrutura de governança do Open Banking, né? E pelo diretório de participantes monitorando tudo isso, controlando. Mas explica aí um pouco, não sei se está preparado para falar para a gente aí o que é o FAP, o que é essa questão aí de esse protocolo de segurança, essa certificação, enfim. Explica para mim o que é isso para o pessoal, o que é isso e até que tem, não tem, fala aí para a gente. Recentemente, né, o Diretório Central publicou algumas normas de segurança de como que devem ser tratados todos os protocolos que devem ser utilizados, como devem ser utilizados, né? E tudo isso foi muito baseado na experiência que foi feita lá no Reino Unido, né? Então, voltando aos padrões aqui que você perguntou, CIBA, FAP, o que são isso, né? São frameworks já utilizados aqui pelo mercado, então o CIBA e o FAP são frameworks hoje que em cima de um protocolo muito famoso que é o OpenID Connect, tá? Esse OpenID hoje já é utilizado, então você pode o público em geral já deve estar um pouco acostumado em utilizar isso no Google, Facebook, todo o padrão realmente de autenticação, no qual você dá autorização de acesso às suas informações para um parceiro como Google, Netflix, Spotify, você consegue atrelar simplesmente a sua conta no Google, né, fazendo realmente uma autenticação de uma forma simples. Você não precisa ficar cadastrando login e senha em todas as plataformas. Você já cadastrou, você já tem uma identidade no Google, né? A ideia de trazer todo esse protocolo de segurança, utilizar esse mesmo protocolo de segurança, né? Não criar um novo, e sim colocar alguns elementos de segurança. Então, o FAP nada mais é do que alguns elementos de validação do parceiro que está sendo autenticado, validação de todas as pontas que estão sendo validadas, né? Então, no padrão FAP, por exemplo, ele tem algumas autenticações a mais, algumas validações realmente aqui a mais do que simplesmente o padrão de autenticação OpenID Connect, tá? E o CIBA também é muito parecido, só que ele tem um funcionamento um pouco diferente, né? Ele funciona o que eles chamam de Back-Channel Authentication, né? Que é uma autenticação com base num canal paralelo. Então, por exemplo, hoje já existe bastante isso no Google, Facebook já utiliza essa autenticação via back-channel, que imagina que eu estou lá na página do meu banco, me logando e tudo mais. Na hora que eu peço autorização, ele vai aparecer diretamente no meu app do meu celular, então o app que eu tenho hoje instalado do banco no meu celular, e eu simplesmente confirmo essa informação, porque o app do banco ele já é seguro, você precisa se autenticar nele, então você já faz essa autenticação. E hoje eu acho que são esses dois os principais frameworks que estão regulados realmente e autenticados para utilização de autenticação nesses padrões com os devidos padrões de segurança, né? Legal. Bom, e daí é uma pergunta, assim, como eu garanto que a instituição tem isso, ou a instituição precisa ter, a plataforma precisa ter, como é que funciona esse modelo aí? Hoje, por exemplo, a plataforma da TechBan, ela já é certificada com base no nosso parceiro, né, que é o Ozone, um dos idealizadores realmente de todo o Open Banking lá no Reino Unido. Então ele já é certificado. E como que faz essa certificação?
existe um site que chama openid.net, né? E dentro desse openid.net você tem lá os requisitos de certificação. E nessa certificação, como que é feita essa certificação? Qualquer banco, qualquer instituição pode entrar lá, se cadastrar via OpenID, então eles utilizam o mesmo padrão de autenticação via Google, Facebook ou qualquer outro tipo de autenticação. Feito isso, você vai colocar realmente aí todos os seus endpoints, que tem toda a parte de certificação, os certificados JWT, JWS, se eu não me engano. Você vai colocar todos os seus servidores lá e existe uma rotina automática que você clica o play aqui e ele vai validando para verificar se segue realmente o padrão de autenticação FAP ou CIBA, né? Existem vários padrões de autenticação, você consegue validar diferentes outros padrões de autenticação existente no mercado, né? Então, esse certificado hoje realmente garante todo o fluxo e por isso que é um dos requisitos aí que o grupo de trabalho aí tá solicitando que os bancos tenham, que as plataformas sejam autenticadas e certificadas, devidamente certificadas num órgão regulamentado que consegue garantir aí toda essa padronização realmente dessa autenticação, né? Bacana, não, bem legal isso daí. E daí eu, assim, tô entendendo, vamos chegar num ponto que, assim, para a instituição isso é importante, para a plataforma, para a regulação, mas o usuário final não viu nada disso, né? Isso aí tudo é uma coisa que entre protocolos, computadores se falando de uma maneira segura, celulares, enfim, todo mundo se comunicando de maneira segura, mas que para o usuário final o que ele vai ver mesmo é a gestão de consentimento, são as telas onde ele autoriza realmente todo esse fluxo. É isso, assim? Exatamente, eu acho que tudo que eu comentei realmente com vocês é mais a parte de back-end, como que é tratado nos bastidores realmente de todas as regras de segurança e os bastidores que são tratados aí as informações, né? Porque afinal de contas o cliente ele precisa se logar na plataforma, precisa se logar no banco, e qual que é a forma mais segura disso? Não é fazer o que normalmente hoje os planejadores financeiros, né, que a gente chama de agregadores financeiros, fazem, né? Eles utilizam uma técnica chamada Screen Scraper, no qual você precisa colocar o seu login e a sua senha, e a partir de que você coloca o seu login e a sua senha, fica armazenado dentro dessa plataforma suas informações pessoais, financeiras e tudo mais, e com base nisso ele vai se logar dentro da plataforma e via HTML buscar todas as informações, né? Isso não é recomendado você realmente fornecer essas informações, não é o método mais seguro, né? Porque, afinal de contas, você confia no seu banco, mas não sei se você confia realmente numa plataforma desse nível. Com o Open Banking é diferente, você vai se autenticar dentro do seu banco, então você vai garantir realmente todo esse protocolo, toda essa autenticidade que eu falei. Então, assim, para o usuário final, acho que o sentimento realmente de segurança, de você estar indo dentro da sua plataforma, colocando seu login, se você errar sua senha, você vai ver lá, realmente não é a senha que eu tinha colocado no meu banco, né? Isso tudo dentro do ambiente do banco, eu acho que transmite realmente uma segurança até para o cliente, né? Então, da mesma forma que, para mim, não ficar colocando uma senha nova em cada aplicativo que eu estou instalando no meu celular é muito importante. Eu só uso minha senha do Google, se der algum problema, é a senha do Google que eu tenho aqui. Com o Open Banking vai ser igual, você vai ter o seu banco, a sua senha no banco, e só ela que você vai poder realmente acessar essas informações. Você não vai precisar colocar a sua senha num aplicativo de terceiro, a senha do seu banco no aplicativo de terceiro para fazer realmente essas transações, né? Não, bacana, legal. Quando você estava falando, eu lembrei de um bate-papo que a gente teve, sei lá, quase um ano atrás aí, que foi a questão do iceberg, né? Que, tipo, muitos bancos ou algumas pessoas enxergam só aquela ponta do iceberg, mas por trás do Open Banking tem uma coisa gigante aí de segurança, de infraestrutura, enfim, para suportar tudo isso, né? E daí é interessante, assim, e tudo que você colocou, acho que o pessoal começa a olhar e ver, putz, eu tenho tudo isso, eu tenho que me qualificar tudo isso, ou uma plataforma aí que atenda isso e traga isso daí.
O que eu também pensei aqui, que eu acho importante colocar, dessa questão. Então, assim, estamos quase chegando na segunda fase do Open Banking, que tem o compartilhamento de dados do usuário mesmo, e vai ter toda essa questão de gestão de consentimento. O que a instituição financeira precisa fazer nessa parte de gestão de consentimento? Isso aí já está bem estruturado, está bem definido aí pelos GTs, pelos grupos de trabalho? Como é que está esse processo aí? Eu acho que sim, tá? Eu acho que o problema é que liberam toda a documentação muito recentemente, né? Então, e ainda está tendo principalmente algumas definições de segurança, APIs aqui, muda toda hora, toda a definição realmente de alguns protocolos, de algumas APIs necessárias. Eu acho assim, hoje, na data que a gente está trabalhando aqui, sim, a gente já tem as definições prontas principalmente para expor os dados da segunda fase. Porém, eu acho que o meu receio principal é o timing disso, né? Faltam só 2 meses, 45 dias, muito pouco tempo realmente, para que a gente tá com isso no ar. Então, assim, 2 meses para uma instituição financeira colher os dados, buscar as informações, expor, fazer toda a parte de gestão de consentimento, fazer toda essa parte de autenticação que eu comentei. É muito pouco tempo, né? Se não tiver o auxílio realmente aí de alguma empresa que já tenha essa capacidade no mercado aqui, realmente vai ser bem difícil aqui conseguir atingir realmente essas datas com todo o escopo amplo que a gente tem aqui para a segunda fase, né? Não são poucas APIs que a gente precisa. Para a primeira fase já foi difícil, porque também foi um tempo muito curto para expor, mas na primeira fase a gente não tinha toda essa complicação de segurança, né? Eram dados públicos e podem ser expostos de uma forma aberta realmente na internet. Então é relativamente mais simples. Agora, todo esse conceito de segurança realmente que precisa ser aplicado e tudo mais, além do escopo realmente da segunda fase, todas as APIs, dados de usuário, contas, cartão de crédito, empréstimos, financiamentos, realmente é um desafio muito grande para os bancos aqui nesse momento, principalmente que ainda não tem todo esse know-how aí de segurança, consentimento e tudo mais, né? Então, nesse caso, realmente, eu acho que vale muito a pena a contratação de uma plataforma como serviço aí para tentar diminuir o peso realmente desse trabalho que precisa ser feito, né? Não, legal. Eu entendi assim a mensagem, mas sem muito jabá, me explica como é que a TecBan ajuda, então, já que assim, nisso daí, na padronização dessas APIs, o consentimento. Então, assim, que tipo de desafio que vai ser mais fácil para a instituição tendo aí uma plataforma como serviço? Toda a padronização, realmente, o que a gente chama aqui de tropicalização, entre aspas, né, que é a gente trazer o padrão das APIs que já estão prontas no Reino Unido, funcionando há mais de 2 anos, 3 anos no ar aqui, trazer isso para o padrão brasileiro. Então são payloads diferentes. O próprio certificado ICP Brasil, ele tem uma padronização diferente do padrão mundial. Então, assim, todo esse entendimento do ecossistema, eu acho que traz realmente aqui um benefício para a instituição financeira de, eu só vou me preocupar com o que eu preciso consumir de informação, de expor de informação. Então, como que eu saio do core bancário, tiro essa informação do core bancário, de 1 legado, 2 legados, 3 legados, para expor isso daqui? Ela não precisa saber como precisa expor, qual que é o padrão de segurança, qual que é o padrão de autenticação. O que ela precisa se preocupar realmente é onde está a informação e como que ela vai expor. E expor de alguma forma para que a TecBan, aí no caso, busque essa informação, exponha de uma forma correta, segura, com uma autenticação no padrão, com os padrões realmente definidos pela regulação, né? Então, eu acho que é esse o principal auxílio aí que a gente ajuda realmente na implementação do Open Banking aí, ofertando realmente o Open Banking como serviço, né? Acelera mesmo, consegue ajudar bastante aí nesse ponto. E entra bem como a gente começou aí o nosso bate-papo, toda essa camada de serviço e tudo mais, né? Então, é bacana. O que eu acho, assim, que vale a pena?
eu sei, assim, a plataforma já está no ar lá desde o começo, desde o primeiro dia do Open Banking, desde a primeira fase, com alguns clientes. Você falou aí que está indo para a segunda fase, já preparando e tudo mais. Mas eu queria entender, assim, de você, perguntar essa questão de escalabilidade, assim, para suportar tudo isso. O Open Banking, pela experiência aí da primeira fase de comportamento, você falou ainda, trouxe até, assim, putz, primeira fase é mais simples, dados públicos, agora começa a ficar dados privados, talvez até interesse de outras instituições consumirem muito mais esses dados, né? Então, assim, para escalar tudo isso, como é que as instituições devem se preparar? O que você tem aí de ponto de vista sobre isso? Hoje, infraestrutura como serviço, né? Acho que o que a gente está falando aqui é mais de infraestrutura como serviço, porque utilizando serviços em nuvens, hoje a gente já tem essa escalabilidade, né? Essa possibilidade de escalar de uma forma simples, fácil, rápida, né? Então, utilizando metodologias novas, aí, como containers e tudo mais, a gente consegue subir plataformas, criar replicação de uma base para outra de uma forma muito simples, rápida, né? Utilizando realmente todos os serviços de nuvens, né? Então hoje você tem vários serviços como auto-scaling, ou próprios serviços de Lambda, de microserviços, que são totalmente escaláveis aí todos esses processos, né? Então, eu acho que é uma das menores preocupações aí que, pelo menos a gente tem aqui, realmente com essa escalabilidade, porque a gente sabe que o nosso parceiro de infraestrutura e tudo mais, ele está capacitado para ter um aumento realmente da escala bem alto, né? Então, se for necessário colocar mais máquina e tudo mais, o próprio serviço de nuvem que a gente contrata já se encarrega de todo esse processo. Lógico, ele precisa ser bem parametrizado, né? Mas, estando bem parametrizado e tudo mais, a gente consegue prover esse serviço de uma forma bem simples e rápida, né? Não, ok. Então, se eu tenho aí como serviço, tudo mais, contratei, beleza, estou garantido. Mas se eu resolvi fazer dentro de casa e não usei nuvem, enfim, daí, pelo que você falou, eu tenho que me preocupar, pelo menos assim. Assim, trabalhar Open Banking com metodologias antigas, com processos antigos, pelo que eu entendi aí da sua resposta, é um risco, assim. É verdade, né? Eu não sou nenhum especialista nessa metodologia antiga, infraestrutura antiga, mas, assim, pelo que eu lembro, já faz bastante tempo que eu estou trabalhando com nuvem, né? Mas pelo que eu lembro, putz, você sai correndo para contratar banda de internet, sai correndo para plugar mais servidores aqui, é realmente um parto, né? E eu já nem lembro, faz tanto tempo que eu não trabalho com um Prime, sim, com essas Prime, soluções dentro de casa, assim, né? Exatamente, né? Tá, legal. Só que daí tem um ponto aí nisso tudo que é monitoria, né? E daí, como é que você faz para monitorar tudo isso? Você falou muita coisa configurável, automática, mas como é que funciona monitorar tudo isso? O bom realmente com a TecBan é o expertise que a TecBan já tem desse processo, né, de monitoria e tudo mais. Então, imagina, 23 mil ATMs rodando, problemas realmente com explosões de ATMs e tudo mais. Assim, hoje a gente já tem uma expertise muito grande de monitorar todo esse processo, né? E hoje a gente utiliza uma ferramenta que chama Splunk, que ajuda realmente todo esse monitoramento online, digital, além de, lógico, de toda a equipe, duas equipes que a gente tem, tanto lá em Alphaville quanto aqui na Bela Vista, justamente para fazer toda essa monitoria, verificar as APIs, se as APIs estão no ar, se estão com o tempo correto, e não só as APIs da TecBan, a gente verifica também as APIs dos clientes, né, para verificar se estão no ar e tudo mais. Então, assim, é uma monitoria constante que a gente consegue fazer nas APIs e garantir realmente o SLA sugerido lá pelo grupo de trabalho, né? Não, bacana, bacana. E daí aquela pergunta, né? Assim, talvez aí por tudo que a gente já conversou, sim, mas vale falar, o Open Banking é 24 horas, 24/7, enfim, tem todo esse compartilhamento de dados, tem que funcionar, tem que estar ativo, tem pagamentos aí no meio, vem fase aí com Pix, com TED, com várias coisas.
Fala um pouco sobre esse 24/7 aí, Luiz. Como é que funciona dentro da TecBan ou não dentro da TecBan, mas como os bancos têm que se preparar para isso? Hoje eu acho que com o Pix, né, todos os bancos já estão preparados para ter um suporte realmente 24/7. Então, independente se é TecBan ou realmente monitoria dos bancos, eu acho que todos os bancos hoje já estão bem capacitados e preparados para uma demanda, um problema, um incidente à noite. Eu vejo muitos bancos preocupados realmente com a questão de desastre recovery. Imagina que cai um servidor aqui, como que a gente faz para ter uma recuperação rápida desses servidores e tudo mais? Como que a gente faz isso? Então, existe uma preocupação muito grande, tanto no atendimento realmente 24/7, quanto um planejamento realmente um plano de continuidade, tá? Que a gente também tem, para fazer essa monitoria e entregar caso dê um desastre global, realmente, se caiu os servidores em nuvem aqui em São Paulo, o que a gente faz? Em questão de minutos, meia hora, você consegue rodar todos os scripts e subir em outra localidade aí em nuvem também, né? Legal. É bem simples e a gente precisa exercitar ainda bastante aí todo esse processo, né? Legal, mas assim, numa situação, não é um desastre, a gente só está com uma falha pontual, enfim, na verdade, nem uma falha, um participante aí do ecossistema está com uma dúvida, não está conseguindo acessar uma API de alguma instituição que está aí na TecBan, que contratou o serviço aí o Open Banking como serviço. Como é que funciona um pouco esse suporte também? É 24/7? Ele é ativo? Como é que funciona um pouco isso? Existe uma diferença aí bem clara de o que é problema de infraestrutura, né, e o que é problemas de negócio, né, o que a gente tem uma certa diferença aí. Os problemas de negócio, FAQ, hoje o Diretório Central já criou um canal, que é o servicedesk.openbankingbrasil.org.br, que você já consegue abrir um chamado, procurar os principais problemas que já aconteceram, os principais questionamentos que já existem. Então, existe realmente uma base de conhecimento nesse Service Desk, que ele é implantado realmente antes. Agora, chegou algum problema, a API está fora do ar por algum motivo, que a monitoria talvez não tenha pego, ou deu um erro 500 aqui, que é diferente, um erro diferente quando eu estou tentando conectar, o que fazer? Aí sim, a gente tem uma integração aí nativa com o Service Desk, que a gente vai dar o suporte realmente aí a todos os clientes aí que tiverem dúvidas sobre o funcionamento das APIs e tudo mais, tá? Não, legal, bacana. Bom, eu acho que a gente cobriu alguns pontos aqui que a gente se propôs a bater esse papo de explicar um pouquinho o que é esse Open Banking como serviço, trazer esse ponto de seguranças, de escala, falamos aí de monitoria, de suporte. Tem mais algum ponto que você quer acrescentar e, Luiz, falar um pouco da solução ou, enfim, alguma coisa que a gente não cobriu aqui, que a gente não falou? É mais a minha preocupação realmente aí com o timing, realmente de todo mundo se adequar com isso, né? A gente vê muitos bancos ainda procurando a gente, contratando, licitando. Isso me preocupa bastante, né? Mas realmente o timing, não sei se a gente vai conseguir, mas o escopo está dado, a data está aí, está chegando, em questão de meses aqui a gente já tem que estar tudo implementado, né? Então, eu aconselho realmente quem ainda não se mexeu, dá uma procurada realmente aí na TecBan, em parceiros realmente que tenham um expertise em todos esses processos realmente de autenticação, consentimento, padronização, que consigam realmente ajudar as instituições financeiras nesse quesito, porque independente disso, ainda tem que expor as informações, expor os serviços realmente. Também tem um trabalho realmente do lado da instituição financeira que precisa ser feito e trabalhado, né? Não, legal, é isso mesmo. Então, Luiz,
Acho que quem quiser saber mais dessa solução pode visitar o site da TechBan, procurar lá sobre Open Finance, Open Banking como serviço. Me procurar, te procurar, a gente vai ter prazer aí em atender, explicar melhor essa solução. E daí a mensagem tua é essa, né? De, putz, vamos logo, porque realmente está chegando a segunda fase, está chegando a terceira fase, a gente tem que acelerar essa implantação aí. A gente consegue ajudar, mas quanto antes, daí o projeto acontece aí com mais calma, com mais tranquilidade, sem correrias, né? É isso aí. Então, beleza, pessoal. Um abraço aí. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Valeu. Valeu, obrigado. Fundado em 1954, reconhecido pelos clientes e pelo mercado nos principais rankings nacionais e internacionais da advocacia, referência e liderança nos principais setores da economia: óleo e gás, varejo, bancário, fundos de investimento, meios de pagamento, Open Banking. Barcelos Tucunduva, tradição por inovar sempre. Desde o início dos tempos, nós buscamos soluções criativas para nos adaptar ao meio ambiente e prosperar. Agora estamos diante de mais um momento de grande mudança, que nos convida a se reinventar. Na KPMG, nós somos especialistas em transformação e estamos aqui para te apoiar em cada passo dessa jornada. Transforme-se, reinvente-se, evolua. E para isso, pode contar com a KPMG. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pede empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. This is a journey. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transforme your business. A inovação digital está acelerando em todos os setores e mercados à medida que as empresas investem para se diferenciar. No entanto, isso também aumenta os riscos. A superfície de ataque digital vai além de endpoints, perímetro de redes e cloud. As violações de dados e ataques ransomware continuam a aumentar em sofisticação. Com a Fortinet, acredite, você está protegido onde quer que suas equipes, dispositivos e dados estejam. A Fortinet oferece ampla visibilidade em toda a superfície de ataque e uma plataforma integrada para reduzir o gerenciamento, a complexidade e a automação para operações rápidas e eficientes. Fortinet, tornando possível um mundo digital em que você sempre pode confiar. Somos o grupo F-Câmara e fazemos parte da implementação do diretório do Banco Central em conjunto com a Region, referência no Open Banking do Reino Unido. Oferecemos soluções para as instituições financeiras acelerarem a adoção do Open Banking aqui no Brasil. Banco ou FinTech, permaneça focado na transformação e no futuro dos seus negócios e conte com a nossa expertise sobre o ecossistema Open Banking, atendendo a todas as demandas regulatórias e de segurança com menor risco, custo e prazo.
Olá pessoal, eu sou o Marcelo Feltrin e eu trabalho aqui na Opus Software como Head de Desenvolvimento de Negócios e eu queria compartilhar com vocês o que a gente vai cobrir nessa sessão e também fazer um link disso daí com o momento que eu imagino que vocês estejam vivendo ou até se preparando para isso, tá? E quando a gente estava discutindo com a organização do evento, os temas e tal, a gente olhou para a nossa própria realidade, né, de empresa que é responsável por entregar projetos, que tem cronograma, que tem deadline, e a gente pensou justamente na época do evento aqui, né, ou seja, a gente está há poucas semanas do Go Live da fase 2, pouquinho mais para frente já vem o Go Live da fase 3, então a gente pensou que, vamos compartilhar um pouco dessa nossa experiência aí nos diversos projetos que a gente tem feito para o mercado financeiro, em particular aqueles que envolvem Open APIs. Então, a ideia aqui é trazer algumas coisas bem práticas referentes à implantação de sistemas, cobrindo também dicas sobre integração com os sistemas que já existem, porque a gente imagina que isso deve ser um dos grandes desafios que estão sendo enfrentados pelos times das instituições participantes, tá? De maneira resumida, o conteúdo nosso aqui vai ser um pouco da vivência da gente como técnico e sem dúvida, nós vamos abordar questões específicas do Open Banking, tá? Os desafios que a gente tem encontrado com a implantação da nossa solução nos clientes, que são instituições reguladas e participantes do Open Banking, tá? A nossa expectativa com isso é que essas informações sirvam de uma referência para vocês, talvez um guia ou uma comparação com as abordagens que têm sido seguidas pelos times das instituições. Quem vai trazer o conteúdo para vocês é o Alexandre Perugini. Ele é um cara que tem muita bagagem nesse mercado, e por quê, cara? A nossa visão é que o Open Banking precisa mais do que gente brilhante envolvida, mas também seria muito importante gente que tem calo nos dedos, porque vencer esses desafios não é coisa simples, tá? A gente vai estar no chat aí durante a fala do Perugini para responder perguntas, então fiquem à vontade aí para colocar os pontos que vocês gostariam de abordar. Perugini, é com você. Bom, obrigado, Marcelo, pela introdução. Bem-vindo a todos aqui se juntar nessa sessão. Conforme o Marcelo falou, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desafios, né, que podem ser enfrentados nessa etapa final aí do Open Banking, para as fases 2 e 3, principalmente. Meu nome é Alexandre Perugini, eu sou gerente de produtos na Opus Software, e onde eu trabalho com foco na construção de produtos para Open Banking e APIs abertas para o ecossistema financeiro. Bom, vou compartilhar a apresentação aqui para dar seguimento nos slides. Bom, a gente está no momento do Open Banking muito crítico. A gente está na reta final, a gente está todo mundo acelerando, colocando o pé lá no fundo para conseguir atingir as entregas, né? A gente está com prazos bastante agressivos, agora em julho e em agosto, né? Tem muita conversa sobre o escopo, sobre definições de segurança, agora nesse momento, mas mesmo nesse momento que está todo mundo acelerando para chegar nessa entrega, tem alguns obstáculos, algumas lombadas no caminho, principalmente no que se refere à integração e implantação, que a gente acredita que é importante ter em mente e tomar cuidado. Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses desafios, que mesmo no momento que você está acelerando com o pé lá no fundo, podem te atrapalhar se você não tomar cuidado, não der uma diminuída, prestar atenção, que isso pode impactar muito forte uma entrega para o Open Banking, né? Bom, mas antes da gente falar diretamente sobre esse assunto, queria contextualizar um pouquinho em que momento da jornada a gente vai estar abordando aqui, né? Então, genericamente, a gente fala que numa jornada de Open Banking, a integração e a implantação, elas estão entre
o momento que você definiu a sua solução de fato, né, com base na estratégia da instituição, seja qual for a solução, in-house, contratada, SaaS, enfim, independente disso, né, a gente não vai entrar no mérito das decisões estratégicas e de solução nesse momento. A gente vai falar especificamente sobre integração e implantação, que é o momento que a gente julga mais relevante, né, agora nessa reta final das fases 2 e 3. Bom, naturalmente, as integrações, elas vão ser intensamente impactadas pelo contexto de cada instituição. O Brasil tem um ecossistema financeiro extremamente diverso, instituições de diversos tamanhos, com produtos de uma gama imensa, atendendo ramos e naturezas de cliente totalmente dispersos, né? Então, é extremamente importante ter uma clareza muito grande de quais são as forças que vão definir o escopo e o prazo para o atendimento da implantação do Open Banking. Então, sejam elas as necessidades regulatórias, né, dependendo do tamanho e natureza da instituição, mas não só atender ao regulatório, pensar em oportunidades de crescimento, de geração de receita que o Open Banking traz, que obviamente vão também impactar fortemente a camada de tecnologia e quais integrações têm que estar disponibilizadas e em que prazo. Bom, e o objetivo da nossa conversa é a gente percorrer os pontos que precisam estar muito claros para construir um roadmap de integração, que seria o planejamento para que você consiga, através da sua solução de Open Banking, seja ela qual for, integrar nos seus sistemas internos para atender todo o escopo regulatório e de novos negócios que precisam ser gerados, né? Então, a construção desse roadmap passa por um levantamento interno em todos os pontos de impacto que tocam as necessidades regulatórias e os novos produtos que vão ser desenvolvidos, a delimitação de um caminho crítico, principalmente focado, né, com base no roadmap regulatório, provisionamento de times multidisciplinares que vão cuidar da parte de UX, da parte de desenvolvimento, arquitetura, segurança, compliance, risco, enfim, porque isso tudo vai ser impactado no âmbito das integrações, né? E, obviamente, alinhamento com o roadmap do produto para garantir que a entrada dessas novas funcionalidades não vão impactar o escopo de valor atual e vão trombar aí com quaisquer outras iniciativas que a instituição esteja conduzindo nesse momento, né? Bom, a gente está falando muito de integração aqui, mas o que a gente está falando que vai se conectar no contexto do Open Banking? Eu trouxe aqui uma figura bastante alto nível, só para a gente conseguir conduzir a conversa, mas a gente está essencialmente focando no contexto em que você já tem uma solução com um serviço de Open Banking, e ela precisa se conectar com o ecossistema. Então, ela vai precisar fazer um trabalho de geração e gestão de consentimento, que vai ter uma comunicação com os seus sistemas internos de autenticação e autorização e o próprio ecossistema do Open Banking, né, inclusive a parte do diretório de participantes, e também vai precisar ser adequada para os canais da instituição, e uma comunicação muito importante, que é um dos pontos mais críticos da nossa conversa hoje, que é a integração com o seu core bancário, que é algo que vai impactar diretamente tanto a parte funcional, quanto o atendimento aos SLAs e os requisitos de segurança e proteção de dados. Bom, começar falando um pouquinho sobre um dos maiores desafios do Open Banking hoje, que está tirando o sono de muita gente, que é o consentimento em si, né? Então, o fluxo de consentimento hoje, que é o processo pelo qual um cliente permite a uma instituição terceira acessar os dados que ele possui na instituição com a qual ele já possui um relacionamento, ou dá a permissão para que essa instituição terceira opere os produtos financeiros desse cliente nessa instituição, é o processo do consentimento. Então, ele passa por diversos aspectos extremamente críticos que são a base
para um ecossistema aberto, como é o Open Banking, né, que ele vai além de ser simplesmente uma API aberta, mas que o ecossistema como um todo precisa estar saudável em termos de segurança e confiabilidade para garantir que ele funcione, né, porque no contexto do Open Banking, as instituições não têm completo controle sobre quem que está acessando os dados. Por isso que existe a necessidade de ter uma forma centralizada que gere essa confiança necessária do ecossistema e que permita que os mecanismos de geração do consentimento com interação entre participantes confiáveis aconteça. Mas falando de integrações e de como que isso precisa ser colocado no ar, né? Qualquer que seja o serviço que controle a geração e a gestão do consentimento, ele vai precisar se comunicar com a sua base atual de autenticação e autorização de clientes, ou seja, o que você tiver internamente de base de clientes vai precisar fazer parte do fluxo de geração desse consentimento, né? Então, um primeiro passo muito importante de mapeamento nesse roadmap é entender qual o nível de maturidade da instituição em relação a essa base de clientes e garantir que a solução tecnológica que existe hoje permite que essa conectividade aconteça. E, naturalmente, já mapear alguma forma de disponibilizar esse fluxo de autenticação para que ele esteja disponível no processo de geração do consentimento. Tá? Um outro ponto muito importante, no processo de geração de um consentimento, o cliente ele passa a selecionar, agora com o escopo da fase 2 e da iniciação de pagamento, quais são os produtos que fazem parte do escopo daquele consentimento. Então, por exemplo, eu posso estar selecionando uma conta corrente ou um cartão de crédito sobre o qual eu quero compartilhar os meus dados, ou a conta origem para um pagamento como Pix, por exemplo. Então, o consentimento, né, o fluxo de geração, vai precisar também conseguir listar essas informações para o cliente para que ele possa selecionar. Então, essa é uma outra integração importante para que o fluxo aconteça da forma que ele foi especificado, né? É importante também acontecer, de um ponto de vista de experiência do usuário, um planejamento no roadmap do produto, do canal final, né, no canal onde o cliente tem relacionamento com a instituição, de onde que os fluxos de geração e também as funcionalidades de gestão de consentimento vão estar inseridas. Então, é importante já, até pensando em integração no sentido também da UX, né, das interfaces que o usuário vai estar interoperando, vai precisar ter telas para ele interagir com a base de dados da gestão de consentimento. Então, esse é um outro ponto de integração importante que tem que estar mapeado para já entrar no roadmap de produto, né? Bom, outro ponto importante é a interação com o diretório, né? Então, até no próprio fluxo de geração de consentimento, ela já acontece pela necessidade de listar quais as instituições disponíveis para o cliente selecionar, por exemplo, na iniciação de pagamento, e precisa ser feita a validação das chaves para que a comunicação aconteça. Então, quando uma instituição terceira tem a necessidade de se comunicar com outro participante do Open Banking, é necessário que ela faça um registro dinâmico do cliente, dessa nova aplicação que está nascendo, que vai fazer parte do Open Banking e vai se comunicar com as outras instituições. Esse é um fluxo que acontece de maneira automática e é um conjunto de APIs que as instituições vão precisar disponibilizar. Então, essa integração tem que estar aberta para os outros participantes fazer esse registro dos clientes. E conforme eu já tinha falado, a gente fala aqui também da consulta de quais são os participantes para que o cliente possa fazer a seleção. Outro ponto importante que já está em voga desde a fase 1 é a parte de status e métricas, né? Então, todos os microserviços, né, os serviços, as APIs do Open Banking que estão sendo disponibilizadas, elas estão sujeitas a um conjunto de exigências de disponibilidade e performance com uma barra bastante alta, e que isso tem um impacto grande para a infraestrutura de tecnologia de cada instituição, né? Então, a forma que isso é monitorado é através de APIs que coletam esses dados, que disponibilizam dados
que foram coletados durante a operação dos serviços, né, das APIs disponibilizadas, e disponibilizam isso em alguns endpoints, que são os endpoints de status, métricas lá do escopo de admin e de APIs comuns. Então, nesse contexto, a gente precisa ter integração entre essa coleta e os serviços, né, aconteça ela no escopo do API Gateway, ou enfim, dependendo de cada solução, é importante que exista uma forma muito clara de como está sendo essa coleta de informação e também quais casos de borda no contexto de indisponibilidade e erro dos serviços, como está sendo tratado e coletado essas informações de performance e disponibilidade. Bom, agora falando um pouquinho sobre uma das etapas mais críticas, né, das integrações, que é a integração com o próprio core bancário, que é onde de fato a operação do Open Banking no dia a dia vai acontecer, e é o ponto que vai estar mais sensibilizado, mais sob estresse do ponto de vista de performance no dia a dia, né? Então, a gente está falando aqui do momento em que os serviços que disponibilizam as APIs de Open Banking vão estar se conectando com os seus sistemas de core bancário, que eles podem ter uma gama muito grande de nível de maturidade em termos de performance e disponibilidade. E mais ainda, eles podem ter formas muito diversas de fazer as integrações de fato para disponibilização de dados e transação dos pagamentos. Então, é extremamente importante, já no início da criação desse roadmap de integração, fazer um mapeamento claro dos gaps, né? Tanto, primeiro fazer um mapeamento de quais são os sistemas que vão ser impactados pelo escopo ao qual a instituição está tendo que atender, e, com base nesse mapeamento, entender o contexto de cada sistema para atacar as necessidades de disponibilização de dados. Então, pode ser que esses sistemas de core bancário não tenham uma maneira fácil de acesso para essas informações. Então, pode ser necessário a construção de camadas de exposição desses dados, ou seja, se eu tenho um sistema que é muito antigo ou que não possui esse tipo de funcionalidade, pode ser que faça sentido construir uma camada com uma API REST ou algo do tipo, que faça essa conexão com esse sistema e disponibilize de uma forma mais performática ou com uma integração mais robusta com a plataforma de Open Banking. Isso ainda a gente está conversando do escopo dos sistemas de core, ainda não falando na ponta do outro lado, né, da plataforma de Open Banking que vai precisar acessar esses dados. E não só falando das integrações, o próprio funcionamento, né, dos sistemas de core, ele passa a ser crucial nesse contexto da disponibilização de informações do Open Banking, porque o Open Banking ele tem um potencial exponencial de aumento de tráfego, né, de necessidade de performance. Então, e muitos desses sistemas não foram construídos para essa realidade. Então, é muito importante fazer uma análise de performance de cada um deles e de disponibilidade, entender quais as limitações e buscar mecanismos de endereçar cada um desses pontos de gap, né, de funcionamento desses sistemas, para garantir que eles não vão ser o gargalo, né, que no fundo eles vão ser um ponto bastante sensível na operação da plataforma de Open Banking, né. Então, isso passa por fazer teste de estresse, fazer uma revisão da disponibilidade e performance de cada sistema, né, garantir que o monitoramento de cada um deles está muito bem resolvido, porque é importante ter clareza em que ponto em que os gargalos de performance podem estar acontecendo. Então, se eu estou, para o ecossistema, tendo uma dificuldade de atender os SLAs do Open Banking, você ter uma infraestrutura de monitoramento de todos os serviços vai ser crítico na hora de fazer inspeção, de entender exatamente onde que está dando problema e aonde que precisa atuar,
né? Isso pode passar até por revisão de contratos com os fornecedores desses sistemas para garantir que os SLAs atuais atendem os SLAs que vão ser necessários no Open Banking. Então, é outro ponto extremamente importante de considerar nesse roadmap de integração. E, finalmente, né, mapeados os dados que vão ser conectados entre plataformas de Open Banking e os cores bancários, aí vem, então, a construção desses conectores de plataforma, né? Então, agora a gente está falando, de fato, da interação entre a plataforma de Open Banking e o seu core bancário, e isso pode acontecer de diversas formas, dependendo de como foi a estratégia adotada, de construir ou não camadas de exposição de dados, né? Então, tipicamente, os sistemas têm algumas categorias que eles podem estar utilizando de integração, né, de diversas formas. A gente fala algumas comuns aqui, que a mais moderna seria talvez por APIs, né, REST ou SOAP, ou então por mecanismo de fila, dependendo de qual produto, né, a gente está falando, né. Então, são duas formas que ajudam a desacoplar essa integração e de forma um pouco mais genérica, ou então até para o base de dados, que é um caminho mais comum para aplicações um pouco mais antigas, que eventualmente não tem APIs, e que pode ser um caminho mais eficiente atuar diretamente na base de dados dela através dos próprios conectores da plataforma. E é extremamente importante depois de considerar também nesse plano de integração, de implantação, feito todo esse trabalho, um tempo no cronograma para a execução de testes de performance, testes de disponibilidade, estressar bem o ecossistema, a plataforma, para garantir que isso está na hora de subir, na hora de implantar, isso não vai ser problema, não vai dar dor de cabeça e que dá para subir tranquilo, sem depois ter crises e sem estar sujeito a multas, né? Bom, passadas todas as lombadas, né, agora finalmente a gente chega na fase de implantação, que é o momento final de finalmente ver o foguete decolar, de ver né, chegar na outra ponta e ver o mundo funcionando e estar integrado no ecossistema de fato, né? Mas mesmo a implantação é importante ter bem planejado alguns pontos críticos, né, provisionamento de infraestrutura e preparo de ambiente, mesmo quando você está conversando de utilizar uma solução SaaS, vai ter impacto para a sua infraestrutura interna, né, você está expondo conexões tanto com a sua autenticação e autorização, com as suas APIs de consentimento, com o seu core do bancário, então vai ter aí um impacto na sua infraestrutura importante, então é muito crítico ter isso bem mapeado e provisionado, e fazer um trabalho de refinamento da configuração de escalabilidade. Então, entender bem quais são os limites da sua infraestrutura hoje e fazer testes, como eu mencionei, de estresse para garantir que os limites da escalabilidade estão adequados para a realidade que vai ser enfrentada, né? E isso já pode até ser antecipado, já pensando nos níveis de SLA exigidos pelo Open Bank, por mais que essa infraestrutura não precise estar provisionada de início, porque os volumes tendem a ser crescentes, já vale a pena sair com com clareza de qual é os limites da escalabilidade que a sua plataforma precisa atender. Sempre extremamente importante ter processos que vão garantir a saúde dos deploys, né, dessa plataforma, então foco em automação da esteira de DevSecOps, garantir que todos os processos de testes, e tanto funcionais quanto de performance, quanto de vulnerabilidade, estejam endereçados para todos os pontos da plataforma. E, claro, é importante pensar em aceleradores para garantir que todo o escopo regulatório vai ser atingido. Então, uma estratégia é pensar em soluções prontas, então, sejam elas open source ou não, e que é algo que encurta o caminho para você atender requisitos que não são triviais e que vão exigir que toda a sua organização se movimente para estar alinhado, né? A gente
sempre recomenda muito mecanismos de automação, então a gente está falando aqui também na parte de infraestrutura, usar o máximo possível de ferramentas como Terraform, como Puppet, Chef para configuração, enfim, mecanismos que vão garantir que a sua subida e eventual rollback, se necessário, aconteçam da forma mais sem atrito possível. E também, né, a gente vê uma relevância muito grande no uso de ferramentas open source como acelerador, porque elas permitem que você entre no ar com muito menos entropia, né, pelo menos até o momento de subida no Open Banking, porque a gente reconhece que o prazo está já aí, então qualquer externalidade que pudesse ser minimizada ajuda nesse momento, né. E finalmente, importantíssimo ter um plano de comunicação com o cliente, né, com campanhas de marketing, porque o sucesso do ecossistema vai depender diretamente do valor que ele está trazendo para o cliente final. Então, é extremamente importante ter muita clareza de qual o benefício que o seu cliente vai estar tirando da sua instituição estar participando do Open Banking e como garantir que a entrada dele nesse mundo aconteça de uma forma sem trauma, né, para garantir que ele use o sistema com tranquilidade, que ele entenda que as coisas estão acontecendo de forma segura, ele entenda o que está acontecendo com os dados dele, para onde que as coisas estão sendo transmitidas e com quais limites, e que ele entenda que ele está no controle e que ele tem a opção de decidir como que as informações dele vão ser utilizadas de fato. Bom, pessoal, isso era um pouquinho do que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente tem trabalhado muito nesse desafio do Open Banking, e a gente já tirou alguns aprendizados aí para quem está passando por esse desafio grande, né? E a gente está todo mundo junto aí remando nessa onda, e a gente acredita que é importante todo mundo prestar atenção nas lombadas e ter certeza que ninguém vai tropeçar e vai chegar na outra ponta com um ecossistema saudável que vai trazer muito desenvolvimento e muitas experiências boas para quem estiver utilizando. A gente está preparando um material que é um checklist, com base naquilo que a gente conversou aqui agora, para você montar o seu roadmap de integração, ou pelo menos, né, os grandes tópicos que você tem que estar de olho e mapear dentro de casa para sair na outra ponta com um plano adequado para uma subida mais indolor possível. Obrigado, pessoal, e boa sessão, bom evento para todo mundo. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
Business Performance é gerar valor. Para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme. E que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas, antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transforme your business. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo aqui. Vamos falar sobre o Open Banking. Meu nome é Thiago, sou um sócio de Financial Services da Construindo da KPMG e teremos hoje o privilégio aqui de conversar um pouco com o Leandro também, que é o sócio líder de cibersegurança da KPMG, com uma temática que é muito relevante hoje de Open Banking e Open Risks, né? Vamos bater um papo aqui com vocês
sobre a forma de como ele está sendo implementado no Brasil, quais são as principais características e até mesmo os riscos, né, que podem surgir aí durante essa implementação. Bem, antes de iniciar aqui nosso debate, acho que é importante falar um pouco sobre a evolução do Open Banking, o que ele muda. Algumas pessoas já estão mencionando que ele shifta já de Open Banking para Open Finance, a gente vai explicar um pouco, isso na fase 4 de implementação, isso é bem evidente, mas essencialmente o Open Banking é uma forma diferente de se fazer o compartilhamento de dados dos clientes que operam dentro do ecossistema de serviços financeiros, ou seja, realizar o compartilhamento de todos os dados, lógico que um ambiente controlado de consentimento, mas que ele muda o conceito de alinhamento entre e acesso dos clientes aos serviços, porque se vocês observarem anteriormente era uma relação quase 1 para 1, né, onde o cliente acessava o seu banco ou a sua instituição financeira de uma maneira unilateral em relação aos seus dados e a visibilidade destes, e aí esse contexto ele é modificado com o Open Banking, porque a partir daí você pode compartilhar numa visão de ecossistema. E aí, se a gente observar aqui na parte direita do slide, ele traz uma visão de ecossistema aberto multidirecional. A partir de agora, o cliente ele sai desse modelo fechado, 1 para 1, e vai para um modelo N para N, ou seja, onde se consegue fazer o compartilhamento com diferentes maneiras de acesso e construção de soluções, de inferência sobre os dados, e, obviamente, isso gera uma grande oportunidade para todo o mercado, né? O mercado entra num processo de transformação bem relevante. A gente vai comentar também um pouco sobre os novos participantes que se emergem aí no processo do ecossistema de serviços financeiros, então é muito importante aqui que a partir daí qualquer player pode, a partir desse momento do Open Banking, acessar ou estruturar soluções de serviços financeiros. Então, importante falar que o Brasil está nessa jornada de implementação, mas o viés e o modelo brasileiro, ele tem também um componente de análise aqui do que está acontecendo no mundo, nas outras geografias. Nós trouxemos uma visão um pouco mais ampla, obviamente, gostaria de enfatizar aqui 2 geografias importantes, Reino Unido, que tem uma implementação desde 2018 já, do modelo de Open Banking, com diversos desafios, com muitas dificuldades, inclusive, para ganhar tração. Aí é uma questão de modelo que foi identificado lá na implementação de UK, mas que eles já vêm já com 3 anos, e os números são crescentes de adoção do público, ou seja, dando o consentimento de uma maneira, de uma experiência mais fluida e conseguindo gerar novas soluções. Reino Unido, ele tem a origem do PSD2, que é a diretiva da Europa, de compartilhamento de dados, principalmente no âmbito de pagamentos, e essa norma ela foi ampliada para que os dados fossem compartilhados dentro de um cronograma, e o que ele tem uma característica mais fechada de implementação. O Brasil é um pouco mais abrangente, porque a gente vai para o modelo no full service, no final da fase 4, que nós vamos explicar. E o processo de Austrália, ele também é muito importante, porque ele trouxe o componente de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, no mundo, que lá na Austrália foi interessante que as 2 normas, elas se coabitaram, ou seja, elas convergiram e LGPD está dentro do mesmo contexto. Então, é importante. Thiago, acho que é legal a gente destacar, né, que o Brasil, ele aborda o tema, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, de consentimento, que é uma das bases legais da nossa LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. O que na Austrália eles procuraram fazer, e logicamente que a gente tem os meios de fazer esse arcabouço se falar no Brasil, sem ser enfático especificamente nas leis de proteção de dados. Então, por exemplo, se o Open Banking exige consentimento, mas a base legal seria consentimento, porque é o que é exigido, ou se é por uma regulação, que também é uma das bases legais. Então, esse debate vai acontecer aqui. O que eles fizeram na Austrália é justamente o que você falou. Eles procuraram harmonizar o arcabouço regulatório, tanto do Open Banking quanto da Lei de Proteção de Dados lá da Austrália, para que isso se conversasse de maneira mais harmoniosa, não gerasse eventuais dúvidas, eu diria até trabalhos para os grupos de trabalho deles, né? Então, ficou bastante elegante a solução. Eu acho até que eles
se basearam um pouco na experiência que você citou do Reino Unido, porque o Reino Unido é obviamente regido pela GDPR na Europa, e também, obviamente, a gente teve as mesmas discussões em relação à harmonização entre as regras do Open Banking versus as regras de proteção de dados. Então, acho que a Austrália já impulsionou um pouquinho essa ideia, harmonizou as coisas, e como você falou, ganha um especial destaque por conta deles já estarem imaginando a complexidade de implantação versus o que nós já podemos entregar aqui mais ou menos pronto para que os players possam ter esse entendimento. Então, acho que ficou uma solução, como você disse, bastante elegante, né? E em relação à implementação, então tem umas que já estão com o Open Banking implementado, outras estão estudando, estruturando as normas, o arcabouço, né, porque é um tema bem importante, né, ou seja, a experiência do cliente aqui é relevante e tem que tomar cuidado que o sistema financeiro tem as suas particularidades. Então é importante frisar que isso já está em execução no mundo, nas outras geografias, e o Brasil, eu acredito que é um modelo muito mais abrangente, né? Você pega alguns nichos específicos aqui de geografias que elas se conectam eventualmente em transações, é melhor dizer, em compartilhamento de dados e não numa visão transacional, como o Brasil se propõe a fazer na fase número 3, implementação. Então, é importante frisar que essa é uma tendência, e o Brasil já foi reputado até nos grupos de estudo como uma grande referência na sua abrangência. Então, basicamente, o que o Brasil se propõe a fazer, aqui tem um pouco do pano de fundo, ele é um merge, eu diria, entre o viés de UK, como você bem colocou, Leandro, com o aprendizado, por exemplo, de padronização, utilização de taxonomias muito mais alinhadas, de troca de informação entre os participantes, com a visão de Hong Kong também, porque com o envolvimento de mercado. Então, o Brasil percebeu que precisaria fazer um modelo faseado, que não dá para fazer Big Bang aqui, porque é muito complexo, é uma transformação relevante, mas, por outro lado, o Brasil deixou uma visão de autorregulação. Então, se criou lá um modelo, um arcabouço de governança de convenção, onde os participantes, dentro de um perímetro de atuação, definem o modelo, lógico, com a supervisão do regulador, evidente, mas definem modelos e padrões de troca de informações, aspectos de compartilhamento, modelos de ressarcimento, precificação, cases, abordagens. E o grande desafio foi, principalmente em UK, quando você fazia uma chamada de uma API, por exemplo, buscando o saldo do cliente ou extrato, a entidade que faria a transmissão dos dados, ela não conseguia ter a mesma taxonomia. Então, às vezes, vinha lá um extrato mensal, mas a ideia era um extrato semestral, consolidado, né, de todos os produtos do cliente. Então, essa particularidade, no Brasil, a tendência é que isso, com os padrões que estão sendo criados, mas ainda está em discussão, né, porque o Open Banking está em implementação, é bastante elegante aqui no ponto de vista, como você colocou, de implementação, e até segmentação para o grupo, né, o regulador, o Banco Central, definiu que os players de grande porte, né, os bancos S1 e S2, na segmentação, eles seriam obrigados a entrar aqui para dar tração ao ecossistema, né. Então, é uma visão brasileira de um merge, que ela tem esse contexto, e o Brasil definiu 4 fases, né, para se fazer isso. A primeira já foi, que é basicamente um shopping de soluções publicada no modelo, na infraestrutura Open Banking, ou seja, todas as soluções que cada player tem disponível. A partir da fase 2, né, que agora já programada para julho, a ideia é que tenhamos compartilhamento de dados mesmo dos clientes, valores, por exemplo, de saldo, de movimentação, isso para calibrar e melhorar a criação de soluções. Então, vocês imaginam aqui uma alavanca que pode ser a criação de novas soluções e serviços financeiros pela inferência de dados. E a partir da fase 3, nós temos aqui uma visão mais transacional, né, com um push de iniciação de pagamento, que você consegue fazer por meio do iniciador o débito, diretamente nessa infraestrutura Open Banking na conta do cliente, onde ele estiver, e a fase 4, que é uma visão mais abrangente aqui de outros serviços, que inclusive transcende o Banco Central. Então, é uma
como eu disse, uma solução bem abrangente, corajosa também, então por isso que gera essa visão no mercado, né, de implementação, como que vai ser, qual é a mudança, mas ele é bem estruturado e tem um caminho aqui a ser perseguido. Então, baseado nisso, tem um conjunto de normas, o Banco Central já vem disponibilizando, com todas as regras aqui, as estruturas necessárias para rodar o Open Banking no Brasil. Como eu disse no início, já tem, o próprio presidente do Banco Central divulgou que a visão do Banco Central já é de Open Finance, ou seja, alguma coisa bem mais abrangente, trazendo outros reguladores, né, Suas APIs já se pronunciando também, nessa mesma visão. Então, dada essa digressão que nós fizemos de o que é o Open Banking, como que está no mundo e o Brasil em termos de fases, é importante frisar que isso não é só compliance, né? Ou seja, ele tem 3 alavancas aqui na nossa visão de estímulo de implementação. Ele pode ser uma adoção, como eu disse, era obrigatória para S1 e S2, mas os outros participantes podem ter uma adesão voluntária. Por quê? Porque isso tem uma oportunidade gigantesca de novos negócios e soluções. Então, na nossa visão, essas 3 alavancas, aí depende de cada player, de cada visão, mas elas podem ser só derivada a negócios, porque eu posso ser voluntário, só derivada a compliance, porque eu sou obrigado a cumprir uma regulamentação do Banco Central, mas ela pode ser ambas, ou seja, novos negócios são gerados, mas você tem que também cuidar da infraestrutura interna, que é muito desafiadora, né? Os riscos envolvidos na geração e na implementação desse programa, que eu diria que é um programa de fato, que ele é muito disciplinar. Então, o que a gente tem percebido nos cases aqui são visões, essas 3 alavancas, dependendo do estágio do participante, ele pode estar em uma delas ou até em mais de uma. Isso é relevante porque geram-se, como nós dissemos, diversas oportunidades. A principal delas é a questão de competitividade, ou seja, ter uma diminuição, melhor dizendo, da assimetria, né, de informações no sistema financeiro, e aí o debate é de como vai fazer essa distribuição e esse alinhamento entre os participantes, porque o que o pano de fundo aqui é melhorar a condição de inclusão, né, financeira e democratização, ou seja, que consigamos fomentar mais soluções, mais transações e na visão até da agenda BC Hashtag, né, de trazer maior transparência também no sistema. Então, do ponto de vista prático, são esses principais, mas a oportunidade relevante aqui é você ter a centralidade do cliente, ou seja, você precisa manter uma ótima experiência, porque vocês imaginam, né? Você tem uma experiência de consentimento, dentro do aplicativo, que você consegue baixar ou incluir, você tem uma experiência de compartilhamento de dados, então isso é muito relevante e a ideia é que quem tenha essa melhor solução e que tenha centralidade no cliente consiga avançar por aqui. Se você quer comentar, Leandro, principalmente na visão mais de oportunidades? Eu acho que aqui na parte de oportunidades, a gente tem exatamente isso que você falou, e a gente não pode esquecer, cara, que quando a gente olha o nosso ambiente financeiro no país, a gente tem diferentes players de diferentes níveis de maturidade. O que eu quero dizer é que isso atrai diferentes tipos de consumidores. A gente sabe que existem bancos digitais que têm um poder de atração a determinada parte da população muito maior do que os bancos tradicionais, e que no final trazem essa experiência justamente para os consumidores ali muito, eu diria, muito embutida dentro do produto, né? Você faz coisas com 2 cliques, você pergunta para um jovem hoje em dia, olha, como é que você quer fazer essa transação aqui? O cara ele quer falar no telefone e quer ter a transação feita, ele não quer dar 3 cliques, preencher 50 formulários para ter aquele negócio realizado. Então, essa questão da experiência, Thiago, eu acho que ela é muito relevante na forma com que o produto vai ser desenhado. E, claro, se você tem um banco de maior porte com uma oferta de serviços muito maior, você tem que entender a sua estratégia e como trazer essa oportunidade para dentro do seu arcabouço de trabalho, né? Porque, afinal de contas, você já meio que domina o consumidor. E o banco, digamos, os bancos um pouco menores, qual é a oportunidade que ele tem em trazer a experiência que ele já demonstrava anteriormente, né, com informações que o consumidor, obviamente, vai fornecer para esse banco, e
continuar essa jornada com o consumidor. Porque aqui, dados, obviamente, importam muito, mas a grande questão que fica é o quanto de dados pode prejudicar a experiência. Que produtos que eu quero direcionar? Porque pode ser que o Leandro queira fazer determinadas operações, mas que no final do dia não traga um valor para ele na relação com aquele banco. Então eu autorizo, mas como é que eu faço o Leandro se engajar dentro dessa experiência digital com aquelas novas informações que ele está provendo? Porque senão, o que a gente corre de risco aqui? A pessoa autorizar o compartilhamento, não vê valor nenhum naquilo, para quem ela autorizou, e simplesmente remover esse compartilhamento. E aí vem os desafios, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é justamente, quer dizer, se a pessoa remove, o que eu faço? Perfeitamente. Eu removo também, né? Então fica... Acho que esse é um dos grandes desafios aí que a gente vai comentar. Excelente, Leandro. Acho que o caminho é esse mesmo, e aí já puxando esse gancho, desafios tem diversos, desde você transformar, como eu disse, né, a chamada de API, de um extrato, como é que você consegue ter uma visão consolidada do cliente dentro da instituição, né? Você tem diversos legados, tem diversas formas de interação, e até mesmo o que você disse, às vezes é um cliente na fase 3, por exemplo, encaminhamento de proposta de crédito, às vezes o cliente nem vira, ele não é cliente, e o que você faz com os dados se você não vencer aquela proposta, né? Então, tem diversos aspectos aqui, pontuando rapidamente os desafios, como eu disse, de implementação. Você tem desde a parte de estruturação, né, da informação, os legados, como que isso está movimentando dentro da arquitetura, mas até mesmo esses aspectos que tangenciam, né, ao Open Banking, como a LGPD, prevenção à lavagem de dinheiro, compliance, dentre outros elementos. Mas também surgem gestores de terceiros aqui, né? Você tem diferentes players dentro desse ecossistema que você também precisa fazer a gestão. Por exemplo, agregadores de dados é um exemplo típico. Mas vamos avançando aqui. Isso nós complementando aqui a questão de oportunidades e desafios, rapidamente a gente entende nesse gráfico aqui que, dependendo da natureza onde o Open Bank ele está sendo implementado, na geografia e no contexto, ele pode ser um pouco mais acelerada a sua implementação ou um pouco menos. E o que você comentou bem, no começo ela tracionou de uma forma menos acelerada, né? Porque as pessoas não conheciam, tinham receio de compartilhar, os mais jovens compartilhavam, mas outros públicos e culturas não. Então, até que isso tenha um processo de cultura aqui, diferenciado de um mindset mesmo de ter uma solução diferenciada, naturalmente ele tem um pano de fundo aqui que ele pode ser mais acelerado ou menos, a depender também da competitividade do mercado, né? Então, é importante frisar que no Brasil, a gente entende que tem um espaço e a visão do Banco Central de Open Bank trazer mais competitividade. Bom, aqui só fechando essa parte de oportunidades e desafios, do ponto de vista mais geral, como nós dissemos, né, você tem uma situação de compliance, um push de compliance, mas um push de new business models. Como é que você faz isso? É necessário, é requerido. Quais são os riscos e ameaças? Então, você tem desde um risco de, se você não fizer nada, o seu concorrente pode fazer e se apropriar desses dados. Os dados são muito relevantes hoje. E não somente empilhar dados, mas você fazer inferências sobre eles, criar soluções, né, na ponta para o cliente. Então, esses riscos de transformação do compliance, cibersegurança, muito relevante, o Leandro vai comentar aí também, ele também gera oportunidades. Como eu disse, de eventualmente você... principalmente de um público que tem menos inclusão financeira, né, que é difícil você ter uma visão do produto de crédito, eventualmente na capacidade econômica, você consegue gerar uma solução, uma experiência boa para o cliente, né? Então, acho que isso é muito, muito importante aqui dentro desse contexto. Avançando aqui, não sei se, Leandro, você quer comentar essas fases? Acho que aqui rapidamente, né, pessoal, a gente passou por mudanças nas datas, né, das fases, enfim, houveram ajustes aqui em relação às datas-alvo aqui para cada uma das etapas. Como o Thiago falou, a fase 1 a gente já ultrapassou, fase 2 chegando agora no mês de julho. Logicamente, para o mês seguinte a gente tem ali a fase 3, que aí a coisa começa a ganhar uma outra proporção por conta da questão de pagamentos, e aí aqui a gente tem
diversos interesses, né, não só das instituições financeiras, as maiores, mas também das de pagamento em realizar algum tipo de operação aqui, e isso é fundamental para essa sustentação. E aí a gente passa, então, para a fase 4 ali, que é 15 de dezembro, e aí a gente caminha para o final dessa primeira jornada. A gente não acha que isso aqui é o final, né? Como você bem citou, isso está já angariando outros players, isso aqui existe uma tendência de haver outras fases, e não só isso, né, Tiago? Eu acho que aqui a gente está olhando para um cronograma muito mais orientativo e regulatório, de obrigações, do que propriamente o nosso, né? Isso aqui olha, isso aqui você tem que fazer, né? Obviamente, S1, S2, etc., é o que você vai ter que entregar. Agora, daqui para baixo o quanto de risco você vai querer para o seu negócio, ou o quanto você vai usar dessa sistemática de cada uma das etapas para fazer a evolução, obviamente, de suas operações e a forma com que você vai abordar os produtos. E claro, a gente, como outras tecnologias financeiras, como o Pix e como muitas outras coisas que a gente vivenciou no passado, a gente vai aprender um pouco, né? E eu acho que é isso que a gente vai falar talvez aí nos slides seguintes, com essa visão um pouco mais abrangente de quais são os riscos, o que a gente está visualizando dentro desse contexto. Claramente, um sistema aberto, e eu disse isso recentemente em um outro evento, ele traz uma exposição maior, óbvio, porque pelo simples fato de você ser um banco fechado, falar com seus clientes, etc., você tem uma relação, como você falou lá no comecinho, 1 para 1. Quando você cria um sistema aberto e tem uma relação N para N instituições, significa que N para N instituições podem ter acesso aos seus componentes sistêmicos, podem ter acesso às suas APIs, podem ter acesso aos seus microserviços, serviços, seja o que for. E aí você tem justamente esta exposição, que inclusive é aberta, o próprio nome já diz, e sendo aberta, muita gente que tem algum tipo de má intenção pode estudar a sua forma de se comunicar com os outros. E através disso, fazer explorações, enfim, fazer qualquer tipo de evento aqui que possa trazer risco. Enfim, acho que isso que a gente fala já no próximo slide, entendendo um pouquinho do impacto desse arcabouço todo de riscos aqui, que eu acho que é um dos principais motivadores da nossa apresentação, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente, como bem dito por você, a gente tem bancos que vendem tecnologias bastante, digamos, legadas, que apesar de terem criado uma camada digital, ainda carecem ou sofrem muito do ponto de vista de sistemas legados, e ter essa agilidade em relação ao tratamento da própria tecnologia. Obviamente que se resolve isso de algumas formas distintas, né? Você acaba fazendo camadas ali, entre aspas, virtualizadas de tecnologia para fazer essa tradução entre o mundo legado e o mundo do Open Banking que está sendo requerido aqui. E, claro, várias dessas instituições também já tinham serviços, muitos desses serviços já poderiam ser utilizados com relação ao Open Banking. E aí, se a gente olhar para um outro pool de participantes, aí sim a gente tem mudanças drásticas de tecnologia, né? Mudanças que trazem esta forma de se comunicar num sistema aberto de maneira diferente e que estão adquirindo essas tecnologias, né? Várias delas aí presentes no mercado, vários players já, inclusive de UK, que estão no Brasil, ou players globais de gateways de APIs, mas que de uma forma ou outra acabam trazendo um risco aqui para a gente do tipo, qual é a melhor solução para o meu ambiente tecnológico? A gente fez juntos aí vários clientes onde a gente já está visualizando isso. Quer dizer, poxa, quais são os desafios técnicos que a gente tem? São esse. Qual é a melhor solução, dadas as possibilidades que a gente tem no mercado, para resolver estes issues técnicos? E principalmente, quais aquelas que fornecem para a gente outras funcionalidades? E aí, você vai comentar daqui a pouquinho a parte de compliance, mas óbvio que um dos componentes de compliance é, nesta arquitetura tecnológica, a gente ter funções que consigam entregar segurança, que consigam entregar gestão do consentimento, que consigam entregar toda a parte de monitoração, de logs, enfim. Então, isso se pluga lá na parte de compliance que você vai comentar. Com relação à automação e inteligência artificial, e aqui a gente está avançando bem a página, né? A gente está indo bem, mas claramente isso aqui, além de ser uma oportunidade, se trata de um risco.
Obviamente que o tratamento de dados ele deve passar por uma legalidade, e eu vou comentar já da privacidade, mas a questão de automação de inteligência artificial é o que a gente consegue aferir com os dados, como a gente conseguiria fazer essas aferências dentro de um mecanismo de proteção de privacidade que a gente tem já desenvolvido no país. Aí eu passo ali para o tópico de privacidade, a gente comentou anteriormente, a questão de harmonização entre a estrutura do Open Banking, a estrutura de consentimento versus as bases legais, por exemplo, da LGPD, por exemplo, porque a gente tem outras tantas regulações que tocam nisso, né, do próprio Banco Central, que toca em dados sensíveis, que toca em dados que são relevantes para os consumidores. A questão aqui de prevenção à fraude, como qualquer outro ambiente financeiro, a gente tem que ter um cuidado bastante grande e diferentemente de só olhar para a fraude financeira, olhar para outros tipos de fraude. A gente sabe que o Brasil é um país criativo, né? Então a gente não sabe em que ponto a gente pode ter um cliente fraudado de uma instituição que vai dar uma autorização para a gente compartilhar o dado, mas que no final das contas não foi ele que deu. Enfim, esse é só um exemplo de como isso vai influir no ambiente aí de antifraude. Cloud, eu acho que a gente já ultrapassou há bastante tempo essa discussão, principalmente nos bancos digitais, vamos dizer assim, eles já operam basicamente em ambientes de cloud, mas aqui a gente não pode tirar a visão de altíssima disponibilidade versus os ambientes de cloud que já fornecem soluções de Open Banking robustas. Então, esse é um ponto relevante para a gente levar em consideração. E também, claro, se a arquitetura que a gente falou lá em cima de tecnologia não for algo muito híbrido. Então, eu teria diferentes componentes de diferentes clouds, com diferentes integrações, trazendo complexidade, o que talvez não fosse necessário no primeiro momento. Vou pular para a Cybersecurity, obviamente aqui que a gente tem uma série de componentes importantes dentro da proteção de APIs, dentro da proteção do mundo aberto, né? Não só de testes, exaustão, capacidade de se manter em funcionamento perante ataques, a forma com que a gente vai prover trocas e autenticações de chave, tudo isso está dentro do arcabouço de segurança. Também muito relevante a parte de continuidade, como eu citei. Então, se você sai ou deixa de operar os seus componentes de API, você obviamente não vai estar responsivo para o mercado, isso é um risco. E destacando, né, de novo, por se tratar de um sistema aberto, a gente tem aqui uma certa limitação ou dificuldade de saber quem são os originadores. Vou dar um exemplo. Se você está sob ataque no seu internet banking, você consegue bloquear um determinado país hoje. Qualquer requisição de um determinado país. Só que se eu fizer isso com o Open Banking, o que pode acontecer? Será que eu não estou bloqueando um ente participante que opera naquele país? Será que eu não estou bloqueando o lugar errado? Então aqui também a resposta a incidentes ganha uma relevância importante. E por fim, claro, a questão de gestão de terceiros. Como você bem disse, a gente tem vários terceiros importantes no ecossistema e que a gente tem que ter em consideração quando a gente está falando disso. Acho que é isso, tipo, para maneira ampla aí, acho que faltou aqui a parte de negócio e compliance para... Negócios a gente acabou passando bastante, né, que como você vai se posicionar, tem muita oportunidade, mas também risco se você não atuar como seus concorrentes. E o compliance é notório, tem um regramento do Open Banking, mas aspectos de prevenção à lavagem de dinheiro também, compliance, a formação do cliente, dentre outros aspectos. Então, é muito importante aqui esses riscos serem muito bem gerenciados, né? E aí a gente coloca um pouco, se você pode estar com dúvida, né, o público de como começar, a gente trouxe aqui uma visão de caminho crítico aqui, né, ou seja, desde quais são as ambições, qual a estratégia, onde vocês querem chegar, quais são os mercados que a gente vai atuar, qual o fish tank que a gente vai, se vai para mar aberto, se faz um piloto, qual o melhor modelo, qual é a minha infraestrutura interna, estou preparado, não estou, e qual a abordagem, né? Eu posso ter uma parceria, uma implementação in-house, ou até mesmo qual é o tamanho do CAPEX aqui dentro do programa. Acho que, em geral, não sei se você quer comentar, para trazer a visão do apetite a risco à inovação, né? Como que nós vamos se movimentar em relação ao tema. É isso aí. Aqui, eu acho que assim, é o que você falou, a gente tem diferentes instituições em diferentes graus de implantação e diferentes anseios de negócio. Tudo isso colocado dentro daí, vamos dizer, do porte, a gente vai definir qual vai ser a abordagem que a gente vai seguir. E aí, acho que juntos aqui, né, olhando um pouquinho do como ou o que deveríamos fazer, eu acho que a gente destaca aqui no ponto central
dois grandes pilares, né, infraestrutura e segurança, como a gente comentou ali atrás na parte de riscos, com uma série de componentes que a gente tem que olhar, e se você está nos assistindo e se pergunta, poxa, mas como é que as instituições estão trabalhando nessas diferentes vertentes? Eu acho que a resposta é de diferentes aspectos e os mais diferentes aspectos, né? Tem desde aquele cara muito preocupado com infraestrutura, com atendimento, em como eu vou fazer a parte de suporte, enfim, e tem outros que estão muito preocupados na perspectiva de segurança, óbvio, é um mundo que, logicamente, muitas instituições trabalham, mas que passa, obviamente, por um novo projeto, então a gente foca nisso. E aí eu acho que os componentes de governança e compliance aqui, não vou dizer que são business as usual, né? Mas a questão de governança, como você bem disse, são regras que a gente precisa estabelecer, né, ou seguir, estabelecer nossos modelos de governança de negócio, de reporte, gestão, obviamente, de identidades, enfim, tudo isso não basta só a gente tentar implementar algo tecnológico, a gente tem que ter os modelos adequados de governança para cada um desses itens. E, por fim, compliance, acho que muito bem citado por você, é uma preocupação de toda a instituição pelo alto volume de regulação, mas não só isso. Muitas instituições não querem que isso aqui se torne mais um custo, mais um peso dentro do arcabouço regulatório da instituição financeira. Então, aqui a gente também tem ajudado juntos aí muitos clientes a harmonizar essa linguagem do Open Banking para as operações, e claro, se tiver que ser incluído coisas novas, e tem sempre, a gente inclui, senão a gente traduz aí isso para os outros modelos. Enfim, acho que essa aqui é a nossa visão, a gente está quase no tempo aqui, né, Ti? Então, vamos avançando. Eu acho que, por fim aqui, agradecer às pessoas que estão nos assistindo, deixar aqui, né, Tiago, os nossos contatos, a KPMG à disposição de vocês. O que vocês precisarem de ajuda, o nosso time aqui, tanto de Financial Services, quanto todas as outras áreas correlatas, né, Cybersecurity, gestão de riscos, prevenção a fraudes, eu acho que a gente tem um portfólio bem completo, né, Tiago? Perfeito. Agradecer também, obrigado, Leandro, obrigado ao público. Pessoal, Open Banking é um programa de transformação, então não é atender mais a mais uma norma. Tem um processo aqui, uma oportunidade muito boa e, logicamente, todos os desafios e riscos. Então, contem conosco para que vocês precisarem, estaremos aqui à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado pelo tempo, um grande abraço a todos. Obrigado, um abração, tá, gente? Oi, gente! E aí, estão gostando do evento? Eu tô passando aqui para falar que ainda há tempo de ter a chance de receber um dos livros exemplares do Guigo Stocco. Nesse sorteio, é super simples se registrar. Basta compartilhar uma foto com o hashtag Open Banking Week no nosso canal. O que você faria se conhecesse detalhadamente as finanças dos seus usuários? Vai demorar para listar tudo, né? Sabe o que não demora? Se plugar na plug.
Acesse um novo universo de dados, inteligência e possibilidades incríveis. Uma única API que te entrega inteligência e os dados financeiros dos seus usuários, com agilidade, segurança e transparência. Open Finance de verdade para inovadores de verdade é com a Plug. Plug aí! O RTM Cloud Services é exclusivo para o mercado financeiro e oferece alto nível de automação, mais elasticidade para aumentar ou diminuir recursos computacionais, atendimento técnico 24/7 e redução de custos, já que você paga pelo uso e em real. A solução é totalmente customizável e conta com todos os requisitos de segurança exigidos pelo setor. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technicis. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF, PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. Uma boa gestão de consentimento deve garantir que a jornada do cliente seja ao mesmo tempo agradável e segura. Ela deve contemplar devido redirecionamento entre as instituições envolvidas, autenticação segura, informações claras, agilidade durante todo o processo, notificações em caso de revogação. Por se tratar de um fluxo complexo, o ideal é que a solução adotada seja completa e de fácil integração com os canais atuais da sua instituição. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transform your business. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution.
At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Our quest starts with a never-ending eagerness, an impulse that we can always serve better, to put customers first, to put people and communities first. There is a universe of underserved SMBs, diligent merchants with no access to credit or financial support. And we believe that we have a unique opportunity to provide financial inclusion and empower small and medium businesses through fintech and really change the world. Fintechs are the most prominent emerging industry today and are changing the way we all use bank services and money ultimately. It's the disruption of financial services, rearranging itself around the user in a cashless approach. Under ZTech, we have deployed our fintech platforms in Brazil and Mexico, already achieving more than 55,000 accounts, and are also launching in 5 more countries, embedding fintech capabilities into the global digital initiatives of BEES and DTC. Our journey has brought game-changing financial services to POCs, such as fintech lending platform that uses AI, machine learning, and data science to better manage credit, scoring, and default prediction, integrating third-party fintechs into the ABI ecosystem, our own POS machines processing card transactions, e-wallet and payment platform providing financial integration to SMBs, Microsoft partnership to enable data integration. All these capabilities are based on replicable platforms and in microservice architecture, so they can be utilized by all the ABI ecosystem. Our goal as EI is to change their present and transform their future. By creating alternative credit scoring models, we are adapting ourselves to their business needs and growth expectations.
Olá, pessoal do Open Banking Week, bem-vindos, muito obrigado, agradeço aqui pela audiência, pela participação. Meu nome é Cláudio Maia, eu sou um dos consultores da Axway de soluções e pré-vendas, e sou o líder de Open Banking Latam aqui na Axway, e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre a nossa solução, apresentando um pouco sobre a Axway e a nossa demo muito, assim, visual sobre uma solução de Open Banking. Para começar aqui, né, vamos falar um pouquinho da Axway, quem é a Axway. É uma empresa que já está há bastante tempo no mercado, apesar de não ser um nome, assim, talvez conhecido amplamente, mas é uma empresa que é líder nas soluções de integração, tá? Temos uma plataforma de integração híbrida líder no mercado, suportando diversas empresas, uma empresa global, e o nosso foco é trabalhar com soluções de integração, e vamos falar como é que nós criamos aqui a nossa solução de Open Banking. Bom, a Axway é uma empresa que começou na Europa há mais de 20 anos, hoje possui o seu headquarter nos Estados Unidos, há já aproximadamente 12 anos, tá? Temos operações globais e clientes também em mais de 100 países, e a Axway tem uma operação no Brasil, que atendemos toda a América Latina, com uma operação completa, temos clientes em 16 países da América Latina, e vários clientes aqui no Brasil, já utilizando as nossas soluções. Estamos aqui com uma operação direta há mais ou menos 8 anos, mas com presença no mercado brasileiro também há mais de 20 anos. Bom, a Axway tem uma solução de Full Lifecycle API Management, que é a base da nossa solução, né? Essa plataforma é a base da nossa solução de Open Banking. Por quê? Porque ela é uma solução reconhecida pelos analistas de mercado, né? O Axway API Management é reconhecido como líder no quadrante mágico do Gartner. No quadrante de 2020, fomos reconhecidos pela 5ª vez como líderes. Também é uma solução reconhecida como líder no Forrester Wave Report 2020. Tá? Também estamos como líder, e é uma das poucas empresas que está presente nos quadrantes de líderes das duas instituições. Temos reconhecimento por outras entidades também de análise de mercado. Para a gente falar um pouco mais, né, da nossa solução Open Banking, eu venho aqui direto, vou mostrar a nossa demo da nossa solução, mas com o foco em componentes que acreditamos que são essenciais para que uma instituição financeira ou uma instituição participante do Open Banking precise se preocupar aí, né, para suportar essa jornada do Open Banking. Como estava no nosso título, nós vamos ver que a nossa solução, inclusive, ela está preparada para ajudar nossos clientes a irem além do regulatório e além do Open Banking. É o que nós já chamamos hoje em dia no mercado, né, de Open Finance, por exemplo. E na Axway temos um conceito de Open Everything. Acreditamos que tudo vai caminhar para esse modelo de conexão, de padrões e de diversos segmentos. Bom, falando um pouquinho aqui da nossa solução de Open Banking, né, para a gente apresentar, e o que trazemos de componentes que achamos importantes, eu vou já dizer aqui, um ponto muito importante que nós consideramos é o Developer Portal. Tá? É um portal de desenvolvedores ou portal de APIs, tem vários nomes no mercado. E por que dizemos que é fundamental? Porque com o Open Banking trazendo padrões, engajar desenvolvedor vai ser um ponto fundamental para a gente obter sucesso. E para falarmos um pouquinho do nosso portal, o que nós temos aqui que são diferenciais, né? É um módulo que pode ser totalmente customizado, flexível, e, como exemplo, nós criamos aqui um template bastante intuitivo, um template limpo, né, agradável, para que você possa atrair aí os parceiros, e não só os desenvolvedores técnicos, mas também aquelas pessoas mais com uma visão de negócios, mais ligada a negócios, que não seja um perfil tão técnico. E essa é a ideia, né, não só oferecer
uma documentação extremamente técnica. Então, temos um portal que pode ser totalmente customizável aí com o visual de cada empresa, onde apresentamos, por exemplo, o catálogo de APIs, você pode apresentar o catálogo de APIs, não só como uma documentação de um swagger, né, digamos assim, para quem é mais técnico, daquela documentação técnica, mas com uma visão mais agradável, mais elaborada, né, ou até mais sofisticada. Como, por exemplo, eu vou entrar aqui, né, estou vendo as APIs, temos aqui APIs do Open Banking Brasil já, como a caso de produtos e serviços, e aqui podemos, né, mostrar para os usuários, né, que estão chegando no portal, uma documentação com muito mais informações do que simplesmente um conteúdo técnico, né? Então, aqui temos toda uma documentação, mas para a pessoa técnica, né, para aquele desenvolvedor, ele consegue ter as informações, por exemplo, base das APIs, né, do que ele tem que usar, fazer download de alguns componentes para acelerar a jornada dele no desenvolvimento e testes, pode, né, aqui temos acessar a documentação, por exemplo, mais detalhada das APIs, com informações de parâmetros, e uma vez que ele esteja logado, registrado e logado, por exemplo, né, pode ser disponibilizado também de forma pública, mas aí ele vai ter a opção de fazer um teste de API, pode executar testes pelo próprio portal. Outro ponto que achamos bastante interessante é que é possível escrever um review, ou seja, o desenvolvedor pode dar um feedback aqui para a instituição, né, aqui para a empresa, como numa App Store, né, tendo aqui um feedback, né, se está tudo bem, se está gostando, se tem algum problema, e fazer uma avaliação, tá? Quando a gente está logado, eu consigo escrever um review. Outro ponto interessante, né, e que eu acho que o portal, né, tem essa importância, que é atrair, né, os parceiros, os participantes, você oferecer aqui toda uma jornada para ele, de conseguir encontrar as informações para que ele precisa para trabalhar com a sua empresa, né, como é que eu me integro, como é que eu faço uso das APIs, da forma mais self-service, assim, possível. Nós trouxemos, por exemplo, ou oferecemos aqui, algumas demos, né, como demos mesmo de casos de uso até do Open Banking relacionados. Como, por exemplo, eu vou mostrar uma aqui, bastante rápida, que é o usuário está, por exemplo, usando um planejador financeiro e ele quer agregar as informações dele de contas, né? Essas demos, inclusive, não são vídeos gravados, elas estão aqui executando as APIs, mas, por exemplo, o usuário vai selecionar o banco, né? Está lá, o aplicativo apresenta, e depois tem um processo de redirecionamento, né, de consentimento que ele vai ter que dar na instituição dele para que esse aplicativo possa receber os dados. Então, o usuário é o dono, né, passa a ser os donos dos dados. Então, ok, ele vai ser enviado aí para se autenticar no banco dele, no caso aqui do Briefing Bank, onde ele vai acessar, né, as informações, visualizar e consentir aqui o acesso aos dados, por exemplo, das contas que ele tem, selecionar uma data de validade, né, e seguir, por exemplo, devolvemos lá, né, todo o processo do Open Banking, então mostrando como funciona, por exemplo, o processo do Open Banking nessa etapa, que seria da etapa 2, né, de troca de informações, né, de dados e transações das contas de um usuário. Então, oferecemos isso também no portal. Então, esse é um ponto bastante importante que nós vemos, um componente aqui muito interessante e fundamental para que você tenha sucesso com uma estratégia de APIs, e aí seja para APIs do Open Banking, seja para um programa de APIs mais amplo, né, que a empresa tenha como expor as suas APIs de outros programas. Também, né, muito importante nessa questão de ter um portal é oferecer um processo de registro bastante simples e rápido, né, que o desenvolvedor consiga
chegar aqui e fazer o cadastro dele, se possível, de forma automática, assim, ou de uma forma independente, né, que ele não precise ficar ali contactando a empresa a todo momento para se registrar, obter credenciais. Então, oferecemos processo bastante simples e rápido, e algumas opções, inclusive um processo, né, que uma forma de registrar uma organização, a empresa dele como um parceiro. E esse processo de registro da empresa, inclusive, né, já considera uma validação frente ao diretório central, se ele é uma empresa, né, se a empresa desse desenvolvedor, desse usuário, é uma empresa participante do Open Banking, inclusive com a opção de selecionar aqui já alguns perfis relacionados ao Open Banking, que vão dar acesso ao conjunto de APIs que ele precisa. Tá? Tudo isso de forma self-service, e se ele for um usuário registrado, vai, né, informar aqui, por exemplo, um certificado, um token, ou a solução vai fazer essa validação. Se é um usuário que não é participante, algum outro projeto, isso é possível de não ser utilizado, essa parte de validação, para permitir que outros parceiros também trabalhem aqui com a plataforma. Então, temos aqui um portal bastante flexível, né, que oferece uma série de capacidades para que você disponha, né, a empresa disponha para os seus parceiros, para que eles consigam trabalhar da forma mais independente. Inclusive, criar fóruns, né, para ter comunicação com uma comunidade de ecossistemas, etc. Tá? Esse é um dos componentes que achamos fundamentais no processo de Open Banking. O segundo, eu vou mencionar aqui, que é a parte de gestão de consentimento. Já que eu mostrei uma demo ali, inclusive com o processo, esse também é outro tópico bastante importante, fundamental, né, requerido aí pelas especificações e regulamentações do Open Banking. Então, além da solução oferecer essa capacidade de processar, né, de executar o processo ali do consentimento, como eu mostrei naquela demo, isso já está incorporado na solução, né, fazer o roteamento, né, redirecionamento, poder se integrar com o provedor de identidade da instituição financeira, por exemplo, para que autentique o seu usuário, temos que oferecer também uma forma para que o usuário, né, o cliente, ele gerencie os seus consentimentos. Então, esse é um ponto também do regulatório. O usuário precisa ter acesso. Então, aqui nesse exemplo, né, vemos que, por exemplo, a mesma tela de autenticação que foi apresentada para o usuário ali naquela demonstração, né, ou seja, o banco dele pedindo autenticação, isso pode ser oferecido através de um canal do banco ou de uma forma de um novo canal, mas também, né, oferecemos, e isso é bastante importante, essa funcionalidade para que o usuário consiga visualizar para que aplicações ele deu o consentimento, quais aplicativos terceiros, ele consiga visualizar os consentimentos que ele criou, né, porque é o usuário, a partir de uma ação do usuário que o consentimento é criado, e ele também pode revogar o acesso, tá? Até então, a prerrogativa de revogar um consentimento é do usuário, não é da instituição. Então, temos aqui um outro componente que é bastante importante, oferecer um canal aqui, né, para o usuário gerenciar os seus consentimentos. Mas também, nessa parte do consentimento, nós temos aqui uma outra opção, que é uma ferramenta para o lado administrador do banco, da instituição financeira, também poder visualizar esses consentimentos, essa base de consentimentos. Né? Inclusive, temos aqui a opção, né, que é fornecida através de interface, ou pode ser integrado com o sistema de back-office do banco, uma central ali de atendimento, serviço de atendimento, que pode visualizar, né, todos os consentimentos da base, visualizar os consentimentos de algum aplicativo, né, que foram dados para cada aplicativo. E existe, inclusive, aqui uma funcionalidade de revogar um acesso,
que, por exemplo, poderia ser usado no caso de uma fraude, né? E aí o banco tem essa prerrogativa de fazer essa revogação. Também oferecemos uma opção para que ele possa revogar, o administrador possa revogar todos os acessos que foram dados para um aplicativo, por exemplo, no caso desse aplicativo ter sido descontinuado, por exemplo, ou teve algum problema, foi descadastrado, para não ter que solicitar que todos os clientes revoguem os seus consentimentos, que podem ser muitos, ou o administrador fazer um por um, uma opção para revogar todos os consentimentos daquele aplicativo, e imediatamente aquela aplicação não tem mais direito de acessar os dados desse cliente. Então, já falamos aqui, por exemplo, de dois componentes muito importantes, o portal, a gestão de consentimento, e temos também aqui uma terceira opção, que é a parte de analíticas, métricas, né? Tudo que acontece numa solução de Open Banking, numa plataforma, vai precisar ser monitorado, né? Inclusive para disponibilizar informações, mas também porque a instituição quer ter ali visibilidade dos dados, trabalhar com esses dados, né? Ter insights sobre as informações dos seus clientes, dos outros clientes que, porventura, estejam usando a sua solução como um canal terceiro. Mas, então, oferecemos, né, toda também uma solução de analytics que pode ser totalmente customizada, né, ela é bastante flexível, e esses dashboards são um template, mas podem ser criados outras visões, outros relatórios, outros dashboards, como, por exemplo, aqui com uma visão mais voltada a APIs, a consumo de APIs, a saúde delas, né, como, por exemplo, quais as APIs mais consumidas, as top 10, quais as que têm um tempo de resposta mais lento. Damos um outro exemplo, que é uma visão mais ligada a negócio, como verificar por aplicações, né? Aplicações, normalmente, são aqueles consumidores das APIs, as aplicações de terceiros, que estão consumindo as APIs que a minha empresa publica, por exemplo. Então, quais as aplicações que mais consomem minhas APIs, as top 10, pode ser criado, né, top 5, top 15, outras formas, quais APIs é possível filtrar por quais APIs uma aplicação está consumindo, ou por cliente, né? E, por exemplo, quais as mais lentas, qual o tempo médio de resposta. Então, é uma outra ferramenta, né, um outro componente muito importante aí nessa questão do Open Banking, inclusive para que você, né, para que a empresa possa extrair métricas, não só ali da disponibilidade de serviços, tudo isso também é armazenado, mas vai ser necessário para tratar, por exemplo, a parte de ressarcimento, né, informações, poder ter informações detalhadas do que foi processado, né, e num processo de ressarcimento ou até de disputa, ter bases aí, informações para ter uma base. Também oferecemos aqui, isso também é um outro requisito aí do Open Banking, a funcionalidade de gerar relatórios regulatórios, tá? O relatório regulatório vai ser necessário, né, vai ser enviado. Hoje temos uma definição aqui, a nossa solução nasceu, por exemplo, com base nas especificações do Reino Unido, e está sendo toda adequada para o Open Banking do Brasil, conforme as definições são liberadas aqui no Open Banking do Brasil, nas fases, mas hoje já estamos preparados para gerar esses relatórios. Vai ser bastante importante esses relatórios, aqui os parâmetros vão ser ajustados, né, as informações, mas para que possa gerar o relatório que seja disponibilizado aí para o ecossistema do Open Banking, tá, ou para a entidade central, caso seja necessário. E, para a gente completar aqui, muito importante, e é a base da nossa solução, nós temos o API Management. Como eu disse no início, a nossa solução está baseada numa solução, uma plataforma de integração, né, no Amplify API Management. É uma solução bastante robusta,
que já temos, né, no mercado há bastante tempo, com vários clientes utilizando. E o que é essa solução do API Management? Ele faz toda, digamos assim, a gestão, né, do catálogo da API. Por que escolhemos esse caminho? É uma solução aberta, que não está restrita ao Open Banking, mas que já traz aí todo esse controle, né, das APIs do Open Banking, gestão do ciclo de vida, para que você tenha todo esse gerenciamento do ciclo de vida, controla versões, né, publicação, aplicação de segurança. Então, é um componente muito importante, porque se estamos falando de APIs, e o Open Banking está baseado em APIs, entendemos que ter uma solução de gestão de APIs bastante robusta é muito importante, tá? Então, aqui, na nossa solução, trazemos as APIs do Open Banking já pré-construídas, já as definições, né? Temos algumas APIs para o Brasil, já da fase 1, estamos trabalhando para complementar agora da fase 2, né, que é a próxima etapa do Open Banking prevista para julho. Então, vamos ter as APIs da fase 2, a seguir as APIs da fase 3, e a Axway tem esse compromisso de manter essa evolução, acompanhar a evolução do Open Banking. Vamos ter fase 4 lá para frente, ainda, né, em discussões nem iniciadas, mas estamos acompanhando. Então, essa solução é muito robusta, ela está preparada para atender toda a parte de ciclo de vida das APIs, bem como a gestão, uma gestão robusta daqueles parceiros que se cadastram para trabalhar com a empresa, né, lá principalmente pelo portal, e aquele processo, inclusive, de registro é gerenciado por aqui, onde as organizações são criadas, né, e, por exemplo, se a gente visualiza uma organização, como estruturamos, quais APIs ela tem acesso, por exemplo, né, quais usuários estão atrelados a uma organização. Por exemplo, eu tenho aqui usuários e qual organização ele pertence, temos a possibilidade de que o mesmo usuário pertença a organizações diferentes, mais de uma, isso é mais comum para processos internos, times internos, pode ter perfis diferentes, e também toda a gestão, né, de aplicações, que é como o usuário trabalha lá, o desenvolvedor principalmente, para obter as suas credenciais de acesso, né, para as APIs. Então, uma aplicação, quais APIs ele tem permissão de acessar com aquela aplicação, toda a gestão de credenciais dele, se por API Key ou por credenciais OAuth, tudo isso gerenciado pela plataforma de API Management, tá? A plataforma aqui, estou mostrando, né, um painel que é dedicado ao time de governança, né, do nosso cliente, da empresa, para que consiga gerenciar e monitorar tudo o que está acontecendo. Além daqueles componentes que eu já apresentei, né, a empresa tem todas essas capacidades, monitorar, por exemplo, né, todo o uso por aplicações, de APIs também. Tá? Então, essa é a base, um componente muito importante, é responsável também, junto com a parte de consentimento, né, autorização e consentimento, por atender toda a regulamentação referente à segurança, né, está preparado para atender todos os requisitos de segurança, além de toda a gestão do catálogo de APIs, do ciclo de vida, da gestão de parceiros, credenciais de acesso, processo de segurança, também oferece, né, além de funcionalidades para atender o regulatório do Open Banking, oferece capacidades para facilitar a integração com seus sistemas legados ou sistemas de core banking, sejam eles em nuvem, sejam eles on-premise, através de diversos padrões de integração. A plataforma suporta padrões de integração além de APIs REST, como também web services, mensageria, integração por arquivo, integração por banco de dados. Então, temos uma flexibilidade bastante grande para suportar essas integrações com as aplicações das instituições, dos nossos clientes.
É uma plataforma híbrida, né, roda num conceito de containers, como clusters de gerenciamento de containers, como o Kubernetes. Também pode ser implementada de forma on-premise, em cloud, é compatível com qualquer cloud, não temos restrição. Pode ser implementada no modelo híbrido entre cloud e on-premise, com componentes distribuídos, além de multi-cloud, tá? Estamos preparados aí para suportar esse ambiente híbrido, por isso uma plataforma de integração híbrida. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu quero agradecer muito pela audiência aqui, de todos que me acompanharam, né, que estão aqui me acompanhando na Open Banking Week. E se tiverem interesse em conhecer mais sobre as soluções da Axway, a solução de Open Banking, a plataforma de integração com o API Management, inclusive e outros produtos, estamos à disposição, podem me procurar, podem procurar a Axway, né, acessar o nosso site axway.com, axway.com.br, para buscar informações, entrar em contato com a Axway, e estamos disponíveis para esclarecer, principalmente sobre Open Banking. Além de mim, temos o nosso Head Global de Open Banking, chamado AOC Van, ou Mr. Open Banking, que é o podcast que ele publica, com informações muito interessantes. Temos o nosso Head de Arquitetura Global para Open Banking, o Chris Wood, inclusive baseado no Reino Unido, com muita experiência em Open Banking. E todo o time Axway, que está aqui à disposição para tirar as dúvidas, esclarecer e buscar a melhor solução para vocês. Muito obrigado e espero que aproveitem, que eu tenha contribuído um pouco com uma informação interessante para todos e aproveitem a Open Banking Week. Obrigado, bom dia. Uma escolha pode levar a sua empresa mais longe. Com a Clave, você pode participar do Open Banking de forma segura, rápida e escalável através de uma única API. Aumente a retenção, diminua a inadimplência e tenha mais usuários satisfeitos. Conexões com bancos, corretoras e gig economy, já disponível para você. Entre em contato através do link clave.ai/obw. The financial services industry is one of the most data-intensive sectors in the global market. Financial institutions have access to vast amounts of data, yet less than 0.5% is used to power business insights. Welcome to Microsoft Cloud for Financial Services. Manage risk, modernize core systems, empower employees, and deliver differentiated experiences. Microsoft Cloud for Financial Services. Accelerate innovation for sustainable growth on the trusted cloud. Think about it. This is a journey.
Opa, pessoal, tudo bem? Sou Fábio Rosato, diretor de soluções da Sensid. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela presença. Falar um pouquinho aqui sobre o que ainda não te contaram sobre o Open Bank, a agenda do momento aí, próximo da fase 2 e muita gente trabalhando também já pensando na fase 3 e na sequência. A gente deve estar tomando a agenda bem forte todo mundo. Bem importante a gente tratar desse tema aqui com vocês. Bom, o cenário de mercado financeiro, a experiência ela tem se transformado ao longo do tempo, né? Desde de ter um único canal ali para fazer toda a tratativa com o cliente, né? Até passar a ter múltiplos canais e seguindo na linha de omnichannel, né? Para instituições que estão mais avançadas dentro de um cenário de multi-experiência ou criação de ecossistemas próprios, né, onde você tem diversos canais e um conjunto e um programa de parcerias bem consistente, né, é bem comum o nível de complexidade, obviamente, ele caminha junto, ele aumenta, né, conforme você vai ampliando essas experiências. E quando a gente fala do Open Bank, o Open Finance, ele traz essa carga de ecossistema, né? Então, um banco que está criando o seu próprio ecossistema de parcerias, de troca de informações, compartilhamento de produtos e serviços, ou via Bank as a Service, ou via marketplace de produtos financeiros, na prática, o Open Bank, o Open Finance, ele é um ecossistema ampliado, né? Onde vários desses ecossistemas próprios dos bancos, eles se conectam para prover uma experiência para o cliente ali na ponta, usando diversos desses ecossistemas, né? E quando a gente fala aqui a gente falando de Open Finance, é porque já está previsto na nossa regulação a partir de dezembro, na entrada de seguradoras dentro do ecossistema, o que torna a nossa experiência não só de bancária, de Open Bank, né, mas a experiência de Open Finance, né, de outros produtos, serviços financeiros, não só de bancos. Bom, a Sensid é uma empresa especializada em exposição e abertura de APIs dentro desse contexto de Open. A gente tem uma plataforma de API que é o chassi para a nossa plataforma de Open Finance, com atendimento completo da regulação do Brasil, né? Então, para as instituições financeiras que estão entrando para o Open Bank, a Sensid é um habilitador com plataforma plug and play para atender a regulação, e serviços de consultoria especializados para agilizar todo o processo de implementação e operação depois ali na ponta, tá? Vou contar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Bom, a Sensid é uma empresa brasileira, multinacional, então a gente tem presença em países da América Latina e Europa. Hoje nós somos mais de 500 colaboradores, com um conjunto vasto de clientes que utilizam o chassi nosso da plataforma de Open Bank, não só para mercado financeiro, mas para outros segmentos também. E a gente é reconhecido pelo Forrester como líder em estratégias de APIs, né, líder global nesse segmento. Tá? Bom, a gente também nós temos um evento chamado APIs, que eu já gostaria de deixar o convite aqui para vocês. Ele vai ocorrer agora no dia 20, no dia 1, 2 e 3 de setembro, né, já coloca aí na agenda. Se você entrar no apix.com.br, você vai conseguir ter mais detalhes sobre a agenda, e tudo que envolve o Apix aí para vocês, tá? Esse é um evento que já ocorre há bastante tempo, ele é um dos maiores, é a maior conferência de APIs, uma das maiores do mundo, tá? E esse ano ela é uma conferência internacional com presença das principais personalidades sobre assunto de Open Bank, Open Finance e APIs, beleza? Bom, primeiro ponto, né, quando a
quando a gente fala de Open Banking, tem se falado muito sobre a regulação, sobre quais são os padrões que estão sendo definidos, a governança de toda a regulação, da fase 3 que está sendo definida, né, do que foi definido para a fase 2, eventualmente algumas arestas que ainda estão em abertas, né. Existem plataformas que se propõem a atender a regulação, etc., né? Mas por trás desse todo esse panorama, né, existe alguns pontos que eles são cruciais de serem observados quando a gente fala sobre a entrada no ecossistema de Open Banking. O primeiro deles é relativo à criação de conexões, né? O Open Banking, como todo o ecossistema, ele cria um efeito de rede, ou seja, está todo mundo se conectando com todo mundo. As APIs que um banco está expondo ali do Open Banking, atendendo todos os padrões, ele tem que estar conectado com o back-end ali, com o sistema de core bancário. Então, isso traz alguns desafios, né? E o primeiro deles é, de fato, você criar essas conexões de forma robusta. A gente sabe que as APIs ali na ponta, para criar conexão entre os bancos, ele é a ponta do iceberg, né? Por trás você tem um conjunto de back-end, de sistemas, de core banking, que precisam fornecer as transações e as operações que vão estar expostas ali no ecossistema. Então, essas conexões, elas precisam ser, elas não podem ser feitas com fio desencapado, né? Em algum momento ela pode dar algum curto-circuito ali, e aí isso ocasionar um downtime nas suas APIs de Open Banking ou do seu ecossistema próprio, né? O que a gente quer, de fato, é ter plugs que sejam seguros, né, de se conectar e de, eventualmente, até desligar, se for necessário, né? E que isso não coloque em risco a operação ali depois na ponta, né? Porque você tem o desafio da implantação, da entrada no ecossistema, mas tem um desafio importante depois, que é operar, garantir que esse ambiente esteja operacional, seguro, né? E garantindo os níveis de disponibilidade e performance que inclusive, vários deles estão descritos na própria regulação do Open Banking, mas, de qualquer forma, para quem está com viés de criação do ecossistema, pensando em modelos de negócio, em como monetizar, né, e junto com parceiros ali consumindo essas APIs, a especificação de disponibilidade de SLA, de níveis de serviço da regulação, ela é só um norte, né? De fato, você precisa estabelecer os seus, que inclusive de cada um tem que estabelecer o seu, que inclusive eles podem ser até mais ambicioso do que o que está escrito na própria regulação ali, tá? Então é bem importante plataformas de Open Banking que expõem as APIs ali, que tenha toda a gestão de consentimento, atendimento aos padrões de FAP-RW, que também tem a capacidade de conexão e de arquitetura para poder conectar ali com o core bancário, ok? Bom, o segundo ponto aqui é que o Open Banking não é só regulação, né? Você tem, obviamente, o viés da regulação que precisa ser atendido. A maior parte dos bancos, principalmente pequenos e médios, estão com viés mais de atendimento do regulatório, né? No entanto, o Open Banking é uma grande oportunidade de criação de uma plataforma e de monetização, né? Para quem se preparou, e a gente sabe de alguns casos, né, de preparação que, olha, inclusive de quem não é obrigado a entrar no Open Banking fase 1, fase 2, já se preparando com modelos de negócio, o que pode, quais são as oportunidades de monetização que existem, né, dentro de um cenário de informações mais abertas, de transações mais abertas, né? Então, esse é um framework de evolução de uma plataforma, que normalmente você tem alguns lados que fazem parte desse ecossistema. Você tem o cliente, você tem o parceiro, eventualmente você tem mais de um parceiro. E aí o principal ponto é identificar quais são os pain points, né? Quais são
as dores que podem existir dentro da criação desse ecossistema, né? Identificar quem são os lados que participam dessa plataforma, né? Se eu for comparar com outros mercados, né? Por exemplo, o Uber, os lados que existem da plataforma do Uber, você tem o Uber propriamente dito, né? Você tem o cliente do Uber, os usuários do Uber, você tem os motoristas do Uber, né? Esses são os lados de uma plataforma. Você precisa ter todas elas engajadas, recebendo benefícios por estar inserido dentro dessa plataforma. No caso dos motoristas, eles são monetizados por isso, né? Os usuários são atraídos por conta do preço, da conveniência e etc., né? E essa é a proposta de valor que esse tipo de plataforma se propõe. Isso não é muito diferente do que está se desenhando para o mercado financeiro, para o mercado bancário com o Open Bank, ou seja, qual de fato é uma proposta de valor no novo cenário, né? Quais são os lados que vão participar da minha plataforma, quais são as interações que vão existir entre elas, né? Que outros dados eles podem ser compartilhados, ou outras transações, além das previstas na regulação, que permite o alavancar, já que o Open Bank está alavancando a criação de uma plataforma, a conexão com o ecossistema. Essa é uma grande oportunidade para já expandir a fronteira, para que ela não seja só o atendimento pura e simplesmente do regulatório. Okay? Bom, o terceiro ponto é o que a gente chama de Developer Experience. Talvez seja um dos mais importantes dos itens citados até agora. Depois que você colocar as APIs para operar, depois que a sua plataforma de Open Bank estiver conectada ali com as APIs disponíveis, né? Aí o primeiro ponto bom, e agora? Eu tenho a API aqui disponível, né? Eu tenho um modelo de negócio desenhado, de parceria? Se sim, como é que eu vou fazer para atrair e engajar essas parcerias para estar consumindo minhas transações e eu conseguir gerar novas receitas, eventualmente com os produtos que já existem ou eventualmente com novos produtos que podem surgir desse movimento, né? Como é que eu vou suportar o onboard dos desenvolvedores, parceiros, tirar dúvidas, etc., documentação atualizada, né? Além das que estão previstas na regulação, se tem alguém para tirar dúvida, comunicar e engajar mudanças, né? A gente tem um exemplo bacana de empresa do setor financeiro aqui, no caso, a Sicredi, que entrou na fase 1 do Open Bank recentemente, com o viés de oportunidade mesmo de negócio, com o viés de melhorar a experiência dos seus clientes ali na ponta, né? A Sicredi aqui tem alguns números, alguns big numbers sobre a Sicredi, né? São 5 milhões de associados, com mais de 2 mil agências, né? A Sicredi, por conta do movimento de abertura das APIs da fase 1, de entrada voluntária, né? Ela foi pioneira dentro do segmento de crédito cooperativo aqui, o que é bem interessante e com viés justamente de se posicionar como uma plataforma, né? Para o mercado financeiro, como uma tech company, né? Onde a experiência do developer para consumir as suas APIs, não só do Open Bank, mas outras APIs que estão sendo desenhadas ali para o seu contexto, né? Fosse a melhor possível. E aí aqui tem um exemplo do developer porto da Sicredi, com toda a preocupação de design, de facilidade de navegabilidade, de encontrar quais são as APIs, onde estão, qual a documentação, como se registrar ali no portal, ganhar uma chave de sandbox e começar a criar as conexões, né? Essa notícia, ela percorreu as mídias aí, talvez alguns de vocês viram esse lançamento, né? E a Sensidia tem bastante orgulho de ter apoiado, de ser a plataforma de Open Bank que está suportando a estratégia do Sicredi aqui, como eu falei, né, de forma voluntária, entrando na fase 1 e agora com o próximo passo aqui da fase 2
prevista para meados de julho. Beleza? A parte do Developer Experience, ele é muito relacionado com a gestão do ecossistema, do seu ecossistema, né? Como eu falei lá anteriormente, no primeiro slide, o Open Banking ele é um grande ecossistema, né? Fomentado, obviamente, por regulação, onde você tem a conexão entre todos os participantes ali desse ecossistema. Mas, invariavelmente, você pode ter o seu próprio ecossistema e desenvolver ele, e o Developer Portal ele é a principal porta de entrada, onde quanto menos atrito de conexão, de facilidade de consumo ele existir por ali, mais fácil você vai conseguir alavancar o seu ecossistema, né? Mais fácil você vai conseguir fazer onboard de outros parceiros e, com isso, novamente, né, criar novas receitas, alavancar novos produtos, eventualmente criar monetização em cima de um conjunto de APIs que estão sendo expostas ali, além das próprias APIs que estão no regulatório. Okay? Um quarto ponto, também super importante, que assim, todo mundo agora está com viés de implantar o Open Bank e atender as datas ali das fases, né? Fase 2 e fase 3. Mas é importante manter em mente o que de fato precisa existir de arcabouço por trás depois na hora que estiver operando esse ecossistema, né? Essa plataforma, essas APIs estão disponíveis. E a experiência da Sensid, ela mostra que esse é um ponto-chave, né, determinante para que, de fato, você tenha qualidade ali nas APIs, segurança e também proteção do back-end, né? Lembrando lá a imagem do iceberg, né? Você não vai querer afetar os seus canais de clientes por conta de um conjunto de chamadas que estão ocorrendo ali nas APIs do seu Open Bank, né? Então, na própria regulação, que está descrito lá no portal do Open Bank, no Diretório Central, existem requisitos não funcionais com SLAs de disponibilidade que devem ter das APIs, qual que é o tempo de resposta que se espera desses dados, dessas transações, né? E qual que é o limite de tráfego que você pode colocar ali, caso você tenha um conjunto grande de chamadas, né? Esses são itens que eles são super importantes. Uma plataforma de Open Bank que está expondo as APIs, que está recebendo essas transações, ela precisa garantir a tratativa de todos esses itens, não só isso, mas monitorar como é que está o desempenho desses tempos de resposta, se existe algum gargalo em algum dos back-ends, em algum sistema que está suportando a transação ali, ou suportando a exposição dos dados, ter isso gerenciado, né, de forma facilitada para quem está operando, para que se garante que os requisitos mínimos aqui eles estão sendo atendidos, né? Principalmente em relação à proteção de back-end, limite de tráfego que você pode estabelecer em cima do capacity da sua infraestrutura própria, ok? Esses são alguns dos dashboards da plataforma de Open Bank da Sensid, que é com base no nosso chassi de API Management, né? Então, são alguns dashboards e alarmes que eles permitem serem configurados, né? E ajustes que podem ser feitos a qualquer momento, né? Que permite, inclusive, que uma equipe de operação ela seja proativa, né? Você consegue observar aumentos de volume de transações e promover tratativas, né? A Sensidia, sabendo da importância que tem a operação de APIs, principalmente das APIs do Open Bank, ela dentro do playbook de serviço, não só para garantir o Developer Experience, que é uma parte importante que a gente falou anteriormente, mas também para garantir o API Care, ou seja, o cuidado com as APIs ali, para garantir que ela está
operando, a gente tem uma operação, uma equipe de 24/7, que garante que essas APIs, as APIs dos nossos clientes, elas estão com a disponibilidade adequada, com o tempo de resposta adequado, e que se precisar tomar alguma ação proativa, que isso aconteça, né? Essa é uma equipe que já faz isso para outros segmentos de mercado, para os mais de 140 clientes que a Syncidia tem. Então, ela tem toda a expertise de garantir que essa operação está ok, não só de forma humana, mas também com ferramental, com disponibilidade. Essa foto aqui é a foto da equipe que se reuniu para Black Friday. Hoje está todo mundo trabalhando remoto, com as monitorias todo de forma remota, mas na Black Friday especificamente, que é um momento crítico, esse pessoal se reúne aqui para poder garantir que a Black Friday ela passe livre de problemas e incidentes dentro dos nossos clientes, tá, ok? Bom, esse é um landscape da plataforma de Open Bank da Syncidia, né? Não só com a capacidade de conexão ali com o back-end, a gente tem a parceria bem importante com a Sinqia, que é provedora de soluções para o mercado financeiro, aí, principalmente de core bank, né? Então, essa plataforma ela já tem conectores para vários modelos diferentes de protocolos de sistemas de back-end, mas também já conectores plug and play, por exemplo, com a Sinqia aqui. Para quem tem Sinqia, basicamente configurar e sair rodando, já atendendo as APIs dentro dos padrões de especificação do Open Bank. Plataforma já com gestão de consentimento integrada, né? Com os requisitos de segurança sendo atendidos de compliance para o FAP-RW, né, o OpenEdge Connect, e com a grande capacidade de escala que a nossa plataforma possui, né, conexões com o diretório central, ou seja, uma plataforma que atende 100% a regulação do Open Bank Brasil. É uma plataforma que, inclusive, ela pode rodar sobre um ambiente PCI, se caso isso for necessário, né? Também com Developer Portal para garantir a experiência do developer, como eu falei, que era um dos pontos ali, tá? Essa plataforma, para vocês terem noção, ela faz por volta de 10 bilhões de transações por mês passam por Syncidia hoje, né? Então, todo esse chassi, né, de experiência operacional, de conectividade, de conexões com o back-end, né? Essa plataforma de Open Bank, ela tá sendo colocada em diversos clientes do mercado financeiro, tá? A Syncidia, ela tem um playbook que olha não só para o aspecto tecnológico, né, da plataforma de Open Bank, mas também de processos operacionais, como eu falei, do API Care e do Developer Experience, né? São processos que a gente estabelece com os nossos clientes para garantir que depois que estiver operando, né, essa operação ela rode o mais redonda possível, atendendo a regulação, e qualquer evolução que ocorra na regulação depois, que isso seja bem transparente e tranquilo ali no dia a dia, né? Isso complementa o aspecto tecnológico de plataforma aqui para todo mundo, né? Essa visão do Developer Portal, que é um Developer Portal que white label, que trocando as cores, o logo aqui, ele pode ser adaptado rapidamente para as instituições financeiras. A gente já tem várias delas utilizando. O caso da Sicredi é um desses que a mesma tecnologia suportando aquele exemplo, né? A gente tem vários outros, né? A Cielo, por exemplo, o Developer Portal dela também é em cima dessa tecnologia, e de vários outros segmentos que estão dentro desse cenário de Open, né, criando seus ecossistemas próprios, né. Qual que é a vantagem? Que a plataforma desenvolvida desde 2012, com evoluções constantes, com questões de segurança super criteriosas, né, com cenários de testes gigantes, que está sendo colocado aqui para o Open Bank, que a gente sabe que é um cenário crítico de exposição de informações e transações,
e no qual a Sensidia tem vasta expertise no mercado financeiro, solução como do WhatsApp Pay, que envolve a Cielo e o Facebook, rodam sobre essa plataforma da Sensidia como base, né? Então, para a gente isso é o principal ponto aqui, que é a questão de segurança operacional, né? E para ilustrar, são um conjunto de clientes nossos, mercado financeiro composto aqui por empresas de seguro, bancos e pagamentos, é um mercado vasto e importante para a gente. E como eu disse, essa plataforma ela já é utilizada em diversos outros contextos do mercado financeiro. Isso garante que para o Open Bank ela atenda a contento todos os aspectos da regulação, mas depois também na operação na sequência. Okay? Bom, fazendo um resumo aqui, a gente tem 4 pontos que são super importantes aqui do Open Bank, que vão além das discussões de como está sendo definida a regulação, os padrões de APIs, a governança, a experiência, né, muito mais do que plataformas que nós vamos utilizar, como nós vamos utilizar, né, que é, de fato, criar as conexões robustas ali com o back-end, para que depois a operação ela seja a melhor possível, né, não só atender a regulação, mas olhar o aspecto de oportunidade de negócio, quais são os benefícios que podem ser extraídos ali na ponta. O Developer Experience, né, como porta de entrada ali, como exposição das APIs, como experiência dos desenvolvedores, para a criação do seu ecossistema, para trazer novas receitas, para expandir os produtos existentes, né, ela é fundamental. Quanto mais tirar o atrito dessa jornada, né. E, por fim, aqui, a monitoria, né, o cuidado das APIs, a capacidade de atacar caso algum incidente esteja ocorrendo, né, é fundamental para atender principalmente o SLA ali da regulação que está previsto, né, mas para garantir também a qualidade do ecossistema, do seu ecossistema que você está criando, que eventualmente dentro do viés de plataforma em que está objetivando um posicionamento mais amplo, né, para que isso não impacte o negócio de fato ali na ponta. Bom, um parênteses aqui, nós estamos discutindo bastante sobre implementação aqui da fase 2, né, que vai entrar em julho, meados de julho, né, mas tem um avanço grande aqui ocorrendo em relação à fase 3. A Sensidia é uma empresa que está liderando as definições das APIs da fase 3, junto com o GT de interfaces, né? Então, no momento, as APIs elas estão da fase 3 em revisão, né? Então tem alguns pontos que ainda estão passíveis de mudança aqui. A publicação ela tá descrita bem clara em revisão, muito focado, por enquanto, na iniciação de pagamento, né? Mas é importante citar que a gente está junto com o GT ali, como Trust Advisor, trazendo todas as boas práticas de design de APIs, de nomenclatura, de granularidade, de documentação, de trazer toda o developer experience que cada um dos bancos ele pode ter ali na ponta, né? Mas trazendo isso para o diretório central, né? Então, tem um foco grande aqui de fase 3, com todo o GT de interface caminhando aqui para essas definições aí que vem na sequência e depois fase 4. Beleza, pessoal? Bom, o assunto aí é esse, né? O que ainda não te contaram sobre o Open Bank, né? Os 4 pontos lá, conexão com back-end, core bank, né, o iceberg, o modelo de negócio, né, como oportunidade aqui para o Open Bank, o Developer Experience e o API Care como garantia de qualidade operacional ali depois na ponta, né, não adianta nada construir se depois não rodar se os APIs forem um conjunto de fios desencapados. Beleza? Tem um QR Code aqui que leva para mais informações da Sensidia, quem quiser fica à vontade, tá os meus contatos aqui. Pode mandar um e-mail ou mandar o WhatsApp, que a gente vai ser um prazer falar com vocês aí, tá bom? Grande abraço.
At Temenos, we are passionate about helping banks succeed in the digital era. Varo recently made history by becoming the first fintech to be a fully digital national bank. Part of why we chose Temenos is because it's a cloud-based platform. We are at the forefront of cloud and AI technology. We help banks transform faster and create personal customer experiences. Together, we are making banking better. Business Performance é gerar valor para pessoas e para negócios. É saber que dinheiro nunca dorme e que um cliente precisa ser conquistado e encantado dia após dia. É lembrar de acelerar com o pé embaixo e ter coragem de assumir riscos para fazer aquilo que ninguém faz. É gerar as respostas antes mesmo das perguntas. É entender que resultado depende de inúmeras variáveis e nenhuma delas, meus amigos, é a sorte. Prazer, somos a Mutante. Join the Revolution. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. What's your next step? We know how difficult it is to have an idea, to plan it, and to make it work. Especially in the speed in which the world's changing. But hey, nobody said it would be easy to impact the world. We're Tail, a communication consultancy that drives the financial and technology markets to walk together into understanding the real value of communication as a business strategy, a combination of creative and technical humans. We exist to share knowledge and tell stories. So let's take the next step together. Pause and hit us up.
Open Banking as a Service TechBan. Nossa experiência em conectar mais de 150 instituições vai acelerar a entrada da sua empresa no ecossistema Open Banking. A plataforma Open Banking as a Service TechBan foi desenvolvida para reduzir a complexidade de implantação, os custos e o tempo de execução. Uma solução completa, segura e a única já em operação no Brasil. A TechBan faz acontecer. Já parou para pensar em como o mundo mudou na última década e principalmente no último ano? Tudo evoluiu. Mas e agora? Quais são os desafios do futuro? Ah, o futuro! É Open! APIs 2021. Open your mind. Transform your business. A integração com múltiplos sistemas legados é um fator-chave na implantação de uma solução de Open Banking. Isso porque ela garante que os dados e serviços sejam acessados de forma correta. Os desafios são muitos. Diferentes arquiteturas dos sistemas legados, tempo de resposta para evitar gargalos na operação, segurança e proteção de dados para mitigar riscos de fraudes. Portanto, para superá-los é fundamental combinar expertise tecnológica e conhecimento do negócio. O tempo de inovar chegou. Conheça o Opus Open Banking. Banco Original é 100% digital. Você faz tudo assim, ó. Abre conta pelo celular, investe, pega empréstimo. Quando usa o cartão de crédito, ganha dinheiro de volta em cashback e assim, ó. Nem precisa acumular para usar. Você tem conta PF e PJ no mesmo aplicativo e contrata a maquininha desse jeito. E ainda faz um Pix assim, ó. Baixe o aplicativo e abra sua conta. Instantâneo e digital. Banco Original. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui caminhar para mais um painel do Open Bank Week. E para esse eu resolvi fazer diferente, assim, o desafio de bater um papo aqui com o Danilo, do Finsiders, e vou entrevistá-lo, vou conduzir aqui, moderar um painel junto com ele, para ele explicar um pouquinho, para eu tirar todas as dúvidas que eu tenho aí do Finsiders, desse mercado de comunicação, de fintechs e tudo mais. E Danilo, muito bem-vindo aqui. Por favor, explica para a gente aí, já começa se apresentando, por favor, e daí explica para a gente um pouco o que é o Finsiders. Obrigado, Belfi. Eu agradeço aí pelo convite, né? É muito bom participar dessa semana, que é uma semana aí, há um mês, né, da segunda fase do Open Bank, é uma semana bem simbólica aí para o setor, né, e muito bacana a iniciativa do Open Bank Week. A gente vai, aqui pelo Finsiders, a gente vai acompanhar vários dos painéis, né, que vão ser feitos aí ao longo da semana. Mas, bom, falando um pouquinho aqui do Finsiders e de mim, eu sou jornalista, né, formado em 2013, na verdade, né, pela Casper Libero. Fui trilhando um caminho aí de especialização na área de finanças, tenho MBA em mercado de capitais,
conheço aí bastante dessa área de bancos, mais recentemente fintechs, emissão de dívida, toda essa parte de finanças, né? E trabalhei na redação do Valor Econômico, como repórter de investimentos, fui editor assistente do site do Valor também, e até hoje eu sou colaborador do jornal, né? Faço matérias para cadernos especiais, e normalmente cadernos ligados a finanças. Então, caderno de Open Bank, caderno de Pix, caderno de meios de pagamento. Eu acabo colaborando com algumas matérias, e não só com as matérias, mas também com sugestão de pauta. Eu tenho uma entrada muito boa no Valor, até hoje, né? De propor ideias, de propor sugestões de pauta, né? E aí eu não estava muito satisfeito, assim, no ano passado, só fazendo isso. Então, eu resolvi fazer mais um pouco, resolvi ir além, assim. Aí tive uma ideia, que na verdade era uma ideia que eu já tinha desde 2019, desde o fim de 2019. E aí eu estava trocando uma ideia com um investidor, né, um sócio de um fundo de Venture Capital. Estava, na verdade, entrevistando ele para uma matéria do Valor. E aí, no final, ele falou, por que você não monta um site de fintechs, alguma coisa assim? Porque você conhece muito do mercado, você tem fontes, você transita bem pelos assuntos. E não existe. Ele falou, não tem um portal de qualidade feito por jornalista. Eu falei, olha, você matou, eu tinha essa ideia já, né, e no rascunho, tinha num bloquinho de papel, literalmente, assim, tava num bloquinho de papel anotado o projeto do Finsiders, que na época nem se chamava, não tinha nome ainda, né. Eu falei, quer saber? Vou tirar isso do papel. Aí, entre março e abril, eu comecei a desenhar, março e abril do ano passado, comecei a desenhar, o que eu vou fazer? Vou fazer uma newsletter, vou fazer um portal. Falei, vou começar pequeno, eu vou fazer como se fosse um MVP mesmo, vou testar. Vamos fazer uma newsletter primeiro. Aí convidei 15 pessoas do setor, alguns fundos, alguns sócios de fundos de Venture Capital, alguns profissionais, executivos de grandes bancos, C-level de grandes bancos, pessoas do meu circuito, fontes de informação, e mandei uma pesquisa para essas pessoas, assim, vocês topariam participar dessa pesquisa? O que vocês acham de ter um canal especializado em fintechs? Vocês leriam? A começar por uma newsletter, mas pode evoluir para outra coisa. Vocês leriam? Mandei essa pesquisa para as 15 pessoas e todos, foi unânime, todos responderam, sim, é interessante, a gente quer ficar por dentro e tal, e a gente confia no seu trabalho. Falei, pronto, vocês serão então os 15 primeiros leitores da newsletter, que na época eu tinha pensado como Fintech Space, e aí desisti, acabei optando pelo nome Finsiders, que é uma junção, né, basicamente de Fintech, né, Fin, e Insiders, de Insiders, né, então Finsiders nessa linha, né, e aí lancei a newsletter em 16 de junho do ano passado, vai completar um ano agora, esse mês, e com 15 pessoas na base. E aí evoluiu para 100, 200, agora a gente está com quase 1.900 pessoas qualificadas do setor, que acompanham diariamente, e está crescendo bastante. No ano passado eu lancei o portal, que foi um marco para mim, assim, porque eu falei, vou desengavetar isso, porque tem muita notícia, a newsletter só não é suficiente, tem que ter um portal de notícias. Lancei o portal em outubro do ano passado, não tem nenhum ano, o portal tem mais de 25 mil page views por mês, mais de 16 mil usuários únicos, e assim, com acesso direto, mais de 50% é acesso direto, e quase 40% de redes sociais. Então, assim, orgânico, tudo orgânico, sem campanha patrocinada, nada. E tá ganhando uma força legal. Agora somos em 3 pessoas, eu sou o editor-chefe, tem um editor que eu contratei faz menos de um mês, que ele era editor do Startup, trouxe ele para integrar o time do Finsiders, e tem uma estagiária também, uma quase jornalista, né? Está se formando aí em jornalismo e está trabalhando com a gente. Então, somos em 3 e tem alguns parceiros aí de trabalho de design, de desenvolvedor, pessoas aí que nos ajudam, né? A gente vai lançar
uma versão nova do site agora, nesse mês, com algumas mudanças, né, e trazer novidades. Então, tá crescendo bastante o projeto. Bem legal, interessante. Essa jornada que você contou é muito parecida aí de muitas fintechs, muitas startups, enfim, de validar, assim, criar um MVP, validar, fazer esse processo, começar a crescer, ganhar escala. E, enfim, uma coisa que eu pensei aqui foi justamente nisso. Você citou aí de grandes portais, então você escreve ainda para um grande jornal, tem todo esse trabalho. Mas, assim, se fosse 20 anos atrás, enfim, é muito mais fácil as pessoas, enfim, acessarem um grande portal ou comprarem aquele jornal que tinha tudo, que falava desde lá de política, economia, inovação, fintechs, enfim, e, ao mesmo tempo, classificados, empregos e tudo mais. E agora você criou um nicho aí, criou uma coisa especializada, enfim, uma coisa que só traz um assunto específico. Você vê isso e assim, qual que é o meu pensamento aqui? O segmento financeiro também passa por isso, né? Um banco onde ele tem tudo isso, tem o produto lá de conta, tem o produto de investimento, tem o produto de capitalização, e as fintechs trazem um pouco isso, a especialidade, né? Um produto específico. Como é que você enxerga isso, mas no seu meio, em comunicação mesmo? É uma tendência você ter esses portais específicos, ter esses conteúdos específicos, ou eles se consolidam lá no futuro? Como é que você enxerga isso daí? É muito interessante, né? O unbundling e o rebundling, né? Será que tem unbundling e rebundling no jornalismo, né? Mas eu acho interessante, assim, no começo a gente tinha, né, a grande imprensa, até hoje a gente tem a grande imprensa, a grande mídia, que é muito forte, né? Os grandes veículos de comunicação, mas o que tem acontecido cada vez mais são jornalistas saindo dos meios de comunicação tradicionais, para montar os seus veículos próprios, né, de comunicação. Então, desde sites, não sei o que aconteceu, agora voltou a minha câmera, não sei o que aconteceu, desde sites ligados à inovação, startups, até mais recentemente, né, o Finsiders é um exemplo, mas tem outros portais especializados em fintechs, inovação no setor financeiro. Então, eu acho que essa tendência ela é meio inexorável, assim, a gente vai ter cada vez mais portais, veículos de comunicação, newsletters, blogs, de todo tipo, que são dedicados a nichos. Então, por que isso acontece? Porque o setor está ficando mais interessante, né? Inclusive do ponto de vista de assuntos, né? A gente tem Open Bank, a gente tem Pix, a gente tem registro de recebíveis de cartão, a gente tem vários temas, né? Sandbox regulatório, são vários temas que exigem uma cobertura mais aprofundada, mais especializada, de nicho, que tenha mais conteúdo, porque a grande imprensa, ela cobre o principal, né? Então, assim, ela vai cobrir, sei lá, o balanço de empresa, o valor vai dar sempre as notícias da política, da economia, macroeconomia, finanças, as decisões do Banco Central, mas e além disso? Entendeu? Quem quer se aprofundar, por exemplo, na temática ESG, né, de responsabilidade social, ambiental, de governança, né? Tem um canal para isso já hoje. Tem um canal de jornalismo especializado nessa temática, fundada por 2 ex-jornalistas do Valor. Então, quem quer se aprofundar em startups, tem o site Startups do Gustavo Brigato, também ex-Valor. Quem quer se aprofundar em fintechs, tem o Finsiders, do ex-Valor Danilo também. Então, assim, cada vez mais os jornalistas estão empreendendo, estão montando negócios independentes de jornalismo, né? Que são, cada um tem um modelo de negócio, isso é interessante também, porque não é só, não é uma fórmula única. Então, tem canal que opta por assinatura, tem outros que optam por ter anunciante, o caso do Finsiders é isso, a gente tem empresas que querem produzir conteúdo patrocinado, e a gente tem patrocinadores, inclusive, a gente tem já hoje um patrocinador no tema Open Bank, inclusive, a gente tem um Legal. Patrocinador hoje, por alguns meses, né, até o fim do ano. Então, assim, por que isso acontece? A gente não perde, com isso a gente não perde a independência, a gente tem bem delimitado o que é anúncio, o que é
jornalismo, conteúdo editorial, né? Mas a gente precisa pagar as contas, né? Jornalismo não esses dias eu estava falando isso para uma fonte, jornalismo não é filantropia, né? A gente tem que pagar as contas, então vai ter anúncio, vai ter um anúncio, vai ter conteúdo patrocinado, vai ter branded content, né? E isso é importante, porque as empresas também querem comunicar algumas coisas, né? E esse canal é bastante relevante, né? E eu acho que para as empresas acaba sendo muito importante ter esses canais especializados, e aí não só o Finsites, mas os startups, o Reset, né? Que é de ESG, tem o pessoal do The Shift, né? Que é de inovação, tecnologia. Por que é importante? Porque você se comunica diretamente com o seu público-alvo. Você não precisa anunciar numa grande mídia que você acaba atingindo um monte de gente, até que nem é interessante. Você se comunica com quem realmente importa, né? Então, e é interessante porque tem vários exemplos, assim, de canais que vão se subsegmentando, né? Então, isso, na verdade, não é algo novo, né? Porque as revistas, por exemplo, sempre você teve revistas segmentadas. Legal, eu vi, inclusive, das revistas segmentadas. Eu fui criado em revista segmentada. Assim, eu passei por uma revista de comunicação, aí fui lá para Você S.A., que é de carreira, aí depois fui para o Valor. Então, assim, essa segmentação é uma coisa muito boa no jornalismo e é bom para o público, porque o público quer informação aprofundada. Ele não quer ficar no arroz com feijão, na notícia pela notícia. Eu acho que para os tomadores de decisão nas empresas, para quem realmente está tomando decisão, é importante você ter canais especializados, porque você tem uma informação mais aprofundada, mais apurada, com checagem. Não que os grandes veículos não façam isso, eles fazem, mas eles fazem um olhar panorâmico, né? Agora, um olhar mais aprofundado, de se dedicar, de realmente entrevistar mais fontes, trazer para o debate. Então, segunda-feira, por exemplo, vai entrar, está entrando, né? A gente já vai estar na semana, então, assim, agora, nessa segunda-feira, entrou, né, em vigor o registro de recebíveis de cartão, né, circular do Banco Central. O que isso significa? A gente vai dar uma matéria, a gente está dando uma matéria no portal sobre os impactos disso. Então, a grande mídia talvez não faça isso. Até pode fazer, mas de um jeito mais panorâmico, né? Então, é um pouco disso. Legal. Dentro disso, até eu queria entender um pouco assim, ó. Daí, você falou um pouco da jornada, traz um monte de desafios aí de ser empreendedor, de ser o cara que escreve, ser a pessoa que vende, ser tudo mais, mas principalmente na pessoa que escreve. Então, assim, tem o desafio da sua carreira mesmo como jornalista, mas quando você nicha, segmenta, e agora escrever sobre Open Banking, escrever sobre Pix, escrever sobre o mercado financeiro, e daí o quanto você precisa entender disso daí, começar a entender de tecnologia, de fintechs e mergulhar nesse mundo. Enfim, qual que são esses desafios para você e para outros jornalistas aí que, de repente, querem ou colaborar contigo ou querem criar outros portais dentro dessa linha? Assim, como é que funciona isso para o jornalista, essa especialização? Eu acho que é o princípio básico do jornalismo, né? Que é pesquisar, apurar, entrevistar, né? A gente só descobre sobre Open Bank, o que é Open Bank. Até um tempo atrás eu não sabia o que era Open Bank. Assim, eu fui atrás, eu fui caçar informação nas fontes oficiais, inclusive, né? Acho que é muito importante você se debruçar sobre materiais do Banco Central, se for alguma coisa de mercado de capitais, a CVM, dos reguladores, né? Seguros, a SUSEP. É muito importante o jornalista ter essa curiosidade de ir atrás e, não entendi isso aqui, vou perguntar para as fontes, eu vou entender com quem realmente está no setor, porque nós não somos especialistas, nós somos jornalistas especializados, né? Então, esse é o ponto. Eu não sou especialista em finanças, eu não sou especialista em tecnologia, inovação, mas eu sou um jornalista especializado em finanças e inovação no setor financeiro. Então, assim, por quê? Porque eu já conheço bastante coisa, mas eu também pergunto muito para as pessoas, né? Então, assim, eu não entendi isso aqui, por que é desse jeito? Qual que é o impacto disso para o setor? Quais são as oportunidades de negócio? O papel do jornalista é ter essa curiosidade
para conseguir contar as histórias, né? Para conseguir mostrar para o leitor, olha, o caminho é esse, as oportunidades são essas, o impacto no setor é esse, e você pode tomar sua decisão com base nessas informações. Então, o jornalista ele não toma decisão, né? Ele ajuda na tomada de decisão, ele é um formador de opinião, né? Ele tenta ajudar nesse caminho, né? E aí as pessoas vão tomando decisão, né? Bacana, legal. E daí, escolher o nicho de fintechs, ou escolher um nicho, né, de uma forma geral, quando você escolhe startups, que nem você falou, SG, existe aquela resposta do mercado também. Então, fintechs, de um modo geral, assim, e inovação no mercado financeiro, né, porque quando você fala de Pix, Open Banking e tudo mais, além das fintechs, a gente está falando de bancos tradicionais, de bancos médios, enfim, um grande público aí, e uma transformação. Então, a agenda do Banco Central avançando, moedas digitais, talvez, não sei se você já cobriu alguma pauta, mas em breve vai entrar em pauta também aí. Então, assim, tem que ter esse cuidado de repente, assim, putz, tudo bem que você já estava no caminho aí de finanças e tudo mais, mas, de repente, seu blog poderia ser, sei lá, o seu portal, sua newsletter de carreira, de RH lá, que nem você falou que passou pela Bolsa SA. Então, a escolha também, você olhou um pouco para o mercado, falando isso aqui tem uma tendência que nos próximos 10 anos, enfim, vale a pena investir isso daí? Ou foi mais instinto mesmo? Foi mais vontade? Como é que foi essa decisão aí para você? Assim? Essa é uma ótima pergunta, viu? Uma ótima pergunta. Assim, eu fazia muita matéria, até hoje faço, né? Muita matéria para os cadernos especiais do Valor, e eu sempre entrevistei vice-presidente, diretores C-level, né? De grandes bancos, de grandes seguradoras, e aí passei a entrevistar nos últimos 5, 6 anos as startups. Então, assim, não só fintechs, mas startups de outros setores. E eu falei, caramba, né? Eu estou entrevistando cada vez mais as fintechs, eu estou aprendendo mais sobre esse tema, eu estou me interessando, eu cobri CIAB, já cobri outros eventos, né, de inovação no setor financeiro, e sempre me colocaram para cobrir as startups, as fintechs. Então, falei, caramba, que legal, eu acho que eu estou realmente virando um jornalista especializado nesse tema. Eu falei, por que não levar uma informação de qualidade sobre esse mercado, né? Aí pesquisei, vi que tinha alguns portais, ainda tem até hoje, né, alguns portais independentes, mas que não são de jornalismo, né? Eles são de compilados de notícias. Então, são compilados de notícias, tem vários, né, por aí, que falam sobre fintechs. Então, eles fazem um compilado de notícias que saem na imprensa, né? Não tem, e muitas vezes publicam o release, né? O release não está errado, é um caminho, é um jeito interessante. Mas eu falei, eu quero criar algo diferente, eu quero criar um canal que tenha informação jornalística de qualidade original. Então, assim, não vou publicar o que saiu por aí. Se eu for publicar uma notícia que já saiu em outros lugares, sei lá, balanço de alguma empresa, sei lá, balanço da Estônia, da PagSeguro, a gente tem publicado essas informações porque elas são relevantes, mas eu tenho que dar alguma coisa diferente, né? Não dá para publicar a notícia pela notícia, né? Eu acho que até dá, na verdade, mas não é o que o Finsiders faz. O Finsiders faz... o Finsiders faz além da notícia. Então, assim, o que isso significa? Qual que é o contexto dessa informação? Se eu estou falando de alguma fintech específica, de um mercado, sei lá, entre aspas, um banco digital para franquias, né, que a gente deu essa notícia semana passada, né? O que isso significa? Por que esse mercado é grande? Qual que é o tamanho desse mercado? Quem são os concorrentes? Já tem players operando? Então, ir além do lead da história, que a gente fala no jornalismo, que é o lead, é a primeira informação, a informação principal, né? Além da notícia. Então, esse é um pouco do... E eu vejo isso acontecendo em outros setores também. Então, assim, no mercado de startups, como um todo, inovação, tecnologia, você tem portais que são notícia pela notícia, e você tem outros que são aprofundados. O Startups do Gustavo Brigato é um portal excelente, porque ele vai a fundo na informação. É uma proposta interessante. Eu acho que os veículos especializados eles vão caminhar cada vez mais nessa tendência de oferecer um conteúdo que é um conteúdo muito premium, né? É um conteúdo muito refinado
para realmente os tomadores de decisão falarem, pô, isso aqui é legal para caramba, nossa, isso aqui eu não li em outro lugar, só li no Startup, só li no Finsiders, entendeu? Só li no The Shift, que são realmente, no Neofeed, no Brasil Journal, então, assim, são os principais, por quê? Porque realmente eles agregam valor, ele não é só a notícia que saiu em 50 mil veículos, né? É o que vem além disso, né? É interessante. E daí, quando você estava falando, eu lembrei de, sim, alguns portais, blogs aí interessantes de fintechs que cobrem aí o segmento, o Fintech Lab, Conexão Fintech e tudo mais. Só que daí é uma pegada que você falou, eles são mais entusiastas do ecossistema, não jornalistas. Então, criaram lá, talvez 5, 6, se não mais anos atrás, com esse objetivo de divulgar notícias, de levar mais informação para o mercado. Tiveram uma relevância, porque muita gente descobriu que era fintech a partir dali e viraram fundadores de fintechs, enfim, fizeram todo o movimento, mas muito mais assim, com paixão e menos jornalismo, né? E daí o que você traz agora aí, todos esses que você foi citando, a gente vê que está vários mini portais, enfim, especializados, cada um no seu segmento, trazendo mais essa característica de não tão entusiasta, não apaixonado pelo tema, mas trazendo uma figura mais jornalística e especializada, né, que nem você comentou. E bem bacana aí. Danilo, fala pra gente assim, ó, quem quiser conhecer mais do Finsiders, quem quiser virar notícia no Finsiders, quem quiser, de repente, anunciar lá, fazer, como é que funciona? Como é que a gente pode ir lá, conhecer você e tudo mais? Legal. Simplesmente finsiders.com.br, né? Direto, né? Inclusive é assim que as pessoas chegam, né? Quase metade, né? Na verdade, um pouco mais da metade da audiência é desse jeito. As pessoas chegam diretamente, as pessoas acessam, vêm de grupos de WhatsApp, né? A gente está mudando algumas coisas no portal, né? A gente vai lançar logo, né? Em breve. Mas é desse jeito. Hoje eu priorizo, né? No portal especificamente, eu priorizo notícias exclusivas, né? Notícias antecipadas, ou seja, notícias que o mercado, a empresa vai divulgar para vários jornais, vários sites, mas que ela antecipa essa informação para o Finsiders e depois publica em outros lugares, né? Por quê? Porque é um jeito de mostrar, assim, que realmente a gente está antecipando algumas coisas, né? E não só isso, na verdade, né? Não é só, não quero só o furo, não é isso, né? Eu quero também a notícia que é aprofundada. Então, assim, o que o Finsiders cobre hoje? Notícias exclusivas e notícias que já saíram em outros lugares, mas aprofundadas. Então, assim, o que tem de notícia, o que tem de informação além da notícia principal? Então, qual que é o contexto dessa informação? Então, inclusive, quase todas as matérias que a gente faz, elas são grandes, assim, elas não são matérias minúsculas, não tem notinha, não existe notinha no Finsiders. Notinha de duas, 3 linhas, não existe. Assim, a gente dá informação, se for uma informação muito pequena, a gente não opta por não publicar, ou se for uma coisa, sei lá, vou dar um exemplo aí dessa semana. O Nubank fez dois anúncios, né? São anúncios relevantes. Anunciou na semana passada, na verdade, anunciou o CMO, né? O novo CMO, e anunciou aí a finalização da compra da Isinvest e, consequentemente, a integração, né? O início dessa integração Isinvest no Bank. Essa informação foi a informação do dia, saiu em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente não vai publicar? Não, a gente vai publicar, porque o Nubank é o maior banco digital do país. Óbvio que a gente vai publicar. Mas a gente vai dar algo além disso. A gente tem que mostrar por que o Nubank está fazendo isso. Por que ele está fazendo essas movimentações? O que está por trás disso? Qual que é o crescimento dele? Quem são as pessoas que estão por trás? Sabe? O que está acontecendo além disso? Além dessas notícias. Então, a gente faz sempre matérias aprofundadas, assim, a gente vai além, e eu acho que isso assim, óbvio, sempre vou defender meu peixe, mas eu acho que isso é legal, por quê? Porque hoje, quem vai fazer alguma movimentação, a pessoa não quer saber a notícia só, a pessoa não quer saber só, a fintech captou um aporte de X. Isso daí
batido já, mas o que ela vai fazer com esse dinheiro? Quem são os concorrentes dessa empresa? Por que ela está atuando nesse mercado? Né? São perguntas que a gente tenta responder, né? A gente se propõe a responder as perguntas além da notícia, né? E aí, para conseguir manter esse nível de qualidade, né, manter essa qualidade, profundidade, a gente precisa de recurso, né, recurso financeiro. Não estamos fazendo caridade, né? Então, o que a gente faz? A gente oferece hoje espaços no portal para conteúdo patrocinado, né, que são textos produzidos pela nossa equipe para empresas que querem comunicar alguma informação, alguma mensagem. Não é venda de produto, não é venda de solução, não é anúncio, né? É conteúdo, realmente conteúdo de qualidade, produzido por nós, a partir de entrevistas com os porta-vozes das empresas, para falar do tema que a empresa quer falar. Então, sei lá, Open Bank, Open Finance, a empresa quer falar de segurança nos meios de pagamento. Toda empresa que atua no setor, seja banco, seja fintech, seja fornecedor de tecnologia para o setor, seja empresa de pagamento, tem aderência com Finsiders. Pode buscar, né, fazer o conteúdo patrocinado. E a outra forma de monetização é o patrocínio, a cota de patrocínio. Hoje a gente tem uma cota vendida para uma empresa por um período limitado, por um período de alguns meses, até o fim do ano, para patrocinar o tema Open Banking e Open Finance. Mas a gente está em negociação com outras empresas para patrocinar algumas sessões, editorias do site, né? Então, a gente tem algumas editorias, Papo com Investidor, que são entrevistas com sócios de fundos de Venture Capital, e Cifras e Deals, que são as principais captações, operações de M&A, a gente acaba publicando com profundidade, né? E a outra sessão é a sessão Radar, que aí são notícias que já saíram, foram veiculadas em vários lugares, e a gente dá essa notícia, mas com bastante contexto, né? Então, são as 3 principais sessões, além da principal, que é exclusivo, né? A sessão exclusiva, que é realmente o conteúdo original, que você não viu em nenhum lugar, e que você vê primeiro no Finsiders. Bacana, muito legal. E, bom, me despedir aqui de você, muito obrigado, acho que foi um papo legal, espero que o pessoal tenha gostado. E vai ter matérias aí lá no Finsiders, né? Já tem matérias lá publicadas, enfim, do Open Bank Week. Então, quem perdeu alguma coisa, quer acompanhar, pode ir lá também, ler a tua visão, enfim, sobre o evento, a visão do Finsiders, né? Porque tem você e mais os colaboradores aí, sobre o evento e essa cobertura. Bom, obrigado. Até mais, cara. Obrigadão mesmo. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, foi ótimo, e vamos acompanhar aí. A semana está bem agitada, cheia de conteúdo bom aqui do Open Bank Week, né? Muito bom. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Olá pessoal, eu sou Edgar Silva, eu trabalho na Forte Crunch e hoje nessa apresentação a gente vai falar de um tema bem interessante. É uma pergunta, na verdade, né, um tanto quanto até, desafiadora, que é a seguinte: as suas APIs estão mesmo seguras para o Open Banking? Bom, então é isso aqui que a gente vai falar nessa apresentação, vai durar aí um pouco mais aí de 20, 25 minutos mais ou menos, e é o que a gente tem. Bom, tem muitas coisas para falar, então vamos direto aqui, né, para a apresentação, tá ok? Bom, antes só de começar,
agradeço aí a presença de todos, agradeço a organização do evento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouco desse conteúdo aqui com vocês. E para quem quiser contactar comigo depois, está aqui o QR Code, pode escanear aí e já vai direto para o meu LinkedIn, ou então me manda um e-mail aqui no meu edgar.silva@fortecrunch.com, tá ok? Então, vamos lá que tem muita coisa para a gente ver, beleza? Bom, recentemente a gente teve já começando aqui de cara, né? Então a gente já tem aqui um negócio bem legal no Open Banking aqui do Brasil, porque o pessoal do Banco Central adicionou aí toda a questão do FAP, né? Que é um padrão super interessante quando a gente fala de proteção e de transações, toda a questão de consentimento e tudo mais. Então, ou seja, algumas APIs do Open Banking já estão contando com os cabeçalhos FAP dentro da sua organização como um todo, certo? E o que é interessante desse aspecto aqui é que o fato de a gente ter toda a parte de transações FAP motiva ainda mais, só fortalece ainda mais tudo que a gente falar a respeito da questão do quanto o Open Banking, ele na verdade é a materialização de uma padronização de abertura do mercado financeiro, do mercado de bancos como APIs. Certo? Então, ou seja, APIs já é um assunto que acredito que não seja mais muita novidade para muitas pessoas, mas assim, as APIs a gente costuma dizer que é o grande mecanismo de integração, né, os grandes legos da era digital que permitem com que a gente realmente consiga alcançar a transformação digital de forma eficiente, como a gente viu aí recentemente até, né, o momento que a gente vive, a questão da pandemia e tudo mais, vários negócios eles emergiram ou cresceram de forma assustadora e um dos grandes fatores para isso foi a habilitação de cada vez mais APIs para o mercado, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo,